21 de julho de 2024. Há pouco mais de 3 meses da eleição, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou hoje que não será mais candidato à reeleição. Ele não resistiu à pressão interna do Partido Democrata pela sua saída, que começou após o desempenho dele no debate realizado no fim de junho com o pré-candidato Donald Trump. O ator Irã Lima morreu aos 88 anos neste domingo no Rio de Janeiro. Irã ficou conhecido pelo personagem Candinho Manso na escolinha do professor Raimundo. O humorista estava internado desde quinta-feira tratando um aneurisma abdominal. Irã Lima também atuou como diretor de humorísticos de sucesso, como Os Trapalhões, comandado por Renato Aragão. Ele será enterrado nesta segunda-feira no Rio. O apresentador Silvio Santos recebeu alta do hospital. Ele estava internado em São Paulo com H1N1. Segundo a assessoria de imprensa do SBT, Silvio Santos já está em casa e passa bem. A emissora não informou a unidade de saúde em que o apresentador, de 93 anos, esteve hospitalizado. Pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro joga contra o Vasco na Arena MRV às 16h, enquanto o Bahia encara o Corinthians na Arena Fonte Nova. Às 18h30, o Bragantino enfrenta o Atlético Paranaense no Nabi Abichedi e o Fortaleza recebe o Atlético Goianiense no Castelão. Em Brasília, no Mané Garrincha, o duelo será entre Juventude e São Paulo. Às 20h, Cuiabá e Fluminense fecham a rodada na Arena Pantanal. No horário de Brasília, 13h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Guarani, Goiás, Apresentação: Júlio Nascimento. 3h06. Grande abraço para você ligado aqui no Futebol Globo CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição de uma jornada esportiva importante para o Guarani. Hoje, 16ª rodada da Série B. O Bugre vai a campo e tem a missão de encerrar um longo jejum de 11 jogos sem vencer. Duelo contra o Goiás. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. Guarani, Goiás. Esse é o jogo e um jogo muito importante para o Guarani nessa missão. Difícil, é verdade, mas não impossível de deixar a zona de rebaixamento e escapar de uma Série C na próxima temporada. Guarani é uma lanterna com 7 pontos, só tem uma vitória na competição, mas vai em busca, quem sabe, de uma reabilitação ainda no primeiro turno. Tem pela frente o Goiás, também muito pressionado, precisando vencer para dar tranquilidade ao trabalho de Márcio Zanardi. São muitos elementos, muitos pontos para a gente debater e teremos até as 4 da tarde para te colocar dentro do brinco de ouro.
ou você que está no brinco, ouvindo o Futebol Globo CBN Campinas, para você ficar ainda melhor informado, mais bem informado sobre tudo que acontece com o Guarani, que enfrenta hoje a equipe do Goiás. E já vamos para o Brinco de Ouro, sem perder tempo com as primeiras informações do jogo, girando o timaço da CBN Campinas com os primeiros destaques do Bugre. E quem tem as primeiras do Guarani é Rafael Ângelo Pio. Grande abraço para você, Pio! Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo curtindo o Futebol Globo CBN. Exatamente, Júlio. Talvez até um milagre, alguns dizem, né? Porque são 11 pontos que separam o Guarani da atual colocação do Bugre, que é a lanterna da competição, para o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Então precisa vencer daqui a pouquinho o Goiás aqui no Brinco para começar a recuperação. O time já definido e a grande dúvida do técnico Pintado já desfeita. Caio Dantas vai pro jogo, ele que deixou a partida contra o Novo Horizontino com dores musculares, foi poupado durante a semana, mas vai pra partida, está recuperado, tá no jogo. René Santos será novidade no banco de reservas, fica à disposição do técnico Pintado. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais, mas ele estava suspenso ainda quando atuava pelo Paraná no ano de 2018. Poderia até ter aparecido como titular, brigava pela vaga com o Léo Santos, mas Pintado mantém o Léo na dupla de zaga e o Bugre definido para buscar a vitória, que seria a segunda dentro da Série B do Campeonato Brasileiro, Julião. Precisa dessa vitória, o Guarani urgentemente tem que se mexer. 15 jogos, uma vitória, 4 empates, 10 derrotas. Guarani marcou 11 gols, sofreu 24, menos 13 de saldo, 15% de aproveitamento. São 11 jogos sem vencer, o maior jejum desde 2014. E do outro lado, o Goiás. Time de um jogador que é bastante conhecido pela galera bugrina, né, Pio? Muito, muito! Goiás. E olha, teremos Regis em campo. Até eu e Carlão de Freitas comentávamos quando saiu a escalação titular do Goiás que Regis vai com a camisa 10, será o titular no time do técnico Márcio Zanardi, que, aliás, segundo informações da imprensa goiana, tem o cargo balançando. Se não vencer hoje aqui no Brinco de Ouro, poderá ser demitido após a rodada. Até porque o Goiás começou muito bem a Série B, foi um dos líderes da competição e agora, dos últimos 7 compromissos, venceu apenas um. Se quiser voltar a brigar na parte de cima, vai precisar vencer daqui a pouco. Marcão, que foi desfalque nas últimas rodadas, também está confirmado. Recuperado de lesão, um dos artilheiros do Goiás vai pro jogo, Júlio. Estes são os elementos, as informações, tudo para você ficar por dentro de Guarani e Goiás. A bola rola às 4 da tarde no Brinco de Ouro. A expectativa de uma grande partida para você aqui ligado no Futebol Globo CBN Campinas. E vamos para a cabine da CBN. A melhor visão do jogo e análise para mais um compromisso do Bugre, a cargo de Carlão de Freitas. Grande abraço, ótima tarde para você, Carlão. Um abraço a você, boa tarde, ouvinte CBN, especial torcedor do Guarani. Acho que agora aquelas palavras, né, tem que ser hoje, é divisor de águas, é um caminho positivo dentro da competição. Eu acho que não tem mais nem o que falar, né, Júlio? Como você disse aí no Boa Tarde, é vencer ou vencer, independente do adversário. O Goiás vive uma outra realidade, em crise, podemos dizer assim também, um retrospecto complicado nas últimas rodadas, mas nós aqui de Campinas, a gente tem nada a ver com isso. O Guarani precisa vencer, precisa ter uma outra dinâmica dentro da competição, se quiser sonhar com permanência. Eu acho que, Júlio, caso contrário, se não for um resultado, se for algum resultado diferente de vitória, eu acho que a gente já pode, infelizmente, sacramentar o pior para o Guarani dentro desta Série B do Campeonato Brasileiro. Guarani e Goiás. Esse é o jogo. E para trazer todas as emoções, eu estou chamando ele. Vai ter Ziriguidum hoje. Grande abraço para você, Carlos Capela. Olá, Julião. Boa tarde para você e a todos aqueles que estão ligados e acompanhando o sonsaço da CBN Campinas. Quem sabe, não é?
vamos falar assim, quem sabe, né? Tenhamos aí alguns iriguiduns nessa tarde, principalmente pelo lado do Guarani, que está precisando demais. 25 graus é a temperatura neste momento aqui no Brinco de Ouro. Amanhã, o domingão que amanheceu com uma manhã gelada, mas foi esquentando e agora estamos com 25 graus, que eu acho que já é o ápice, né? Daqui pra frente deve cair novamente a temperatura, mas que dentro das 4 linhas seja um jogo quente e muito promissor para o nosso Guarani, meu caro Júlio Nascimento. Boa, Cabela. E dentro da transmissão de Guarani e Goiás, a gente fica bem informado sobre tudo que está rolando no mundo do futebol brasileiro e também internacional no Central da Bola. Hoje com Fábio Scheibe. Grande abraço, ótima tarde, Fábio. Central da Bola. Fala, Júlio Nascimento, muito boa tarde, ouvinte CBN, é isso aí, tem rodada de Série A e rodada também finalizando de Série B, às 4 da tarde pela Série A, 18ª rodada. Vamos acompanhar, trazer todas as informações do duelo do Corinthians. O Corinthians, na parte de baixo da tabela do Brasileirão da Série A, faz um jogo complicado contra o Bahia, lá na Fonte Nova. O jogo também tem início às 4 da tarde. Às 4 da tarde também tem outro grande clássico nacional. Lá em Belo Horizonte, na Arena MRV, o Atlético Mineiro encara o Vasco. O Vasco se recuperando no campeonato, encara o Atlético Mineiro naquele que pode ser a reestreia do meio-campista Felipe Coutinho com a camisa Cruz Maltina. Pela Série B hoje, às 4 da tarde, somente Guarani e Goiás. Mas às 6h30 tem outro duelo que fecha até o momento, fecha parcialmente a rodada da Série B, porque tem um jogo adiado, o Sport e Operário foi adiado, ainda não tem data marcada, mas às 6h30 tem Botafogo de Ribeirão e Brusque lá no Santa Cruz. Mais detalhes do futebol a gente traz durante a jornada. Valeu, Júlio! Boa, Fábio Scheibe. Fábio Scheibe estará com a gente aqui durante toda a nossa jornada, trazendo, atualizando as informações do mundo do futebol. Esqueci, pedi a participação do ouvinte também, pelo 19-99186-9070, o ouvinte pode mandar mensagem aqui pra gente, a gente vai ler a mensagem, se quiser mandar áudio também, áudio, a sua voz vai aqui no Sonzão da CBN, participe com a gente pelo 19-99186-9070 e também nos acompanhe lá no YouTube, no chat lá do YouTube, no youtube.com/CBN Campinas, você pode ver eu, Júlio Nascimento, Carlão de Freitas, o Cabela, até o Pio dá um tchauzinho também, aparecendo nas imagens do YouTube, viu, Júlio? Boa, e tá tudo bem, né, Fábio? Graças a Deus, né? Tudo bem, graças a Deus. Muitas polêmicas no final de semana com a arbitragem, né? Você viu o pênalti pro Flamengo? Eu vi também. E a Ponte Preta ontem? A polêmica do jogo da Ponte. Meu Deus. O jogo do Palmeiras também teve um pouco de polêmica ali, um pouco de polêmica aqui. Tem bastante coisa pra gente comentar, certo, Fábio Scheibe? É isso aí. Grande Fábio Scheibe, vivendo grande fase, o nosso repórter /Central da Bola. Agora 3h15, trabalhos técnicos de Marcelo Abreu. Quem é que tá no comando lá, Naldo? Hoje é Naldo, hein? Naldo Araújo nos comandos técnicos externos também, aqui no Futebol Globo, CBN Campinas. Agora 3h16. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Guarani e Goiás. Futebol Globo CBN. Em 2024, a Monroe Amortecedores celebra 50 anos de fábrica no Brasil, 5 décadas de inovação e qualidade no setor automotivo nacional. E tem mais! A partir deste ano, estabelecemos uma parceria com o Instituto Ayrton Senna, fortalecendo o nosso compromisso com o acesso à educação de qualidade para estudantes de todo o Brasil. Juntos, construímos um futuro melhor, com responsabilidade social e compromisso global. Monroe, a primeira para o mundo, para você. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra.
Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Feliz é quem consegue voar com asas ou sem nem precisar delas. É por isso que a Azul apoia o time Brasil, que também está voando. É um prazer ser patrocinadora desses atletas que estão lá no alto, representando o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris. Embarque com a gente e acompanhe essa jornada. Azul, patrocinadora oficial do time que voa. Baixe o app e saiba mais sobre os nossos voos e serviços. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani e Goiás. Enquanto a bola não rola. Estamos de volta enquanto a bola não rola. Já já tem Guarani aqui no Futebol Globo, CBN Campinas. Bugrão enfrentando a equipe do Goiás. O jogo difícil para o Guarani. E Carlão Pio trouxe uma informação importante aí, né? Caio Dantas confirmado. Sofreu um desconforto contra o Novo Horizontino. Foi preservado ali e aqui durante a semana. Mas esse é o momento que o Guarani precisa do máximo de todos os jogadores, né, Carlão de Freitas? A melhor notícia para o torcedor bugrino neste domingo, né? A escalação do Caio Dantas, a gente espera que ele esteja aí na ponta dos cascos, né, para realizar um grande jogo. A recuperação do Guarani passa muito pela qualidade do Caio Dantas, pelos gols do Caio Dantas. Você mesmo, né, Júlio, trouxe aí durante a semana 45% dos gols do Guarani nessa Série B. Estes gols têm aí a anotação, né, de Caio Dantas. Então mostra a importância desse jogador. Tem uma partida do Guarani que foi emblemática. O Guarani iria perder o jogo para o Ituano. E o Caio Dantas tirou forças do nada, né, e conseguiu marcar gols e contagiar a equipe do Guarani. No final das contas, o empate, que não ajudou tanto, mas foi um empate. De repente, esse pontinho pode ajudar o Guarani lá na frente. E hoje, mais do que nunca, né? A importância do Caio, a qualidade. Hoje ele é uma referência desse time do Guarani. Então, uma boa notícia, a gente espera que ele possa realmente estar na plenitude aí para ajudar o Guarani a vencer esta partida de logo mais. Ô Pio, qual é o panorama neste momento do Brinco em relação à movimentação da torcida? O que você tem sentido também em relação ao ambiente? O momento é difícil, mas vamos lembrar, né, contra o Sport, a torcida do Guarani fez a parte dela, mais incentivou do que criticou. Acho que as críticas foram mais ali depois do jogo, mas durante a partida achei a atitude da torcida do Guarani bem legal, viu, Pio? Isso vem acontecendo, né, Julião, nos jogos aqui no Brinco de Ouro. Mesmo que o número de torcedores não seja tão grande, mas pelo menos aqueles que vêm ao Brinco, eles realmente têm essa tendência de empurrarem o time até o final do jogo. Aí depois é outra história, né? Se o resultado não vier, aí vem as cobranças. Mas, confesso pra você, Julião, e eu até tava conversando com o Vanderlei Vandeco agora, cinegrafista da IPTV, ele chegou pra mim e falou: Pio, lá fora tá cheio, porque assim, se a gente levar em consideração a importância desse jogo, muitos imaginavam, e aí já respondendo a sua pergunta, muitos imaginavam que o público hoje no Brinco seria grande. Eu, particularmente, imaginava aí receber, sei lá, 6, 7 mil torcedores que pudessem empurrar o Guarani diante do Goiás, porque é um jogo, talvez um dos mais importantes até agora na Série B e nessa briga contra o rebaixamento. Mas a movimentação é muito pequena, Julião, muito pequena. Abaixo do tobogã, dá para contar, deve ter ainda uns 70 torcedores. No tobogã não chega a isso. Ali nas vitalícias também, mesma situação. E do lado de fora, a gente sabe que o torcedor do Guarani tem uma tendência de chegar em cima da hora, entrar mais no horário do jogo, mas do lado de fora a movimentação também é muito pequena. Imagino que a gente, ou pelo menos tenha a expectativa de que o torcedor chegue de última hora. Mas acho que não vamos chegar nesse número que eu trouxe de aproximadamente 6, 7 mil torcedores, que seria de fundamental importância para empurrar o Bugre, né, Julião? E tudo está ligado à situação do clube dentro de campo, né, Carlão? Acho que o Guarani tem
tem correspondido mais em relação aos últimos jogos, em relação à postura, né? Tem deixado uma impressão melhor, só que os resultados não estão vindo, o tempo está passando, então isso gera um pouco mesmo de insegurança do torcedor, desânimo, mas é o momento, por isso que a gente tem falado, né? O Guarani tem que parar de adiar essa vitória justamente para recuperar também esse torcedor. Júlio, você citou aí o desânimo. Eu acho que esta ausência do torcedor tem a ver, sim, com o desânimo, com a falta de perspectiva, né? De repente, hoje, esta perspectiva pode mudar, mas antes da partida, o torcedor do Guarani, eu acho que ele não vê essa luz no final do túnel. A energia sugada, né? Porque quem gosta, quem é fanático, né, pelo time de coração, sabe como isso suga, como isso desgasta. E isso, certo ou errado, e acaba interferindo no dia a dia. O cara que é fanático, que tem o Guarani como a grande paixão, o dia a dia desse cara é um terror, porque ele vive pensando nessa situação, né? E tudo isso é muito desgastante. Então eu acredito até que esse número deva mudar, né? De repente umas 3 mil por aí, 3, 4 mil pessoas. Também não acredito que teremos aí 6, 7 mil, mas eu acho que esse número vai aumentar, só que é compreensível, né? Por um lado, a gente pede a presença do torcedor, eu acho que é importante, né? Aquela famosa gíria, né? Pegar esse time no colo e tirar da zona do rebaixamento. Só que ao mesmo tempo que a gente pede, a gente entende também, porque não é fácil, cara. Você vem ao Brinco de Ouro, apoia, às vezes tira dinheiro de onde não tem, e chega em campo, o resultado não vem. Estou com você também, o nível de atuação, a entrega, a responsabilidade com a camisa, tudo isso os jogadores do Guarani vêm cumprindo. Agora o resultado não acontece, né? E a distância em relação à equipe que escapa, ela vai aumentando, e isso vai mexendo com a esperança do torcedor. Então, infelizmente, é compreensível neste momento a ausência do torcedor do Guarani. Pois é, estou recebendo aqui, viu, Pio, sobre uma situação envolvendo o Vladimir. Quero até a apuração do Pio aí, se o Vladimir vai pro jogo ou não. Ô, Júlio. Até porque o Guarani cita, o jogador sentiu às vésperas. As vésperas, então, sentiu ontem. As vésperas seria minutos antes, então, né? Porque o Guarani divulga a escalação com o Vladimir. Exatamente. Então, não sei se foi um termo errado ou se o Vladimir já estava vetado ontem, né, Pio? Fica essa dupla interpretação, né? Exato. O termo às vésperas realmente nos dá essa impressão. Sei lá, ontem no treinamento sentiu alguma coisa, não vem pro jogo. Mas como o Guarani há 25 minutos divulgou a escalação com o Vladimir, só se ele sentiu alguma coisa agora na preparação. Ele realmente não faz o trabalho de aquecimento. Estou olhando aqui os jogadores do Guarani fazendo o trabalho de aquecimento. Vladimir não está. Vou até checar melhor essa informação, que pode ter sentido aí o goleiro titular do Guarani, o camisa 89. Pois não, Cabelá. Não, eu ia dizer para você, Júlio, quando você fala do Vladimir, eu estava justamente olhando os goleiros fazendo o trabalho de aquecimento e o Vladimir não está junto com eles aqui. É justamente isso que eu ia relatar. Eu estava esperando uma deixa para relatar. O Vladimir não está aquecendo e ele está na escalação. Onde está Vladimir, hein? Essa é a grande pergunta. Mas se não jogar, tem aí o Douglas Borges, né, Carlão? Que é um jogador experiente também. Quando entrou, teve altos e baixos, né? Ele começou muito bem a passagem dele pelo Guarani. Depois, os outros jogos acabou não entregando tanta segurança assim para o torcedor, né? É verdade, o Júlio. O Cabela me chama a atenção aqui. Normalmente seria o Douglas Borges. Naquela escalação que o Pio mencionou, está o Douglas Borges. Mas quem seria o terceiro goleiro? O Álvaro, né? É o Álvaro? Acho que sim. Então, porque eu estou olhando agora o processo de aquecimento. É o Álvaro que está, não é o Douglas também não. Aliás, o Guarani só está aquecendo com um, Pio. Me corrija aí, por Camisa favor. 22, Vem o Álvaro. E o Guarani só está trabalhando com um goleiro. Mas calma aí. Não é, Cabela? Olha lá. Aquele de uniforme todo verde ali não é o Douglas Borges? É verdade. Desculpa, então. Ele é o Douglas Borges. O Douglas está no gol com o uniforme todo verde, né? É um agasalho, na verdade. Ele está de agasalho. Isso. E o uniforme é o Álvaro. Isso. Então, os dois goleiros. Isso aí. Então, o Douglas Borges deve ir para o jogo e o menino Álvaro está trabalhando ali com um uniforme fluorescente, lembrando aquele Palmeiras de 2008. Meu Deus do céu. Viu? Seguinte, vamos lá. Então, Vladimir sentiu que, pelo amor de Deus, eu vou falar uma coisa pra você. Sentiu agora no vestiário. Então, o Vladimir realmente estava confirmado, escalação saiu, tudo certinho. Com o Vladimir no vestiário, eles fazem ali, né, um trabalho de, não é aquecimento, é de alongamento.
No trabalho de alongamento, ele sentiu desconforto muscular e aí foi vetado. Então, o Álvaro vem para compor o banco. Então, camisa 22 é quem vai ficar no banco. O Douglas Borges será o goleiro titular. Muito bem. O Guarani precisa, nesse momento, né, do máximo de forças dentro de campo. Então, claro que essa questão do Vladimir é mais um ponto, mais um desafio que o Guarani agora precisa passar pela frente. Mas tudo isso faz parte da situação. O Guarani tem que enfrentar todo esse cenário caótico que está vivenciando na Série B do Campeonato Brasileiro. Pois não, Pio? E aí já começam também aquelas conversas em relação a jogadores que podem sair, né? Então, janela aberta, quem pode chegar, quem vai chegar, quem já chegou, aqueles jogadores que também devem sair. Então, tudo isso também coloca, ou começa a ser colocado em pauta, né? Lucas Adel, por exemplo, que você trouxe a informação no GE. Globo no meio da semana, ele recebeu propostas, aliás, recebeu uma proposta da Ucrânia, por exemplo, que recusou, mas tem propostas da Europa, tem proposta dos Estados Unidos, quer dizer, e a diretoria do Guarani já começa a analisar essas situações, por exemplo, o Guarani tem os direitos econômicos, o São Bento tem 30% em caso de uma negociação, e aí esses assuntos começam a ser tratados de uma forma até assim, salvadora, né? Bom, quem que a gente pode negociar, quem que pode sair, quem que deve chegar, esses movimentos também começam a fazer parte diante da situação que o Guarani vive agora, né? Exatamente. Aliás, deixa eu mandar um abraço aqui para o Henrique, torcedor do Guarani, está a caminho do Brinco. Manda aqui uma foto da galera dele concentrada aí no lado de fora. Você, torcedor, pode mandar mensagem também que o Fábio Scheib vai registrar aqui todas elas, certo, Fábio? Certo. Sabe quem tá na nossa escuta aqui, ouvindo, aproveitando, de chinelão no sofá? William Cabelo, lá em Indaiatuba, tomando uma geladinha. William Cabelo mandando um abraço a todos aqui. Cabelo tomando? Não, tem uma coisa errada. Que é domingo. Eu mandei um áudio. Geladinha é água. Ah, tá. Eu mandei uma mensagem ontem pro Cabelo, porque eu tava acompanhando o jogo do Primavera, né? Trabalhando, né? Ontem, vamos mudar de assunto? 3x2 contra o Tigre do Rio Branco. Aí eu falei, e os caras abriram 3x0 e tomaram sufoco no segundo tempo, né? Fez um quarto gol, tipo, não foi válido, né? Aí o Cabelo voltou. Ô, Julião, o time tá bem! Eu falei, Cabelo, vai curtir o sabadão que você merece. Mas ele tava afônico por conta do estádio, não por outras coisas. Porque ele tava lá esbravejando lá nas arquibancadas em Indaiatuba. Ele tava rouco ou soluçando? Tava rouco. Ah, tá. O Caio Lacerda também manda um abraço a todos aqui. Caio Lacerda, Bugrino tá indo pro Brinco, tá confiante na vitória. Vai ser 2x1, diz ele aqui. Vai tomar um gol ainda, mas tá confiante na vitória bugrina após 2 meses. Maravilha. Agora são 3h30. Carlão de Freitas, do outro lado, Regis como titular. O Goiás chega pressionado. O professor Márcio Zanardi aí vem de 2 jogos ruins e por isso a galera já tá criticando, cobrando uma nova postura do Esmeraldino hoje com o ex-camisa 78 em campo. E a pressão para cima do Zanardi ela é gigantesca, né? Os números do Goiás não são números bons nas últimas rodadas. Em 7 jogos, 5 derrotas, 1 empate e 1 vitória, né? E o último resultado, uma derrota para o Operário, resultados que fizeram o Goiás despencar, né, na tábua de classificação. O Goiás que está na Série B para brigar pelo acesso, tem investimento de acesso, tem jogadores de Série A, e a atração hoje é o Regis, né? Regis que não vinha sendo um titular, um jogador efetivo dentro do grupo do técnico Márcio Zanardi. E eu acho até pelo jogo ser contra o Guarani, no Brinco de Ouro, o Goiás precisando dar uma resposta, ele dá essa oportunidade ao Regis, que é um jogador importante, é um jogador que pode desequilibrar as ações aqui para o Goiás. O Goiás conta com jogadores conhecidos, além do Regis, tem Galhardo, tem Messias, tem David Braz, tem o Marcão, que apesar de volante é artilheiro, Tadeu, goleiro, né? Então é um jogo muito complicado para o Guarani e tem o Regis como atração. Eu tenho certeza, ele já foi ali, já foi cumprimentar o pessoal do Guarani. Se ele marcar, a gente espera que não, mas se ele marcar, ele não vai comemorar, não. Tá o respeito que ele tem pela camisa bugrina. Eu também acho que não, né? A passagem do Regis pelo Guarani, ela foi frustrante. Acho que dá para definir isso e talvez até tenha sido frustrante para o próprio Regis. Por toda a expectativa que foi gerada em cima dele, por tudo que ele representou dentro de campo em 2021. Mas aí o 2024 em específico é muito ruim, porque começa muito mal com a confusão
envolvendo o Humberto Louser no início da temporada, então fica uma mensagem ruim, né? Se transmite uma mensagem ruim naquele momento ali envolvendo essas duas figuras. São figuras importantes na história recente do Guarani, né? O Regis, por tudo que representou, como disse, há 3 temporadas, e Humberto Louser, que foi o técnico do Guarani no último título conquistado em 2018 na Série A2, é um técnico de relevância também. Então a mensagem foi uma mensagem ruim. Fábio Scheibe, rapidamente, né, dando um panorama aí sobre a Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani está com 7 pontos, e mesmo vencendo, não deixa a lanterna. A gente tem falado da importância do Guarani vencer, mais voltado à confiança do time do que propriamente por uma mudança na tabela, né, Fábio? Exatamente, Juliano. No momento, o Guarani é o lanterna da competição, tem 7 pontos ganhos, e o vice-lanterna, o Ituano, que já jogou, perdeu ontem para o CRB fora de casa, é o 19º, tem 11 pontos, ou seja, para a última posição, para a vice-lanterna, 4 pontos de diferença. Mesmo uma vitória hoje, o Guarani continuará na lanterna da competição. E a distância do Guarani para o primeiro time fora da zona de rebaixamento aumentou nessa semana. No último jogo do Guarani, o Guarani acabou não conquistando a vitória, mas a distância era de 10 pontos, porém teve um jogo atrasado no meio da semana. O próprio CRB, que bateu o Ituano ontem, jogou contra o Botafogo. Ele estava na zona de rebaixamento, ganhou do Botafogo na quarta-feira e jogou, empurrou a Chapecoense para a 16ª colocação. A Chapecoense no momento é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, e a distância do Bugre para a Chapecoense aumentou de 10 para 11 pontos. Agora a Chapecoense é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Na zona de descenso estão Botafogo de Ribeirão, 17º com 17 pontos. O Brusque é o 18º. O Brusque joga justamente com o Botafogo hoje, né? Mais tarde no Santa Cruz às 6h30. Esse duelo do 17º contra o 18º. O Botafogo, o Brusque, o Ituano e o próprio Guarani. O Guarani 7 pontos ganhos. A gente imaginando então que o Guarani, mais 4 jogos para cumprir no turno, teria que fazer algo entre 7 e 8 pontos aí para sonhar no segundo turno, bater uma campanha irretocável para escapar dessa zona tão indesejada e dessa última colocação também, né? Sem dúvida nenhuma, Fábio Scheibe. Ô Carlão, rapidamente, falando sobre as polêmicas, né, no fim de semana aí da arbitragem brasileira, realmente muito lamentável, né, que a gente tenha um noticiário tão quente assim, envolvendo a arbitragem a cada fim de semana. Começando pelo jogo do Flamengo. Muita gente não conhecia a regra, hein, Carlão de Freitas? É verdade, ficou comprovado ontem, né, que muita gente não conhecia a regra, porque foi um fato inusitado, cara. E eu, coincidência ou não, era o momento que eu apertei o controle para assistir o jogo, ou seja, eu chamei a confusão também, né? Mas que lance maluco envolvendo o Barreto, né? O pênalti marcado em si foi regular, foi um pênalti bem anotado, bem assinalado, né? Até depois, por curiosidade, eu fui acompanhar as mesas redondas, os especialistas, os ex-árbitros, e todos eles foram praticamente unânimes em apontar como assertiva a marcação do Maguielson Lima Barbosa. Agora, o que o pessoal do Criciúma contesta, e que também pode ser levado para o debate, é que houve uma demora para tirar aquela bola que depois acabou atrapalhando no lance do Cebolinha, né? Então esta é a reclamação do Criciúma, não o pênalti em si. O pênalti foi bem marcado, né? Porque teria que ser tiro livre indireto, né? Tiro livre indireto. Só que como foi dentro da área, o tiro livre, o pênalti, né? Então o pênalti foi bem marcado. Agora, a reclamação em virtude da bola que não foi tirada. Ela ficou ali um longo período e poderia ter sido tirada. E isso não aconteceu e deu pano aí para muita polêmica. Agora, a arbitragem da Ponte foi lamentável, né? Agora, eu odeio falar de derrotas de time de Campinas quando há uma interferência da arbitragem, porque dá a impressão que, está justificando, não sei. Mas, cara, ontem ficou nítido, né, que o árbitro estragou o jogo, né? Em primeiro lugar, o Júlio, até conversava com o Cabela, a falta em si foi dura, né, o Zé Mário, mas alguns árbitros também sequer dariam o cartão amarelo, porque ele foi realmente na bola, só que ele foi com uma força excessiva. Então já gera um lance interpretativo. Deu o cartão, ok, se não desse também, no meu modo de entender, não teria nenhum problema, valeria ali uma bronca no Zé Mário e tal. Agora, no momento que ele dá o segundo cartão ali, foi lamentável, né?
qualquer árbitro de uma categoria acima, qualquer árbitro de um nível de Série B de Campeonato Brasileiro jamais daria um cartão amarelo para o Zé Mário logo após ter aplicado o cartão em virtude da falta, né? Então o árbitro ali, não sei o que aconteceu, o Cabela falou que ele estava de costas, que ele se confundiu, a primeira voz que ele viu que reclamou, ele já deu cartão. Foi lamentável a atitude do árbitro. E depois ninguém percebeu que ele tinha dado cartão. Se não fosse o repórter do Sport TV, eu acho que o Zé Mário ficaria ali impune. E até o pessoal da Ponte que não reparou, né? Porque poderia ter substituído o Zé Mário de repente. É uma tática, vai fazer o quê? Ele ter sido expulso, mas no banco, não ia atrapalhar o jogo. Então realmente foi lamentável ontem. Das duas polêmicas, Júlio, que você chamou a atenção, a que mais me chateou em virtude da má performance da arbitragem, da falta de experiência, da falta de tato ali com o momento, foi o jogo da Ponte. A arbitragem do Yuri foi muito ruim. Estragou o jogo, né? Porque o Paysandu foi Carlão, o senhor das ações. Sem querer tirar o Yuri da polêmica, mas eu acho que o erro ainda maior é do VAR, que tem a repetição do lance ali na hora e depois esperou 15 minutos. Foi um negócio maluco. Foi um festival de bobagens. Não dá. Um festival de bobagens. Claro que eu coloco o VAR também nesse sentido. Mas é aquela coisa que a gente fala, Cabelo. Por que eu, incansavelmente, eu cito o Klaus? Mas aí no Klaus eu coloco o Flávio Rodrigues de Souza, que já teve algumas polêmicas, mas é um árbitro bom. O Daronco, eu gosto, entre alguns erros e acertos, mas o Daronco é um árbitro top. Agora, essa molecada aí, Cabelo, na gíria do futebol, é tudo juvenil, né? Pra não falar outra coisa. Se nós estivéssemos fora do ar, eu iria falar outra coisa. Eu ia adjetivar de uma outra maneira. Mas, nossa, é muito juvenil, muito juvenil. Não só o árbitro de ontem, mas os árbitros, essa nova safra é muito fraca. Meu Deus do céu. E esse Yuri, eu não me recordo, eu não sei se o Júlio tem anotado, se você, Carlão, eu tenho no meu computador, como estou sem o computador esses dias aqui, eu não busquei. Mas o árbitro de ontem, o Yuri, ele trabalhou num jogo, se eu não estou enganado, do Moisés Lucarelli, tá? Mas pode ter sido aqui também, que eu não me recordo. E foi um jogo cheio de polêmicas também, um jogo amarrado, um jogo chato, porque a arbitragem foi ruim naquele jogo, eu não me recordo se lá ou é aqui. E no caso é o mesmo Yuri. Agora o árbitro, quando acaba de dar um cartão, 30 segundos, ou até menos que isso depois, ele vira e dá cartão para o mesmo jogador e olhando o olho no olho, não viu que era o jogador? A gente teve isso recentemente com o Hulk, né? Exatamente. Sendo expulso contra o Palmeiras, reclamou de forma assintosa, acabou sendo expulso. Eu, um pouco na linha contrária ao que vocês estão dizendo, né? Só para colaborar democraticamente com o debate, eu acho que o maior culpado é o Zé Mário, que recebe uma oportunidade. O Zé Mário estava para ser negociado, recebeu uma segunda chance com o Nelsinho Batista, porque agradou nos treinamentos. Até naquele período do derby, ele ainda não estava definido se ele ficaria ou não, mas o Nelsinho decide apostar. E aí ele entra de uma maneira forte no adversário, ele corre o risco de tomar o amarelo. Acho até que é discutível o amarelo. Mas ele corre o risco. Eu daria amarelo pela agressividade na jogada. Pela força. E aí ele fica ali reclamando. Aí ele deu chance pro azar. Aí tomou o segundo cartão. E aí eu tô com o Cabelo. Como que o VAR não enxerga, né? Se o VAR tá ali justamente para corrigir a arbitragem, auxiliar a arbitragem. Acho não que o VAR depois. Eu acho que foi um combo também. A gente não pode isentar o Zé Mário também não, Júlio. Também concordo com o que você disse. É muito risco, né? O lance é um lance interpretativo, mas que também o cartão foi justo, né? O cartão foi justo. Né? Agora, e um outro assunto, pegando carona nessa situação do Zé Mário, e vira e mexe a gente conversa ali na coxia, o Julião, nos corredores da emissora, sobre o excesso, aquele jogador machão. É o jogador valentão, é aquele jogador que acha que ele vai dar uma entrada violenta no atacante, ele vai intimidar o atacante. Então o Zé Mário, ele foi vacilão, cometeu um vacilo, e aí entra todo o erro da arbitragem, o erro do VAR. Outro jogador que eu queria destacar e que faz tempo que ele já tem essas atitudes de querer intimidar na base da violência, na base da truculência, é o seu Matheus Silva. Tanto é que o gol do Paysandu, ele é originário do lance da falta do menino Casares, né? Que ele no rebote e tal, sai o gol do Paulinho Boia. Que falta desnecessária, meu Deus do céu. E a falta é cometida do Matheus Silva em cima do Paulinho Boia. Isso, uma falta desnecessária. O Paulinho Boia de costas pro gol, chega lá e breca o lance. Sem falta, né? Ali para, não tenta parar a jogada, mas para o corpo ali. Sabe, uma falta boba, uma falta... Quando aconteceu a falta, eu falei, meu Deus do céu, que falta boba. E aí originou o gol.
Então, eu acho que tantos lances tolos, né? E por isso que a gente debate, porque são lances assim tão desnecessários, tão bobos, né? Que a gente fica abismado e tá gerando assunto aí para o Brasil inteiro, o que aconteceu ontem em Belém, o que aconteceu também lá em Brasília. Mas realmente, um combo de bobagens. Eu não vou tirar o Zé Mário da conversa, eu não vou tirar o VAR, não vou tirar o Yuri. E também o árbitro lá, o do Flamengo até que foi bem, mas poderia ter tirado a bola antes também. Só para fechar rapidamente, se o tal do Yuri, o árbitro do jogo da Ponte ontem, tivesse um pouquinho de malícia, a hora que ele foi chamado do VAR, ele falava, não, o cartão foi pro Joilson. Isso também. A malandragem faz parte aí então, também. Então estaríamos falando e perdendo tempo com isso agora aqui. E só para não me alongar, e já me alonguei, que eu sei, Julião, é o seguinte, cara. Tá acabando. Os árbitros da nova safra, eles têm mania de tentar conduzir a arbitragem, conduzir o jogo através do cartão. E eu acho que não é o correto. Em alguns lances, claro, você tem que utilizar o cartão amarelo, mas, cara, esses caras, eles não assistem o Klaus apitar, eles não assistem a árbitros consagrados, nunca assistiram. Vai na conversa, vai na manha, vai, sabe, tenta levar o jogo. Não, primeiro lance, cartão. Meu Deus do céu. Você já viu o Klaus ou o Daronco? O Klaus na final da Copa América foi um show à parte, né? Tá louco. Você já viu o Klaus ou o Daronco fazer aquele sinal assim para o jogador se afastar? Fique longe. Jamais. Ele não faz isso, porque ninguém chega perto dele. Sim, ele não dá chance para isso acontecer. Respeito, né? O respeito. Eu queria dizer só uma coisa, Fala, diante de tudo isso. O Julião ainda é o único que está na casa dos 20, né? Que honra, hein? De nós que aqui. honra. Eu também. O termo vacilão, a última vez que eu ouvi... Boa, vacilão. Eu acho que o Júlio tinha uns Quem 2 falou anos vacilão? de idade. Lembra da música da Pérola, Pio? Você que é um músico? Eu falei vacilão. Tremendo vacilão, lembra disso aí? Tremendo vacilão. Ó, contar uma historinha aqui. Estava eu, no dia 30 de junho, descendo, eu e meu velho aqui, terminando os trabalhos de Ponte Preta e Guarani. Estávamos descendo, debatendo sobre o espetáculo, né, Rafael Pio? Sim. E aí eu encontro Flávio Rodrigues de Souza. Na ocasião foi o árbitro do jogo. E aí nós batemos no vidro do carro dele para parabenizá-lo pela arbitragem, que foi um 0-0, mas muito bem apitado. E aí virou resenha e tal, falei, seu Flávio, mas por que você não expulsou o Gé naquele lance do Léo Santos, né? Que o Gé dá uma cotovelada e tal, o Léo Santos, né, sangra e tal. E eu acho que qualquer árbitro desse naipe do Yuri expulsaria o Gé. Primeiro por ser o Gé, e segundo porque realmente foi um lance que, gerou interpretação, poderia ter expulsado. O Flávio Rodrigues falou assim, gente, meus 2 cavalheiros. Ele falou assim, é o seguinte, às vezes a gente fica abismado porque saiu sangue, chama atenção, mas não. O movimento do Gé foi um movimento natural. Não havia necessidade de aplicar o cartão vermelho. Então, por isso eu não expulsei. Eu falei, tá vendo? Resolveu a situação. Se ele expulsasse o Gé, ia dar uma confusão, não sei o quê, e poderia até ter sido injusto com o camisa 9 da Ponte. E por isso que o Flávio Rodrigues de Souza, apesar de ter erros, inclusive no Brasileirão, na primeira rodada, Grêmio e Vasco, mas ele entrou também na minha galeria dos bons árbitros do futebol brasileiro. Por falar em primeira rodada, o Yuri, que apitou o Corinthians e Atlético Mineiro lá na primeira rodada e foi suspenso de alguns jogos. Nossa, aí, tá vendo? Tá explicado. 3 horas e 45 minutos, já tem bola rolando no brinco, mais um giro com o Rafael Pio. O que é que você traz de destaque aí? Qual é a situação de momento, hein, Pio? Já terminou o trabalho de aquecimento do Guarani, jogadores já desceram para o vestiário, atletas do Goiás também já daqui a pouquinho vem para o gramado do Brinco de Ouro, já prontos, já fardados para o jogo. Em relação ao público, melhorou, mas nada daquilo que a gente poderia imaginar aqui no Brinco de Ouro, então realmente um público pequeno, nesse momento um sol para cada um, o brinco, um tapete, mas as equipes já definidas. O Goiás, ele muda o esquema tático, viu, Júlio Nascimento? Ele que nas últimas rodadas, ou pelo menos na última rodada, o Zanardi havia escalado o time num 4-3-3, hoje ele vem com 3 zagueiros, até pelo fato de ter o Marcão, que é volante, mas é um volante mais ofensivo, um dos artilheiros do time, sai um pouco mais, então o Zanardi manda para o jogo 3 zagueiros hoje, que são o Lucas Ribeiro, o David Braz e também Ih, rapaz, eu anotei Lucas Ribeiro 2 vezes. Messias, muito obrigado, Carlão. Pois aqui, ó, Lucas Ribeiro, David Braz e Lucas Ribeiro de novo. E o Messias, os 3 zagueiros que vêm do Goiás, uma mudança no sistema tático da equipe esmeraldina para tentar buscar a vitória. Boa, Pio.
Rafael Ângelo Pio, trazendo mais destaque sobre o jogo de daqui a pouco, 3 horas e 47 minutos. Um Goiás de jogadores experientes, né, Carlão? Eu, particularmente, projetava o Goiás com uma campanha de maior regularidade, porque o investimento foi alto. Quando anunciou em sequência David Braz, Regis, Galhardo, eu estava projetando esse time mais acima da tabela. Mas o Pio tem mais um destaque. Pois não, Pio? Deixa eu só colocar mais uma aqui então, né? Porque hoje tá cheio de mudar, né? Hoje o backspace do Carlos Cabela, hoje incrível. Acabei de falar do Marcão. Não tem hoje, Pio. Hoje não tem. Acabei de falar do Marcão. Esquece o Marcão também. Esquece? Esquece. Do mesmo jeito que a gente falou do Vladimir, esquece do Marcão também. O Natan Melo vem pro lugar do Marcão. Marcão fica no banco de reservas. Segundo o clube, aqui abre aspas, o volante que estava se recuperando de lesão ainda não se sente totalmente seguro para voltar. Então, Marcão fica como opção no banco de reservas. O Natan Melo, que é o camisa 70, vem para o jogo como titular. Rapaz, como tá mudando hoje, hein, Carlão? Até pros técnicos isso é desafiador, Rapaz, né? aqui minha canetinha verde tá indo pro espaço, né? Porque hoje, como jogam Guarani-Goiás, Guarani verde-branco, Goiás verde-branco... É um verde mais claro e outro mais escuro? Isso, naturalmente a caneta usada é verde. E aí com estas mudanças ela já está perdendo a tinta. E agora, como que a gente faz? E eu tô sem notebook, então, portanto, o meu papeleta está toda arremendada. Boa. 3 horas e 48 minutos, Goiás, time perigoso, Guarani precisando vencer, esse é o cenário, daqui a pouco tem bola rolando no brinco. Rapidamente, no central da bola, Fábio Scheibe, panorama agora da Série A do Campeonato Brasileiro, já você estará acompanhando o Corinthians, de tanta gente também, jogando em Salvador, certo, Fábio Scheibe? Exatamente, Júlio Nascimento, o Corinthians... Você olhou assustado pra mim. Não, o Corinthians, estava vendo aqui o timão. O Corinthians vai entrar em campo daqui a pouco contra o Bahia às 4 da tarde na Fonte Nova. Jogo esse válido pela 18ª rodada. 18ª rodada que começou ontem com o jogo já mencionado aqui, o Flamengo batendo o Criciúma por 2-1 lá no Mané Garrincha. Ontem o líder também esteve em campo e venceu mais uma no Newton Santos. Botafogo fez 1-0 no Internacional e mais uma vez fecha a rodada na liderança, tem 39 pontos ganhos. E ontem também o vice-líder em campo, 2-0 para o Palmeiras contra o Cruzeiro no Allianz Parque. O Palmeiras segue o Botafogo. Os 3 líderes, os 3 primeiros colocados jogaram ontem, né? O Botafogo 39 pontos, o Palmeiras 36 e o Flamengo 34, todos venceram na rodada. Hoje pela manhã, um duelo direto pela zona de baixo da tabela. O Grêmio bateu Vitória por 2-0 lá no Centenário, em Caxias, e encostou um pouco mais no time baiano, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Hoje, às 4 da tarde, tem Atlético Mineiro e Vasco na Arena MRV, o jogo do Corinthians contra o Bahia, e às 6h30 tem Bragantino e Atlético Paranaense, já fazendo um duelo que vai ser na Copa do Brasil também, Bragantino e Atlético Paranaense jogando às 6h30. 6h30 também tem Fortaleza e Atlético Goianiense, mesmo horário de Juventude e São Paulo, mais um jogo no Mané Garrincha, lá em Brasília. O Juventude vendeu o mando, então, Juventude e São Paulo, 6h30, lá em Brasília. E fechando a rodada, às 8 da noite, na Arena Pantanal, o Cuiabá encara o lanterna na competição, o Fluminense, que tem a volta do zagueiro Thiago Silva, hoje estreando depois de 16 anos fora do tricolor, voltando então o monstro Thiago Silva, fazendo essa partida contra o Cuiabá, fechando a 18ª rodada, penúltima do primeiro turno, às 8 da noite na Arena Pantanal. É isso, mandar um abraço aqui para Camila Godoy, jornalista, tá nos ouvindo aqui no carinho da audiência da CBN. Carlão de Freitas, rápidos pitacos sobre Série A do Campeonato Brasileiro. Grêmio venceu, seguro vitória, só o Corinthians tem um jogo difícil daqui a pouco em Salvador, né? Dificílimo, o Corinthians tem um desafio muito complicado, o Bahia um dos postulantes ao título, brigando ali com os gigantes pela primeira colocação. E o Corinthians vem de uma vitória sobre o Criciúma, né? Está com a confiança lá em cima, de repente pode beliscar ali um empatezinho, mas evidentemente pelos números, pelo retrospecto, o Bahia é o favorito. E ontem tivemos o duelo entre Palmeiras contra o Cruzeiro, 2-0 para o Verdão. O Cássio foi um pouco criticado ontem, um dos gols do Palmeiras, hein? Não é por nada, não. O pessoal deu uma cornetada no gigante. Fábio, você que assistiu de pertinho, Sim. Você achou falha? O primeiro gol, né? O primeiro gol que o Flaco Lopes se vira, né? Dá um giro e chuta de fora da área, uma bola rasteira no canto. Ele pulou, tentou ir na bola, mas
pela posição, não sei se chegou atrasado também, não. O Cássio dos bons momentos, acho que chegaria nessa bola. Ah, mas eu queria... Deixa pra lá, vai. Calma, Pio, calma. Vitória importante do Palmeiras, segue na bota do Olha lá, Botafogo. tá passando o lance lá, olha lá, isso daí, ó. Deixa eu ver. Palmeiras vem, atacando, puxou, pé na esquerda. Ah, não, que isso. Só uma curiosidade extra rádio. Deu tempo ontem ainda de ir pro Allianz, Fábio Scheiber? Ah, a gente dá um jeito, né? Rapaz do céu, que coisa, mano. Que amor incondicional. Coisa linda, hein, Fabião? Jornalisticamente, né? Helicóptero, né, Carlão? Estamos falando de Fábio Scheiber, é verdade. Saiu daqui do... Vou falar os nomes. Saiu do Royal... Em meia hora tava lá. Ah, pelo amor de Deus. Agora, aí. a disputa pela ponta da tabela tá bonita, hein? Porque Botafogo venceu o Inter, Flamengo no jogo polêmico venceu o Criciúma, Palmeiras venceu o Cruzeiro. Tá uma disputa interessante, São Paulo vai precisar vencer o Juventude aí pra seguir na cola também, né, Carlão? Super interessante, show de bola. Acho o Botafogo mais maduro que no ano passado. Continuo acreditando mais no Palmeiras e no Flamengo pela qualidade das equipes, mas eu vejo o Botafogo muito pronto para incomodar essa dupla também. 3 horas e 53 minutos. Rafael Pio, aquela pergunta clássica que nunca te fizeram em toda a sua trajetória no rádio. Os times estão escalados e definidos, Pio? Prontinhos, definidos e nesse momento sobem pro gramado. Então, torcedor ouvinte do Futebol Globo, CBN Campinas, aumente o volume do rádio porque vem aí a ficha técnica do jogo. Futebol Globo CBN. Ah, e depois da torcida entoar esse grito, vem a melodia. Aumenta a melodia. Cada nota que é executada arrepia o torcedor do Guarani, que mesmo nos momentos mais difíceis, ouve esse som e se encanta, se alegra e se enche de esperança pro jogo de daqui a pouco em busca da vitória. É o Bugre, definido e escalado pelo técnico pintado. Douglas Borges é o goleiro, camisa 31. Pacheco, lateral direito, veste a 28. Matheus Salustiano com a 13 e Léo Santos com a 3 são os zagueiros. Jefferson é o lateral esquerdo, veste a 17. Meio campo do Bugre com Gabriel Bispo, 33. Matheus Bueno, 18. E Luan Dias com a 10. No ataque, João Vitor tem a 19. Ayrton veste a 30. E Caio Dantas vem com a 99. Confirmando o Guarani, Douglas Borges, 31. Pacheco 28, Salustiano 13, Léo Santos 13, Jefferson 17, Gabriel Bispo 33, Matheus Bueno 18, Luan Dias 10, João Vitor 19, Ayrton 30, Caio Dantas 99. No banco, Álvaro 22, Lucas Adel 12, René Santos 15, Ian 29, Vinícius Iuge 32, Lucas Araújo 21, Anderson Leite com a 5, Marlon tem a 8, Reinaldo camisa 20, Rafael Freitas 26, Lucas Paraíso tem a 7 e Daniel dos Anjos veste a 39. Goiás! Eu sou Goiás Esporte Clube, eu sou Goiás e vou vibrar. O pressionado Márcio Zanardi vem a campo com Tadeu no gol, camisa 23. São 3 zagueiros, Lucas Ribeiro com a 14, David Braz experiente com a camisa 4 e Messias com a 37. Dieguinho é o lateral direito, veste a 20. Os zagueiros Wellington com a 5 e Natan Melo com a 70. O meia Regis tem a 10. Na lateral esquerda, fechando o meio campo, Sander vai com a meia dúzia. No ataque, Thiago Galhardo 33 e Rildo vai com a 60. Tadeu, Lucas Ribeiro, David Braz e Messias. Dieguinho, Wellington, Natan Melo, Regis e Sander. Thiago Galhardo e Rildo. No banco, Thiago Rodrigues 1. Paulo Baia 7, Rafael Gava 8, Ângelo Rodrigues 9, Edson Felipe 19, Diego Caito com a 22, Wellington Matheus 31, Edu 43, Juninho 50,
Luiz Henrique, 88, Edu Júnior, 99 e Marcão, com a 77. A arbitragem do jogo. Comanda Guarani Goiás, Arthur Gomes Rabelo, auxiliado por Aniqueze Gomes e Pedro Amorim Freitas. O homem do VAR, o homem do vídeo é Carlos Eduardo Braga. 3 horas e 57 minutos, ficha técnica completa de Guarani Goiás e agora é hora de opinião aqui na CBN. O comentário do jogo. Carlão de Freitas. Ok, Júlio Nascimento, não tem mais tempo, né, pra ficar aí, que é isso, que é aquilo. Não, precisa vencer. O Guarani precisa vencer hoje, enfrenta um Goiás mais forte, né, um Goiás que individualmente tem mais qualidade que o Guarani. Agora, tudo isso fica em segundo plano. O Guarani precisa partir para cima, vencer o jogo, tem essa boa notícia, né, da recuperação do Caio Dantas, ele sequer desfalcou a equipe, né, lá em Novo Horizonte, fez o gol, aliás, mas saiu com bolsa de gelo e gerou um clima de apreensão, mas está recuperado e vai para o jogo. É uma das armas do Guarani. O Goiás vem com 3 zagueiros, né, talvez o Guarani jogue aí os 3 atacantes para tentar dificultar a saída de bola do Goiás. Tem o Regis como o cara que pode desequilibrar, é o organizador, Thiago Galhardo como o falso 9 também. Mas o Guarani vai ter que se impor desde os primeiros minutos, não deixar o Goiás gostar do jogo. Tem Luan Dias, que é um menino que está em crescimento no Guarani, né? Conta com o Caio Dantas. Jefferson, que vive até uma fase diferente, foi bem em Novo Horizonte, deu entrevista coletiva na semana. Então a gente espera que esses ingredientes positivos, sim, tudo bem que o resultado não veio até agora, mas o Guarani vem numa evolução, pelo menos no nível de atuação. A gente espera que hoje, sim, esta boa atuação possa consolidar aí num resultado positivo para o Guarani iniciar esta recuperação dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. E para transmitir todas as emoções de Guarani e Goiás, muita emoção aqui no Futebol Globo CBN. Todo mundo torcendo para que o Guarani consiga a reabilitação. Guarani. Tem Ziriguidum, tem ele. Legal, Julião. Bola já está no centro do gramado. Vai começar a partida aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Hoje é tudo verde e branco, hein? Guarani de camisas e meias verdes, calções brancos. O Goiás de camisas e meias brancas, calções verdes. Todos eles já posicionados no gramado por conta do árbitro do jogo, o senhor Arthur Gomes Rabelo, lá do Espírito Santo, que vem para comandar a partida nessa tarde de domingão. Horário oficial do futebol, né, gente? Horário oficial do futebol é o domingão, 4 da tarde. Apita o árbitro! A bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Guarani e Goiás. Futebol, vamos CBN. Vai, Bugrão! Pra cima do Goiás. Guarani. Trabalha a bola a equipe do Guarani na bola recuada. Começa tudo de novo lá no sistema defensivo com o Salustiano. Rola a bola com o Leo Santos ali no comando defensivo da equipe do Bugre. Devolve com o Salustiano lá pela esquerda. Vai trabalhando a bola a equipe do Bugre deste comecinho de bola rolando. Comecinho de jogo aqui no Brinco de Ouro. Tem muito futebol para você aqui no futebol da CBN Campinas. Leo Santos recebe ali à frente da grande área. Já faz a abertura com o Pacheco pela direita. Ele faz de domínio, tem marcação para cima dele. Já encontra o Luan Dias. Fez o domínio, encosta a marcação para cima dele. Recua lá atrás com o Leo Santos novamente. O Regis vai para cima, aperta o Regis, Léo Santos escapa da marcação, o torcedor gosta. Opa! Levantou o pé demais, hein? Sente o Rildo na entrada em cima do Léo Santos, que sente muito, camisa 3 da equipe do Guarani. E olha, entrada horrível, Rafael Pio, bem à minha frente. É VAR, hein? Entrada para cartão, né? Sem dúvida nenhuma. Por enquanto o cartão não pintou. E aí o árbitro até colocou a mão no ombro do Rildo, Léo Santos caiu, sentindo demais, deu para ouvir o grito daqui do Léo Santos. Jogadores do Guarani já cercam, a torcida também pressiona o árbitro, mas por enquanto só no papo, Cabelo. Eu acho que é para VAR. Júlio Nascimento, você tá na tela aí, Julião. Lance para VAR. E com o primeiro replay, tive impressão de lance para cartão vermelho, viu, Cabela? É a impressão que eu tive, foi bem à minha frente aqui, Julião, bem à minha frente do Carlão também. Deu a impressão do pé, a sola da chuteira estar sendo mostrada na cara ali do tornozelo e vai pro VAR. Arthur Gomes Rabelo, do Espírito Santo, foi chamado no VAR com 1 minuto e 50 neste momento, ou seja, a falta foi antes do 1 minuto, o Carlão bem à nossa frente. Cara, eu tô vendo o jogo contra a Chapecoense. Da mesma maneira,
Né? Se ele vai pro VAR, fatalmente ele vai expulsar. O lance foi forte, realmente. Poderia ter quebrado a perna do Léo Santos. Vamos ver o que o árbitro vai decidir. Mas muda completamente a dinâmica do jogo se confirmar a expulsão do jogador esmeraldino. Aliás, Cabela, é o mesmo lance do Ian Henrique contra o Sport. Exatamente o mesmo lance. Daí, portanto, então, eu acho que vai ser expulso o Rildo, camisa 80, da equipe do Goiás. Pela entrada com 1 minuto, Pio. Ó, eles estão reprisando o lance no telão aqui do estádio. Cara, agora a não deu pra vai loucura, né? Porque não tem jeito. Não tem jeito. Ele vai com a sola do pé no meio da canela do Léo Santos. É terrível. O lance está com zoom no telão ali, agora sim está aproximando, mas mesmo assim aqui no telão não dá. Está cortando, né, a imagem. Agora não, agora sim. Não, é para vermelho. É para vermelho. É para vermelho. Né, foi semelhante ao... Nossa, por cima. Tá louco, quase quebrou mesmo. Ele foi só no corpo do Léo. Exatamente. Em nenhum momento ele visou a bola. Nenhum momento. É aquela história, né? É começo de jogo. Podemos dizer que o jogador está desconcentrado para um lance desse, Carlão? Muito começo. Ou às vezes concentrado demais, né? Pilhado, né? Porque não justifica, né? Você pode até entrar duro, isso faz parte do jogo, mas entrar por cima com menos de 1 minuto de jogo, meu Deus do céu. Haja pilha, né, Cabela? Pois é, a falta foi com 1 minuto, viu, gente? A falta foi com 1 minuto de jogo. Já estamos com 3 minutos e meio de jogo parado nesse início. O árbitro está voltando, o senhor Arthur Gomes Rabelo está voltando. Ele está buscando ali o jogador, vai pegar o cartão, está procurando o jogador, cartão vermelho. Está expulso o Rildo com 3 minutos e 40, o lance foi com 1 minuto. Eu não me lembro de um jogo, o da Chapecoense foi com 5 minutos. Eu não me lembro de um outro jogo, pelo menos na minha memória, de uma expulsão tão cedo assim, meu caro Rafael Pio. Você se lembra? Ah, não me lembro também, Cabela, não me lembro. No primeiro lance, praticamente, do jogo, né? E agora, foi interessante que quando é mostrado o cartão vermelho, imediatamente o David Braz olha para o restante dos companheiros e bate na cabeça, sabe? Com os 2 dedos assim na cabeça. Ó, tranquilidade, cabeça fria, porque é o que vai precisar agora, né? Pois é, Carlão de Freitas, o Guarani, se tudo aquilo que nós falamos no nosso pré-jogo de hoje, que o Guarani precisa, a gente sabe, já vem falando isso há vários jogos, tem a faca e o queijo na mão. E agora agora é manter a calma, a tranquilidade, está começando o jogo, está com 1 a mais, é uma vantagem significativa, a gente sabe hoje no futebol, com essa coisa física, né, ter um homem a mais é muito importante, então o Guarani tem que ter cabeça no lugar, tocar a bola, que naturalmente o gol pode sair. Tivemos 3 minutos e meio de paralisação nesse VAR com a expulsão do Rildo, o camisa 80 da equipe do Goiás expulso com a falta anotada com 1 minuto de jogo, gente, olha só, hein. Toca para a equipe do Bugre, vem para o campo de ataque, o Jefferson trabalha ali pela intermediária, tabela feita, bota lá na frente o Matheus Bueno, o lançamento é feito lá do lado esquerdo, era para chegada lá do outro lado, quem chegava por ali era o Caio Dantas, não, o Caio Dantas está no meio da área, quem chegava lá do outro lado era o João Vitor, que acaba não chegando na bola, vem Regis, briga pela bola na roubada para cima do Salustiano, faz o break, o zagueirão fica ali marcando, toma a finta, vem entre as pernas, pede a falta, o Regis, o árbitro não foi nada, segue o jogo, trabalha a saída de bola a equipe do Bugre, Bispo recebe pelo meio, toca no Salustiano, e o Regis está lá, falando poucas e boas, lá para auxiliar número 1, lá a dona Anne Kese, foi lá no tete a tete com a árbitra, com o auxiliar lá, que é isso, Regis? Trabalha a bola a equipe do Guarani, Luan Dias, bota do campo de ataque, o lançamento foi feito, desviou ali no meio do caminho, vai sobrando com o Tadeu, que bota a ordem na casa do Guarani. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Vem o Goiás, o lançamento foi feito lá no campo de ataque pro Thiago Galhardo, zaga do Guarani faz o recuo com o Douglas Borges, que está jogando no lugar do Vladimir, que sentiu contusão no vestiário. Trabalha a bola a equipe do Guarani, que vem para o campo de ataque, vem trabalhando ali para a intermediária com o Bispo, faz o domínio, recua, pois não, Fábio Scheibe. Tem bola rolando na Arena Fonte Nova para Bahia e Corinthians e na Arena MRV para Atlético Mineiro e Vasco da Gama pela Série A do Brasileirão. 6:20 de bola rolando, o primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro da Princesa, trabalha a bola pelo lado direito, ali saindo com o Léo Santos, toca na bola, Pacheco, já recebe a bola, domina, joga frente da grande área, pro Caio Dantas, dominou a bola, girou o corpo, a bola rolada muito do lado, o Wellington estava lá para fazer o corte, já faz a ligação com o Regis, ele carrega pelo ciclo central do gramado, vem contra-golpe da equipe do Goiás, aí vem pela intermediária, ele puxa o contra-golpe, faz a abertura lá pela direita, por aí trabalha o Thiago Galhardo, lançamento é feito, comando de ataque, lá na frente o Sander, ele vai recebendo do lado esquerdo, domina, coloca no gramado, encosta
Costa, marcação do Pacheco para cima dele. Ele já faz de domínio, recua para começar de novo. Tudo de novo com o Lucas Ribeiro, zagueirão. Já bota ali pela meia, trabalha a série, bola mais uma vez, vem descendo com o Wellington. Ele bota no campo de ataque, cai no gramado, pede falta. O Pacheco recupera a bola, sai jogando com o Caio Dantas. Toca do lado, Matheus Bueno, carrega agora ali para o campo de ataque, faz a abertura. Lá para lado esquerdo, João Vitor. Recebeu, dominou, fez a finta, vai acima, batida. Espalma, Tadeu! Seria um golaço! Por cobertura, você chegou todo o goleiro Goiás para botar para fora, Pio! E que belo passe do Matheus Bueno, encontrando o João Vitor pelo lado esquerdo. Ele foi muito rápido, né, Cabelo? Porque aquela matada ele traz para a perna direita e já bate, buscando o ângulo do Tadeu, que se esticou, fez a defesa, boa defesa, escanteio, lado direito, ataque do Bugre. Escanteio, e o auxiliar tá brigando ali com o jogador o Sander, tá mandando voltar, ele tá bem longe da bola e a distância tá correta. Ai, vamos ter emoção nesse jogo, hein? Vem bola pra grande área, levantamento feito na segunda trave, sobe a zaga de cabeça pra botar pra fora. Era o Natan que tava por ali, fez o desvio, jogou pra fora, escanteio. É pro Guarani, é lá pelo lado esquerdo, é o segundo do jogo, seguido, hein, Pio? Seguido. Seguidinho, aí o último toque realmente foi do Natan. Dessa vez o escanteio é lá pelo lado esquerdo que o João Vitor cobra. Já foi cobrado, curtinho, devolve, João Vitor com ela, bico da grande área, tenta o lançamento, a bola volta lá pelo lado esquerdo. Mais atrás, trabalha, chegada, Jefferson, prepara uma batida, explodiu em cima da zaga, sai jogando em contra-golpe, vem com o Thiago Galhardo puxando o contra-golpe da equipe do Goiás. O Matheus Bueno comete a falta, o árbitro para, é falta que favorece a equipe do Goiás ali no sistema defensivo. 8 minutos e meio. O Carlão, o Goiás já mostrou que a saída é rápida, então o Guarani tem que estar muito atento, muito atento. Só que tem que tomar muito cuidado, principalmente, para não ficar exposto como estava neste contragolpe, né? Por sorte, o contragolpe do Goiás, ele está armado ora com o Thiago Galhardo, ora com o Regis, que são lentos, né? Na saída de bola, embora tenham qualidade. Mas são lentos, então o Guarani consegue, com a marcação, neutralizar. Mas tem que tomar muito cuidado. O Goiás armou com a primeira linha de 5 e esse contra-ataque com o Regis aí. Chega a zaga do Guarani para fazer o corte ali pelo meio, Bispo. Briga pela bola, bola espirrada, sobra com o Wellington, devolve lá pela direita, era para o Regis, se estica por baixo para fazer o corte. O Bispo tava lá, Gabriel Bispo para cortar. Já bota o Guarani no campo de ataque, lançamento é feito pela direita, vai chegando aqui pelo lado esquerdo. O Ayrton fez a finta bonita, preparou, bateu, pega o goleiro! Tadeu! Ele se esticou todo, caiu de mau jeito, bota a mão na coxa, não sei não, hein, Pio? Escanteio para o Bugrão. Mas que lançamento lá do campo defensivo, ainda com o Jefferson atravessou, olha, praticamente 80 metros do campo, encontrando o Ayrton pelo lado esquerdo, pelo lado direito. Ele trouxe para a perna esquerda e bateu. Grande defesa do Tadeu, escanteio lado direito. Já cobrado o Ayrton, fica com ela pertinho da linha de fundo, vem cruzamento para o meio da grande área, David Braz sobe de cabeça para fazer o quarto, ela volta com o Luan Dias, coloca no gramado, encara, a marcação que vai para cima dele, devolve ali pela meia com o Matheus Bueno, recebe, domina, preparou o cruzamento, preferiu o toque, curtinho, a bola rolada, chegou o Ayrton batendo, prensado na hora H, volta a bola com o Matheus Bueno, preparou a batida, explodiu na zaga, volta com o Matheus Bueno, ele olha pelo lado direito aqui, pede calma para a chegada do Luan Dias, devolve lá do lado esquerdo com o Jefferson, trabalha o Guarani, fiquei praticamente encurralado ali, a equipe do Goiás ao redor da grande área, trabalha a equipe do Guarani, vem tocando a bola para o campo de ataque, vem pelo lado direito, por ali com o Gabriel Bispo, rola a bola com o Luan Dias, domina a bola, aperta a canhota, busca alguém para o passe, todo fechado, a equipe do Goiás, ele vem carregando, inverte a jogada lá do outro lado com o Salustiano, já domina a bola, zagueirão da equipe do Bugre, bota no campo de ataque com o Matheus Bueno, recebe lá pela meia esquerda, devolve pelo círculo central do gramado com o Léo Santos, vai tocando a bola de um lado, de outro, a equipe do Bugre, vai buscando um espaço ali na marcação da equipe Esmeraldina, trabalha mais uma vez ali pela meia, Luan Dias, devolve lá do lado esquerdo, Matheus Bueno, recebe a bola, faz de domínio, toca do lado, fez a tabelinha, João Vitor, devolve, lado esquerdo, Jefferson, escapa da marcação, devolve mais atrás com o Matheus Bueno, parece que está mais solto a equipe do Guarani, nesse momento do jogo, vai tocando a bola, vai tocando com tranquilidade, vai buscando espaço com calma, para penetrar ali no meio da zaga do Goiás, vem Léo Santos com ela, volta a bola pela direita, mais uma vez com o Pacheco, faz de domínio, puxa pelo meio, escapou da marcação, preparou cruzamento na área, sobe de cabeça o Messias, para fazer o quarto, a bola volta, Guarani mais uma vez com ela, vai ficando com a segunda bola, toca ali pelo meio, vai para a tabelinha, bola enfiada no meio da área, chega por baixo, Caio Dantas, está dividida, vem Thiago Galhardo brigando por ali também, tem o Bispo para cima dele, comete falta. Jogo parado, é falta que favorece o Goiás ali pertinho da grande área. Vamos girar. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 11 minutos e meio de bola rolando. Primeiro tempo de jogo. 16ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. O Guarani vai jogar o jogo todo com um jogador a mais, hein? Foi expulso com 1 minuto o Rildo. E o placar CBN tá assim, ó. Guarani 0. Goiás Também 0, Fábio Scheibe.
Central da Bola. Pela Série A do Brasileiro, na Fonte Nova, 9 minutos do primeiro tempo, segue Bahia 0, Corinthians também 0. 0-0 também é o resultado para Atlético Mineiro e Vasco da Gama em Belo Horizonte. Mais cedo, o Grêmio fez 2-0 no Vitória. Vem Bugrão pro campo de ataque, lançamento feito lá pela esquerda, pintou o cruzamento, desvio, foi pra bola, escanteio pro Guarani, é o quarto no jogo, Pio. A tentativa e a cobrança vai ser do João Vitor. João Vitor, cobra curtinho, quem vai ali, chega na bola pra ficar com ela, é o Jefferson, toca de volta, João Vitor, pinta cruzamento, bateu em cima do marcador, ela volta com o Jefferson, mais uma vez ele atrás, pra fazer o domínio, rola a bola com o Matheus Bueno, ele tem Luan Dias aberto lá pelo lado esquerdo, deu um tapa na bola, bola enfiada, muito fechada. Chega a marcação ali do Dieguinho, só acompanha, bola para fora, tiro de meta, passe feio, horrível, nessa boa chegada da equipe do Guarani mais uma vez. Agora, Carlão, estamos com 12 minutos e 50 desse primeiro tempo. Depois da expulsão, o Goiás teve a chance de 2 contragolpes, pararam na zaga do Guarani, daí para frente, só Guarani. Só Guarani, o que é muito natural, né? Teve com 2 lances efetivos, 2 boas defesas do goleiro Tadeu, mas o Guarani tem que ter calma, né? Alargar o campo, fazer com que o Goiás se canse, ficar com a bola, né? E ser efetivo. Né, ter a oportunidade, tentar arrematar de longa distância, o que é importante também, e tomar cuidado com esse contragolpe. Essa vai ser a arma do Goiás, é o contragolpe, neste momento sendo puxado pelo Regis, ele vai ser o homem da saída do Goiás. Luan Dias, que tem que ser o homem de armar a equipe do Bugre. Rola a bola lá pela esquerda, chega com Jefferson, domina. Matheus Bueno, devolve para começar. Opa, levantou o pé demais ali. Ali era o Matheus Bueno, né? Quem fez o passe foi o João Vitor. Pacheco recebe pro lado direito, já faz o domínio. Tem o Bispo ali pela meia, recebe a bola, devolve no Pacheco. Domina a bola na perna direita, inverte a jogada. Lá do outro lado esquerdo, no peito do Jefferson. Coloca no gramado, pintou o cruzamento, veio o rasteirinho. David Braz estava lá para fazer o corte. O Dieguinho de cabeça. Ele faz o corte, sobra de bola com o Matheus Bueno. O Guarani aluga meio campo, vem para cima do Goiás. Léo Santos com ela, já dá um tapa na bola pela direita, mais uma vez com o Pacheco. Recebe, faz o domínio, prefere. Ô, Pacheco, aí não, né, Pacheco? Aí o passe, vou falar pra você, hein? Brigou pela bola o Gabriel Bispo, mas o árbitro pegou uma falta. Eu não vi falta aí não, viu? Ele deu a falta do Caio Dantas, mas não existiu, né? O Caio foi com o corpo pra cima do Natan, só pra proteger. Aí a bola sobraria pro Matheus. Ô, Cabelinha, tô ouvindo aqui a torcida do Goiás cantar. Aí falei, deixa eu olhar, porque vieram em bom número. Aí eu olhei, cadê a torcida? Eu imagino que eles estejam ainda no portão, não entraram. Porque tá aqui, tá dando pra ouvir a torcida do Goiás cantar, mas eles ainda não estão no estádio. Daqui a pouquinho eles entram então, hein? 14 minutos e 40. Falta pro Goiás, o Tadeu tava lá para fazer a cobrança, o goleirão já bota no campo de ataque, o lançamento é lá pela ponta direita, lá pro Thiago Galhardo, chega o Salustiano, a bola vai para fora, o arremesso é manual que favorece a equipe do Bugre. O próprio Salustiano vai para a cobrança, não, deixou ali pro Jefferson, a dona Anne Kese tá ali do lado, só organizando a cobrança do manual, fala que é um pouquinho mais atrás ali. Ele vai lá para fazer a cobrança, o Jefferson. Ele busca alguém do lado do Salustiano. Volta com o Jefferson. Passe esticado, muito longo. Briga pela bola. A equipe do Guarani ali consegue consertar, porque a bola foi recuada lá com Douglas Borges. Trabalha a série bola com o Pacheco, livre de marcação. Tem uma avenida pelo lado direito. O Pacheco bota a velocidade, já vem para o campo de ataque. Vem carregando a equipe do Bugre. Já levanta a cabeça, toca do lado. Luan Dias devolve pela meia. Quem chega por ali é o Bispo. Domina a bola, puxa de um lado, carrega do outro. Devolve a bola com o Luan Dias. Marcação tá para cima dele ali do Wellington. Ele devolve pela meia com o Bispo. O Bispo encontra o Salustiano lá do lado esquerdo. Faz o domínio. O camisa 3 da equipe do Guarani encontra o Jefferson. Devolve na meia direita, meia esquerda com o Matheus Bueno. Devolve a bola com o Jefferson mais uma vez. Encosta a marcação do Dieguinho. Ele dá um tapa na bola, faz abertura ali pelo círculo central do gramado. Deu um tapa na bola pela direita. Pacheco recebe a bola. Mais uma vez o Guarani vai buscando espaço. Preparou o cruzamento. Pacheco na grande área. Sobe de cabeça. O Lucas Ribeiro faz o corte. A bola volta aqui pela entrada, pela frente da grande área. E a falta do Léo Santos para cima do Regis. E o Regis olha para o auxiliar. Fala 1, 2, 3. Eu não sei nem se teve 3 faltas já para a equipe do Goiás, viu, Pio? 2 foram em cima do Regis, né? Ou pelo menos uma foi, a outra ele reclamou que queria, mas não aconteceu. E chegou a torcida do Goiás, está aqui. Verdade, em bom número, inclusive. Tem jogador do Goiás que caiu dentro do meio da área. Parece que de longe aqui, olhando é o Dieguinho, ou Messias. Dieguinho, é o Dieguinho, camisa 20, está sentindo
lateral direito tá sentado no gramado, ou sentindo ou arrumando ali chuteira, alguma coisa assim, mas tá sentindo. Ele deu aquela esfriada pro torcedor chegar, se acomodar ali na arquibancada do Brinco, né, Carlão? Chegou um bonde brabo dos caras aí. Olha lá. É a gente ali, hein? Chegou um pessoal aí fazendo muita festa aí com o Goiás. Será que eles sabem que o Goiás tá com um a menos? Pois é. Desde o primeiro minuto? Aí chega o menos avisado lá no meio e fala, nossa, tô contando, só tem 10 em campo. O cara vai falar, será que eu bebi demais durante a viagem? Mas aí ele veria 22, né, Carlão? Falta pro Goiás, lançamento feito, sai jogando a equipe do Bugre da recuperação do bola. Luan Dias chega atrasado, o lance, ela sobra com o Wellington. Ele já faz o domínio, quem vem no lance para fazer o domínio mais uma vez aqui pelo lado direito era o Natan, devolve com o David Braz, recua lá com o Tadeu, já domina o goleiro, sai carregando a bola de perto da canhota, despacha a bola fora da grande área, bota no campo de ataque, o Pacheco sobe de cabeça, só que o Cabecinho sai na contramão, vem Regis pro domínio, escapa da marcação, vai pro gramado, leva vantagem a equipe do Goiás ali pela intermediária com o Wellington, já abre lá pela direita, vem Dieguinho pro campo de ataque, domina a bola, recua no círculo central do gramado com o Natan, já liga o Wellington, mais uma vez na perna direita, ele faz o domínio, busca espaço, tenta ali, fazer o lançamento, prefere o toque mais atrás, vai recuando o Goiás, fica ali com o Messias, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Monroe Amortecedores é sinônimo de segurança e qualidade para o seu veículo. Em 2024, cada compra apoiará a educação junto ao Instituto Ayrton Senna. Monroe, a primeira para o mundo, para você. Cabelo. Diga, Pio. Agora, como é gostoso duas torcidas no estádio, né? Porque a do Guarani tava ok. Chegou a do Goiás fazendo barulho, a do Guarani já respondeu e aí virou uma festa. Trabalha, o Goiás vem pro campo de ataque com o Sander. Ele deu uma pedalada, não sei, esquisita. Eu nunca vi uma pedalada dessa, viu? Acho que o pneu furou da bicicleta ali, da pedalada. Estranho, ele ameaçou de um lado, saiu do outro. Quase que ele cai. Ô, Sander, presta atenção aí, rapaz. Tadeu com ela, lá na frente da grande área, já faz o lançamento, bata no campo de ataque, o lançamento foi feito, quem sobe de cabeça foi ali pela intermediária, o Salustiano, devolve no campo de ataque, mas só tem o Messias por ali, para fazer o domínio, zagueirão da equipe do Goiás, devolve com o Natan lá pela direita, adianta a marcação, a equipe do Bugre, sobra com o Dieguinho lá na lateral do campo, tenta a finta, vem pro meio, o desvio foi feito, a bola foi para fora, o arremesso é manual que favorece a equipe do Goiás. 18 minutos e 50, tá 0-0 para você que está chegando agora. Como chegou a torcida do Goiás? O Goiás joga com a menos, viu? Foi expulso, a expulsão foi a 4 minutos, tá? Mas a falta foi a 1 minuto de jogo. O Rildo mostrou a sola da chuteira na canela do Léo Santos, foi expulso, comecinho de jogo, ou seja, vai jogar o jogo inteiro a equipe... Ih, rapaz, olha lá, o tal do Galhardo. O tal do Galhardo deu um totozinho na bola ali, parece que pintou cartão para alguém ali de graça da equipe do Goiás. E a confusão continua lá, viu, Pio? E o próprio Galhardo, né? Foi quem recebeu o cartão amarelo, camisa 33 do Goiás. E agora fecha o tempo ali, né? A equipe do Goiás vai catimbar para tirar um jogador do Guarani também, né, Carlão? E atenção, nós falávamos, né, Cabelo, aqui em off, o time do Goiás é experiente, o time do Goiás é matreiro. O jogador do Guarani saiba disso, que tem a cabeça no lugar. É aquele famoso ditado do professor Abel Ferreira: cabeça fria, coração quente. O Goiás vai tentar catimbar o jogo. O Guarani não pode cair numa armadilha dessas, hein? O Regis vai lá falar com a auxiliar mais uma vez. Lá, abraça o Pintado lá no banco de reservas da equipe do Guarani. O banco inteiro do Goiás vem ali falar com o quarto árbitro. A confusão começou porque o jogador do Goiás deu um toque na bola, foi pro Thiago Galhardo. Aí o Messias... O Gabriel Messias, ele abaixou para pegar a bola, o Galhardo daquele totozinho para tirar da mão dele. Aí a confusão começou, Pio. O Cabeli começou antes ainda, tem um outro detalhe, que é porque seria a cobrança do arremesso lateral, tipo assim, 1 metro para trás do que ela realmente aconteceu. Aí o árbitro manda voltar, a bola tava no gramado, aquela coisa toda. Ele distribui agora um monte de cartão, que eu já confirmo todos, mas por causa de uma cobrança de arremesso lateral que era 1 metro para trás. E o Thiago Galhardo continua reclamando com o árbitro. O senhor Arthur, o Galhardo é aquela famosa raposa da bola, né? Ele vai tentar catimbar, vai tentar provocar o jogador do Guarani. O Guarani não pode cair. Aquela força mental que a gente tem cobrado do Guarani, a parte psicológica. Não pode entrar numa armadilha dessa. O David Braz de novo lá, conversando com todos os jogadores do Goiás lá, botando calma em todo mundo, pois não. Então só para confirmar, né? Aí o Wellington, camisa 5 do Guarani também, do Goiás recebeu. E o Luan Dias, camisa 10 do Guarani. Aí, portanto, então... Foram só no lance 3 cartões amarelos
distribuídos ali pelo senhor Arthur Gomes Rabelo, o árbitro da partida aqui no Brinco de Ouro. Goiás trabalha a bola no campo, ataque, lançamento foi feito, Salustiano sobe de cabeça, escora, a bola vai para fora. Emanuel que favorece a equipe do Goiás lá pela direita. O Regis acompanha a bola, mas não pega, deixa lá a cobrança para o Dieguinho, que chega lá pela direita para fazer a cobrança com as mãos, o camisa número 20. Ele vai tomando distância ali para jogar a bola lá na área, hein? Toma distância, não, prefere tocar curtinho ali com o Galhardo. Devolve a bola com o Dieguinho, toca no meio, teve desvio, ela sobra com o Wellington, devolve lá pela direita com o Natan. Rola a bola mais atrás com o David Braz de primeira, faz o lançamento lá pela ponta direita, passa por todo mundo. O Jefferson só vai acompanhando, o Dieguinho faz a pressão, bola vai para fora, tiro de meta para a equipe do Bugrão, girando. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da Chevy Campinas. 22 minutos de bola rolando o primeiro tempo. Não temos 22 de bola rolando, né? Muita parada até agora, né? Muitas paralisações nesse comecinho de jogo ainda. 22, é o cronômetro marcando. 22, primeiro tempo. 16ª rodada, tá catimbado o jogo. Placar CBN está assim, ó. Guarani. 0 para o Bugrão. Goiás. 0 para o Goiás. Fábio Scheibe. Central da bola. Ontem, pela 16ª rodada da Série B, o América Mineiro ficou no empate com o Amazonas 0-0. O CRB fez 1-0 no Ituano e o Paysandu bateu a Ponte Preta por 1-0 lá na Curuzu. Mais tarde, às 6h30, no Santa Cruz e em Ribeirão Preto, tem Botafogo e Brusque. Futebol Globo CBN. Esse é Fábio Scheibe, o homem do helicóptero. 22 minutos e 50, vai trabalhando a bola mais uma vez a equipe do Guarani no campo de ataque lá com o Salustiano, já domina, rola a bola lá pelo lado esquerdo com o Jefferson, de perto da canhota, devolve com o Léo Santos, o círculo central do gramado, já volta a bola pela direita com o Pacheco, domina, todo encolhido a equipe do Goiás, só de butuca no Guarani que vem para ataque, Luan Dias recebe, bico da grande área, tenta a finta, perde a bola, recupera o Goiás, vem Regis por baixo, chega atrasado, Pacheco, dá um tapa na bola pro Léo Santos, já faz a abertura com o Jefferson, lá pelo lado esquerdo, preparou o lançamento, preferiu o chute, vem rasteirinha, zaga faz o corte, vem Mexias para dar um bico na bola, tira o perigo da frente da grande área, briga por ela ali o Regis, briga por ela ali também no bolo o Léo Santos, a bola sobe, desce, o Regis vem para cima do Pacheco, comete falta, leva vantagem a equipe do Guarani, bola lançada, lá na ponta direita, Ayrton chegou, cruzamento, vem para o meio da grande área, sobra de bola, preparou a batida do bate e rebate, voltou, Luan Dias, preparou, Tadeu, sobra de bola, batida, desvio para fora! Guarani! Defesaça, mais uma do Tadeu. A bola tá certo que foi na direção dele, mas fez defesaça, o goleiro do Goiás salva a equipe esmeraldina de novo, Bill. Até porque foi a queima-roupa, né? Nas duas tentativas do Luan Dias. Na primeira delas, ela explodiu no Sander. Depois voltou, belíssima defesa do goleiro Tadeu. E aí, quando ela sobra pro Caio Dantas, quase na pequena área, também a batida, chega o desvio. Ela vai para escanteio pelo lado direito. Tá sentindo, tá caindo o Caio Dantas, mas o Tadeu trabalhou e trabalhou bem demais, hein, Cabela? Pois é, já tá se safando a equipe do Goiás, o Bugrão vem pra cima, tem mais um escanteio. Quinto escanteio no jogo, quinto escanteio pro Guarani. É pelo lado direito a cobrança do Guarani. Quem chega, João Vitor, na cobrança tem o Ayrton, Luan Dias, na verdade, da cobrança. O Ayrton tá ali pertinho, ele toca mais atrás, o Jefferson recebe, lado direito, rola a bola, Matheus Bueno de frente para a grande área, inverte a jogada ensaiada, sobe, Natan de cabeça, bateu cabeça com cabeça ali, hein? O Natan me parece que é o Bispo, ou é o Salustiano, um dos dois ali, ô Pio. É o Salustiano, o Bispo tá ali, ó, ele tá de costas, mas é o Salustiano. O Natan, os dois caídos, me parece que o do Goiás levou a pior, né? O departamento médico já tá em campo, o jogador do Guarani, aos poucos, já vai se levantando. O Natan tá caído, camisa 70. Agora, Carlão, o Guarani, o Guarani tem que fazer um gol. Cabela, tô quase para dizer, quase não, porque eu vou falar, o Guarani tá caindo na armadilha do Goiás. O Goiás está conseguindo picar o jogo com jogadores experientes, está conseguindo irritar já o torcedor do Guarani. O Guarani chegou 3 vezes com perigo, 3 vezes com chances reais e as 3 vezes o goleiro Tadeu participou. Tem a vantagem numérica, então naturalmente vai ficar mais com a bola e com mais possibilidade de criar chances claras. Agora o Goiás está conseguindo levar o jogo, né? Embora não tenha criado nenhuma oportunidade, o Douglas é um mero espectador, mas vai levando o jogo, vai catimbando, teve esse lance de cabeça, vai ficar ali 1 minuto e meio, depois tem uma falta aqui e tal, e vai levando. E o Guarani não vai conseguindo tomar as rédeas da partida, apesar das 3 chances claras de gol. Então tem que ser efetivo, tem que ser intenso no jogo, coisa que o Guarani não está conseguindo. E o Goiás vai levando o jogo, vai descansando e vai picando a partida, o que é interessante para o time esmeraldino. Tá em pé já o Natan, também está em pé o Salustiano. Tudo bem com eles, né, Pio?
Tá tudo bem com eles. Agora o árbitro vai naquela, né, de bola ao chão ali pro Goiás ter a posse da bola. Já estamos com 26 minutos e meio. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. O departamento médico também velhaco pra caramba, né? Ó o Natan tomando uma aguinha ali, porque ele poderia voltar, né? Ele foi atendido, então tem que ir pra fora. Aí o árbitro autorizou o retorno dele. Aí agora que ele tá pedindo, ó, pra voltar, agora o juizão vai dar uma segurada, quer ver? Mas o Zanardi tava passando instrução para 3 jogadores. E quando ele estava, inclusive, com a prancheta ali mostrando para os jogadores, e o massagista ali parou com a bolsa, colocou no gramado. Então, e vai levando o jogo, e isso, Cabela, isso vai irritando os jogadores do Guarani. Os jogadores do Guarani já estavam gesticulando com relação a tempo. E aí, nervoso, você já não tem tanta cabeça para criar jogadas. Então o Goiás está conseguindo levar o jogo. O Guarani tem que botar intensidade na partida. 27, já passamos de 27 minutos deste primeiro tempo, tá 0-0 no placar do jogo. O Guarani joga com a mais, hein? Aliás, o Guarani joga o jogo todo com um a mais, o Goiás joga com um a menos. Expulso com 1 minuto o Rildo. Entrada dura para cima do Léo Santos, primeiro lance do jogo. Trabalha a bola mais uma vez lá pela esquerda, equipe do Bugre, vem com Jefferson, domina a bola à frente do banco de reservas do Goiás, devolve com o Salustiano, mais ali no sistema defensivo, mas já no campo de ataque. É o último homem praticamente do Guarani. Ele faz o lançamento, joga a bola para a grande área, sobe lá dentro, de cabeça para fazer o quarto, Lucas Ribeiro. Ela sobra com o Galhardo, tenta o toque da bola, joga errado, a bola vai para fora, arremesso é manual e favorece a equipe do Guarani, é lá pelo lado esquerdo. Jefferson chega na cobrança, faz o arremesso, começa de novo lá com o Luan Dias. Rola a bola no círculo central do gramado com o Léo Santos. Encontra o Pacheco. Pela direita ele vem trabalhando a bola, vem para o campo de ataque. Encara, tem 2 jogadores na marcação. Ele passa entre os 2, vai lá na linha de fundo, já faz o cruzamento, joga na segunda trave, passa por todo mundo, sobra com o Jefferson, briga pela bola, joga mais atrás com o João Vitor, recebe, domina, carrega, linha de fundo, faz o break, busca a perna direita, toca com o Matheus Bueno, devolve com o João Vitor, a batida, teve desvio, bola para fora. Batida rasteirinha, explodiu ali no Mexias, foi pra fora, escanteio, é mais um pra equipe do Bugrão, Pio. E a jogada de novo rápida, né, Cabela? Chegou a batida, o zagueirão do Goiás pressionando, escanteio, o João Vitor cobrou. Curtinho, lá com o Luan Dias, faz o cruzamento, vem bola pra grande área, passa por toda a grande área. Ela vai saindo em arremesso manual que favorece a equipe do Goiás, tem formação, tem gol, tem Fábio Scheibe. Tem gol na Série A do Brasileirão, lá na Arena MRV, é gol do Atlético Mineiro contra o Vasco, gol de Hulk. 1-0 pro Atlético contra o Vasco da Gama. Vamos chegando a 29 minutos. Fábio Scheibe deu toda a informação e o arremesso manual não foi cobrado dele, só agora. Natan fica com ela, devolve com o Sander, rola a bola com o Wellington, domina, tem marcação do Bispo pra cima dele. Ele tenta inversão de jogada, lá do outro lado que chega o Jefferson, agradece o presente, toca a bola com o Luan Dias, que devolve o lançamento pro Jefferson lá na ponta canhota, tem marcação do Mexias pra cima dele. Ele ajeita na perna esquerda, vem lançamento, forte demais. Tá precisando dar uma calibrada no pé, que cruzamento que vem de lá. O Luan Dias fez o cruzamento muito forte, o Jefferson faz o cruzamento muito forte. E o Guarani no ataque, Carlão, não tem jogadores de estatura alta para competir ali, por exemplo, com o David Braz, o Lucas Ribeiro, até mesmo o Messias. O Caio Dantas tem essa característica, mas também ele é menor que esses atletas do Goiás, né? Tô percebendo que os jogadores... Olha o Bugre. Segura aí, recuperação da equipe do Guarani, toca a bola ali pela direita, passou errado. Recupera o Goiás, vem o Regis, segura aí, Carlão. Tenta sair rapidamente a equipe do Goiás, lá pela direita com o Dieguinho. Ele carrega, faz a finta, breca, busca o espaço, toca mais atrás, começa tudo de novo com o Natan, vem por baixo, recuperação de bola da equipe do Bugre. Vem ali com o Luan Dias, faz a abertura pela direita, o Ayrton, de frente pro gol, preparou, bateu, Tadeu, a sobra de bola! Guarani e Depois de mais uma grande defesa do Tadeu na finalização do Ayrton. Ela sobrou para Caio Dantas com um gol escancarado, botou para o fundo do gol, estufou a rede. A 30 minutos deste primeiro tempo. Bota o Bugrão à frente, deu Giriguidum, Caio Dantas.
Ele botou pro fundo, o gol Guarani tá 1-0 pra cima do Goiás. Rafael Pio. E a princípio ficou se lamentando o Ayrton, porque o passe do João Vitor espetacular pro camisa 30. Ele dominou, ajeitou pra perna direita e bateu. O Tadeu fez uma defesaça com a mão direita, só que aí ela sobrou pro Caio Dantas, que não teve dúvidas e meteu o pé direito na bola pro fundo do gol, abrindo o marcador no brinco de ouro. Caio Dantas foi pra rede e foi pra galera. 1-0, Guarani tá na frente. Tá na frente o Bugrão. Caio Dantas. O jogador, podemos dizer, mais regular do Guarani nessa fase ruim do Guarani. Mais ou menos isso, Carlão? Sem dúvida, Cabelo. A vitória do Guarani passa, olha aí... Só mexer de cabeça, vai lá, Carlão. A vitória do Guarani passa pelos pés do Caio Dantas, né? É um cara artilheiro, é um cara que está se comprometendo com a causa, já está ganhando aquela identificação com a torcida e tem aquela coisa do artilheiro, né? A bola sobrou para ele e ali é a especialidade, ele fez o gol. E o gol que já era para sair, o Guarani já estava caindo na armadilha do Goiás, sai o gol, tem um pouco mais de tranquilidade, o Goiás com um jogador a menos, o Bugre pode tocar a bola e respirar aliviado. Agora... esse tal de Tadeu é brincadeira, hein? É goleiraço, né? O Tadeu é goleiraço. Baita goleiro, hein? Fez mais uma grande defesa. Deu azar porque o rebote sobrou justamente do pé do Caio Dantas. Porque se não sobra do pé do Caio Dantas, ele teria salvado o Goiás mais uma vez. E vem Bugrão, vem pra cima, vence o jogo. 1-0, abertura pela direita com Pacheco. Recebe, domina, devolve. Luan Dias, perna canhota, rola a bola com Messias. Ali pela meia direita, devolve lá do outro lado. Fez o passe com o Salustiano. Já encontra o Jefferson, rei da lateral do campo. Puxa Dieguinho pra cima dele. Rola a bola mais atrás com o Matheus Bueno. Escapa ali pela meia, vem com o Gabriel Bispo. Devolve, Matheus Bueno, lá pela esquerda. O Galhardo acompanha de longe. Faz o domínio, Matheus Bueno, mais uma vez, vai buscando espaço ali o Bispo. Encontra o Léo Santos já pela direita e fez o passe pro Pacheco. A torcida canta, a torcida vibra, a torcida empurra, joga com o Guarani nessa tarde, precisa do torcedor aqui nessa tarde. Trabalha a linha de fundo, o Pacheco foi lá no fundo, cruzamento direto para fora. Só tiro de meta. Muito forte esse lançamento aí, hein, Pio? Muito forte, né? A bola já tinha até saído, inclusive, quando o camisa 28 do Guarani chegou. Tentou o cruzamento Pacheco, mas mesmo que fosse bom, ela já tinha ultrapassado a linha de fundo. 1-0, Bugrão na frente. Ô, Cabela, antes de sair o gol, eu já ia fazer uma observação. Eu tô sentindo os jogadores de beirada do Guarani ansiosos na hora do cruzamento, né? O Pacheco já deu 2 cruzamentos ali com muita força e pouca qualidade. E o do lado esquerdo, o Jefferson também, você chamou a atenção para força, o excesso, né? Às vezes é o excesso até de vontade, mas calma, respira, faz o cruzamento, faz o movimento certo para pegar o Caio Dantas de frente, né? Porque aí facilita no duelo contra o Tadeu. Vamos girar tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 34 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo aqui, Brinco de Ouro da Princesa, 16ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Placar CBN tá assim, ó. Guarani. 1 para o Bugrão, Caio Dantas. Goiás. Nada para a equipe do Goiás, Fábio Scheibe. Central da bola. Pela Série A do Brasileiro, na Fonte Nova, 32 minutos do primeiro tempo, Bahia 0, Corinthians também 0. Às 6h30 tem Fortaleza e Atlético Goianiense, Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense, e o São Paulo encara o Juventude lá em Brasília. Futebol Globo CBN. Trabalha a bola, mais uma vez a equipe do Bugre do campo de ataque com o Léo Santos, encontra ali o Salustiano pelo ciclo central do gramado, o Regis vai correndo atrás da bola ali pelo meio campo, toca na bola para Matheus Bueno, busca o espaço com alguém, ninguém chega, quem chega lá pela esquerda é o João Vitor, rola a bola com o Jefferson, tenta a devolução, bola para fora, revista manual para o Guarani, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Léo Santos ergueu o braço, pediu a bola, vem com ela para o campo de ataque ali pela meia direita, armando a equipe do Guarani, deu um tapa para o Ayrton, lado direito, pertinho da lateral do campo, faz o domínio, devolve com o Léo Santos, adianta a marcação, uma equipe do Goiás, Pacheco fica com ela pela direita. Fez o passe para o Caio Dantas na entrada, grande área, chegou por baixo Messias. Fez o corte, Luan Dias briga pela bola ali à frente da grande área, recebe falta, mas leva vantagem a equipe do Guarani. Lá pela esquerda, quem chega é Jefferson para fazer o domínio, devolve do Matheus Bueno. Agora o árbitro manda seguir o jogo. O árbitro deu a vantagem, o jogador do Guarani não quer a vantagem. Não queria vantagem, é isso, né, Pio? É isso, tá sentindo o Luan Dias, até porque o Natan já tem cartão. Então talvez, né? Pois é. Todo mundo parou ali pro atendimento do jogador, bota a bola pra fora então. Se quer que atenda o jogador Luan Dias, coloca a bola pra fora. Não é verdade? Não fica tocando um lado de outro, o jogador fica caindo esperando o árbitro. Põe a bola pra fora e pronto. Olha lá o passe errado, olha, vai dar confusão, gente. Vai ter confusão, olha lá. Chega rasgando e vai dar confusão de novo, olha lá. Fechou o tempo.
Fechou o tempo de novo. É isso que o turma do Goiás quer e o Guarani tá caindo na pilha, meu caro Rafael Pio. Tá caindo na pilha, Cabela. Até porque agora o Messias está recebendo o cartão amarelo. É o primeiro, o David Braz, melhor dizendo, está recebendo o cartão amarelo. É o primeiro que recebe, porque provavelmente vai ter mais. O Luan Dias ficou caído. Aí é o seguinte, o Reinaldo, eu fiquei com a impressão que ele até tocou de lado para tentar colocar essa bola para a linha lateral. O Dieguinho, me pareceu, o jogador do Goiás, aproveitou e saiu correndo com a bola, sem o fair play. E aí a falta aconteceu e por isso toda a confusão. Pois é, mas demorou, o Guarani demorou para colocar a bola para fora, que tem o Luan Dias caído. E quando coloca para fora, coloca assim com displicência, não é menosprezo, mas dá um toquinho na bola. O jogador do Goiás está no jogo, ele quer jogar. Num primeiro momento, o Matheus Bueno, ele até faz o sinal para jogar para fora, mas o próprio árbitro disse, não, vai, toca o jogo. E aí a bola volta para o Matheus Bueno e ele joga com displicência. Aí o Galhardo... Raposa, né? Aliás, é uma tática do Goiás. O Goiás vai tentar catimbar o jogo. Tanto é que a bronca que o David Braz dá no Matheus Bueno é para tentar intimidar ou gerar uma reação do Matheus Bueno para ele levar o cartão vermelho. Essa vai ser a tática do Goiás. Com os jogadores experientes, o Guarani tem que ter muito a cabeça no lugar. Tá ganhando o jogo, não vai cair na pilha desses caras. Cabela. O Pintado tem que chamar todo mundo ali e falar, gente, não entra na deles, calma. Fala, Júlio. Só com a ajuda do recurso da televisão aqui, o Marcão no banco tomou cartão amarelo e um destaque para o Reinaldo no banco de reservas. Ele foi muito inteligente, vendo que os jogadores do Guarani dentro de campo estavam bem irritados, ele chamou a confusão para ele no banco de reservas, para a arbitragem olhar para o banco e não expulsar ninguém dentro de campo. Aí, portanto, tem que ter a cabeça no lugar uma hora dessa, né? Vem Goiás para o campo de ataque, chega o Jefferson para fazer a roubada, bola esticada, sobra com o Galhardo, ele protege a bola, recua um pouquinho mais atrás com o Dieguinho, tenta o cruzamento, no meio do caminho tem desvio ali do Bispo, vem de cabeça, o Léo Santos faz o corte, o Bispo briga pela bola, vem Natan, dá um tapa nela, o Sandro recebe lado esquerdo, vai fazendo domínio, Sander! Esse joga no meu time, que beleza! E o Luan Dias chama o torcedor. Aliás, é a segunda pichotada que esse Sander dá que eu chamo a atenção, viu, Pio? A segunda. Essa bola quicou, né? Ele esperou o kick, aí se perdeu, deu aquela furadinha, furou o pneu, deixou ela ir pra linha lateral. Você sabe qual que é o carro do Sander, né, Cabela? Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Essa era a minha, viu, Pio? Você roubou, viu? Você faz parte da minha. Olha o Goiás, vem para o campo de ataque, lançamento feito lá na grande, chega por baixo, Salustiano para fazer o corte, vai para cima dele o Galhardo, toca na bola do lado, o Dieguinho vem no lance, corta a zaga do Guarani, sobra com o Regis, protege a bola, aperta a canhota, tenta a bola enfiada, ali pelo meio, era para o Wellington, chega por baixo, Léo Santos para fazer o corte, toca na bola ali para o Luan Dias, pisa de um lado, carrega do outro, joga a bola do lado, o Bispo vem com ela, rola ali pela intermediária, vai trabalhando a bola, 39 minutos deste primeiro tempo, o Matheus Bueno recua lá com o Salustiano para começar de novo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Monroe Amortecedores é sinônimo de segurança e qualidade para o seu veículo. Em 2024, cada compra apoiará a educação junto ao Instituto Ayrton Senna. Monroe, a primeira barulho para você. Vem mais uma vez o Bugrão, vem pra cima, ganha o jogo por 1-0. Luan Dias toca na bola ali com o Ayrton, devolve do Luan Dias, rola a bola mais atrás com o Léo Santos, encontra o Salustiano, tá mais calmo em campo agora, a equipe do Guarani vai ganhando o jogo por 1-0. E tem gol, Fábio Scheibe tá pedindo passagem, diz aí, Fabião. Tem o segundo gol do Atlético Mineiro na Arena MRV e na Fonte Nova o Corinthians abre o placar. Um belo gol do atacante Romero, saindo aos 38 minutos, o Corinthians fazendo 1-0 neste momento na Fonte Nova. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 40 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo é a 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Estamos com 40, mas eu acredito que a gente vai uns 55 nesse primeiro tempo ainda, viu? O placar da CBN tá assim, ó. Guarani. 1 para o Bugrão, Caio Dantas. Goiás. Nada para a equipe do Goiás, Fábio Scheibe. Central da bola. Pela Série C, em andamento, Volta Redonda e Ipiranga empatam por 0-0. Às 7 da noite tem Botafogo da Paraíba e ABC, Náutico e Atletique. E às 8 horas, São José e Aparecidense. Futebol Globo CBN. Trabalha a bola a equipe do Goiás, o campo de ataque vai tocando de um lado e outro, faz a roubada, a equipe do Bugni com o Luan Dias, adianta demais a bola, chega por... Opa! Cometeu a falta o David Braz.
Essa falta é para cartão, ele já tem o amarelinho tomado por reclamação, Rafael Pio. Cabelo, até porque o Guarani puxava o contra-ataque, ele matou o contra-ataque. Tenho certeza que se ele não tivesse o cartão que recebeu na reclamação, ele receberia. Se fosse o primeiro, eu receberia. Mas e aí? Pois é, se ele expulsa mais um do Goiás, ele perde totalmente a mão do jogo, Carlão. Ele contemporizou. Muito, cara. muito. O Pio foi feliz. Se tivesse zerado com o cartão o David, ele receberia o amarelo, mas ele não deu em virtude disso. Trabalha a bola a equipe do Guarani da série com o Léo Santos, rola a bola pela direita com o Pacheco, recebe, livre de marcação, ele vem caminhando com a bola do campo de ataque, ali pela meia, fez a tabelinha com o Luan Dias, devolve, Pacheco com ela, prefere o lançamento lá na ponta canhota para o Jefferson, dominou, colocou no gramado, faz o cruzamento na grande área, Sander de cabeça. Bota pra fora escanteio, dessa vez o Sander acertou, porque se ele erra, ele bota pra dentro do gol, Pio. Essa cabeça na bola colocou pra linha de fundo. Um pouquinho de reclamação ali que o Caio Dantas caiu no meio da área, mas não aconteceu nada. Ayrton tá posicionado, mas ele vai esperar o Luan Dias chegar para fazer a cobrança. 7º escanteio do jogo, tá ali o Ayrton e o Luan Dias, aquela jogada ensaiada com 2 atletas que ficam ali no escanteio para fazer a cobrança, que eu acho que não virem nada. Tá ali mais uma vez o Luan Dias da cobrança, joga curtinho com o Ayrton. O Ayrton faz o domínio, tem marcação do Regis, faz a finta em cima do Regis, devolve ali pela entrada da grande área com o Jefferson. Levantou lá no segundo pau, desvio de cabeça para fora do gol. Salustiano subiu lá no 15º andar para dar uma testada na bola. E a bola foi um pouquinho mais alta ainda, Pio. É isso, estava no 16º a bola, né? Ele foi até o 15º, não conseguiu resvalar como queria. Só linha de fundo, tiro de meta para o Tadeu. Ô, Carlão, o time do Goiás está nervoso dentro de campo, mas são jogadores experientíssimos. Sim. Agora, depois de uma conversa no vestiário e voltar para o segundo tempo, o Guarani tem que tomar ainda mais cuidado, hein? Tem que tomar muito cuidado. É claro que a vantagem numérica ela é importantíssima. Nos dias de hoje é algo decisivo e se reflete realmente na partida. O Goiás não consegue passar do meio campo e o Guarani vai vencendo e vai vencendo bem, mas tem que ter muita calma. A parte psicológica vai ser importantíssimo para o Pintado conversar também no intervalo, para não cair na provocação dessas raposas felpudas do Goiás. É, porque tem vários aí. Nossa, dá para fazer um time de futsal pelo tem, ó, Tadeu, Messias, David Braz, Wellington, Galhardo, Regis. Só de um minuto de silêncio essa rapaziada aí. Pois é, meu Deus. 43-40. É o primeiro tempo, tá 1-0 para a equipe do Guarani, hein? O Caio Dantas marcou a 30 desta primeira etapa. 1-0, o Bugrão tá ganhando o jogo para cima do Goiás. Aqui no Brinco de Ouro. Sol tá descendo lá, ainda daqui a pouquinho ele vai se pôr atrás dos prédios aqui no centro de Campinas. Vai para a cobrança, lá pelo lado direito o Galhardo. Vai ali catimbando para fazer a cobrança, coloca a bola um palmo mais atrás ali, como determinou a arbitragem. O senhor Arthur Gomes Rabelo. Vem cruzamento para dentro da grande área, hein? Todo mundo no meio da área, hein? Atenção aí, zaga bugrina. É falta para a equipe do Goiás, lá pela direita, vem levantamento para dentro da grande área. 44, autoriza o árbitro. Galhardo na cobrança, vai para a bola, perto da direita, levantamento ali na marca do pênalti, desvio de cabeça. Xiringuitum! Do Goiás, Natan! Subiu lá em cima para dar uma testada na bola. Empataram o jogo aos 44 minutos deste primeiro tempo. A cobrança da falta lá no direito, eu dizia, né? Atenção aí, zaga bugrina! Natan de cabeça, bota pro fundo do gol, deu Ziriguidum. Tá tudo igual aqui no Brinco. Guarani, pro Guarani, Goiás. pro Goiás, Rafael Pio. Cabela, é aquela bola que o Thiago Galhardo praticamente coloca com as mãos, né, na cabeça do Natan. Ele sobe no terceiro andar e aí coloca alto que é, cabeceia perfeitamente, aquele de cima para baixo, ela vai para o fundo do gol, sem nenhuma chance para a defesa do Douglas Borges. Natan empata o jogo, tá 1-1 no Brinco, teremos mais 9 de acréscimo. Toca a bola mais uma vez, a equipe do Guarani vem para dentro da grande área, chegou Caio Dantas, briga por ela, vem David Braz, bica, então rasga a bola ali pelo meio, o próprio Natan tira o perigo da grande área. Carlão de Freitas, e a gente dizia, tomar cuidado, bola levantada, bola parada, é chance do Goiás. Era a única jogada que poderia dar certo. O contragolpe do Goiás, ele não está encaixado, mas a bola parada é uma arma em virtude de jogadores experientes, jogadores com essa qualidade, né, na bola aérea. E a defesa do Guarani ficou vacilando, né? O Natan foi esperto e empatou o jogo, era tudo que o Goiás queria. Agora
volta aquele assunto, alongar o campo, força mental, né, a força emocional, alargar, tentar ter a calma para tocar a bola, mas não cair na provocação. Eu senti que o Guarani caiu na pilha do Goiás. Pois é. E a jogada, não sei se você prestou atenção, ou o Pio, o Matheus Bueno pegou na bola agora, o torcedor vaiou o Matheus Bueno. Por quê? Porque na jogada da falta é Matheus Bueno que tenta uma graça ali na intermediária, perde a bola e depois ele vai lá para parar a jogada com falta e a falta sai o gol. E sai o gol, né? Então tem que ter muita seriedade, é aquela coisa, tá 1-0, tá 0-0, tá 3-0, tá 0-0. É encarar o jogo com muita seriedade, muito foco, porque o Guarani precisa disso. Precisa de encarar como uma decisão e cai na armadilha do Goiás, mesmo com as chances mais claras, mesmo com a vantagem numérica. Eu sinto que o Guarani está entrando nessa armadilha goiana. Amarelo. Pra quem, Pio? Natan 70 fez o gol e fez uma falta aqui no campo de defesa na intermediária. Na minha marcação é o 4º cartão amarelo para a equipe do Goiás. David Braz, o Wellington, o Natan e o Galhardo. Se tiver mais algum... Bateu, a minha bateu aqui. É isso mesmo? Isso. Exato. E o Luan Dias pelo lado do Guarani. São 5 cartões amarelos e um vermelho do Rildo. E mais o Marcão no banco, né? E mais o Marcão no banco de reserva também foi amarelado lá no banco do Goiás. Falta para o Goiás, sistema defensivo, está lá o Tadeu, sem pressa nenhuma agora, né? Para fazer a cobrança, joga a bola para o campo de ataque, faz o lançamento. Passa por todo mundo, vai sobrando lá com o Douglas Borges, sai trabalhando, sai de bola pela direita com o Pacheco. Já bota a velocidade, tem o Regis da marcação, ele devolve ele com o Bispo pela intermediária defensiva da equipe do Bugre. Rola a bola um pouquinho mais lá pela esquerda com o Salustiano que vem se atirando para o campo de ataque. Ele domina a bola na perna direita, levanta a cabeça, Salustiano rola a bola com o Léo Santos, que é o outro zagueiro, último jogador da equipe do Guarani, pois só tem o goleiro, hein? Só o Douglas Borges, ele caminha com a bola, vem para o campo de ataque, Pacheco recebe, faz o domínio, demora para fazer o passe, o Ayrton estava pedindo lá na linha de fundo, ele devolve mais atrás com o Léo Santos, rola a bola de volta com o Pacheco, marcação é do Sander para cima dele, faz o Pacheco, puxa mais atrás, toca na bola, de novo, o Ayrton ficou esperando a bola enfiada lá na linha de fundo, a bola volta pelo meio campo, já está lá do outro lado, por ali com o Salustiano, rola a bola com o Jefferson, domina, toca do lado, Luan Dias, vem do lance, Salustiano, fica com ela, teu Bispo, pois não. Só que essa bola de criação, desculpa te interromper, mas ela tem que sair com o Luan Dias, um cara de criatividade, ficar com o Léo Santos, aí não vai adiantar nada, é o que o Goiás quer. Goiás deixa a bola com os marcadores do Guarani porque eles não têm a qualidade técnica para fazer essa bola chegar com qualidade no ataque. Mas então, o Luan Dias está lá na linha. Então, essa bola de criação ela tem que sair com o Luan Dias ou então o jogador de beirada para fazer 1 contra 1. Pacheco pela direita, pintou o cruzamento, vem bola para a grande área. Natan fez o desvio de cabeça, toque na bola, o Caio Dantas. Ela vai sobrando lá pelo outro lado, o que chega lá é o João Victor. Para evitar a saída, toca na bola, Salustiano devolve com o Matheus Bueno, rola de volta com o Salustiano, bota a bola pela direita com o Léo Santos. Mais uma vez, armando a jogada os zagueiros do Guarani, como disse o Carlão. Pacheco com ela, domina, rola a bola. Luan Dias recebe pela meia, devolve. Léo Santos, toque de 49, vamos a 54. É isso, né, Pio? 54. 54, isso, 45 mais 9. Sobra de bola, batida! Batida do João Vitor. Cai o Tadeu, faz bonita defesa, coloca ali a bola no gramado, cai em cima para ganhar aquele tempinho precioso. Essa foi bem batida, mas sem perigo, muito perigo grave ali pro Tadeu, né, Pio? Sem perigo, né? Quando a bola vem com perigo, o Tadeu já vai bem. Quando ela vem sem perigo, então, é tudo que ele gosta. Lançamento feito, vai lá. Ih, sentiu lá o Pintado, hein? Ele correu mancando com a perna direita, o Pintado atrás da bola, lá no banco de reserva do Guarani, viu, Pio? Será que vai precisar trocar? Vê se ele vai chamar o departamento médico. De olho no banco, hein? Isso. A Barbatana ficou sentindo. Pois é. Ih, Pacheco perde a bola, o Sandra recupera, faz uma finta, dá uma pedalada, vem com ela, vem carregando, bota a velocidade, sai com bola e tudo, o Saul. Eu ia falar o Sandeiro, não é Sander, né, Pio? Sander é o carro dele. Ah, bom, tá certo. Vai pra fora, 1-1 placar do jogo. O torcedor do Guarani fica apreensivo. O segundo tempo vai ser complicado pro Guarani, hein, Carlão? Está mostrando isso pelo menos. Se ficar com esse panorama é complicado. Agora tá certo, essa bola com o Luan Dias. O Luan Dias é um cara de criatividade, jogando pelos lados com o João Vitor, hora aqui pelo lado direito com o Ayrton também. Só que agora ele me queima. Mas não pode passar errado assim, né? Pode passar errado assim também, né? Eu dando uma moral pra ele dá no pé do cara, do cara do Goiás. Mas a tática que o Goiás está fazendo se encaixa o que ele realmente deseja, né? Porque ele deixa a bola com o Léo Santos. O Léo Santos vai ficar, ele vai tocar de lado. Vamos ver. Aí ele toca direito, não acontece nada. Né? Então é o que o Goiás está fazendo e está surtindo efeito. Ayrton vem com ela, faz o levantamento lá do outro lado, ela vai sobrando com o Jefferson, domina, coloca no gramado, linha de fundo, faz o cruzamento forte. Para fora.
O Jefferson põe a mão no rosto. Fala assim, que caca que eu fiz. A bola foi de graça para a equipe do Goiás, Rafael Pio. Tá certo que às vezes é pedir demais, né? Mas ele tinha 2 opções. Já chegar cruzando de primeira, até batendo se quisesse, embora não tivesse muito ângulo, ou matar essa bola, e aí ele teria um pouquinho de tempo antes do Dieguinho chegar para encontrar o adversário, o companheiro. Mas ele chegou, sei lá, fazendo o quê, jogou direto para a linha de fundo. Essa jogada final, Cabelo, e você chamou a atenção também, terrível do Guarani. Essa jogada de cruzamento, seja com o Pacheco, seja com o Ayrton, seja com o Jefferson, ou com o próprio João Vitor, que é o menos pior, já pelo menos arrisca e tal, mas esse cruzamento, ou ele sai forçado, ou ele sai curto. Mas na medida para o Caio Dantas finalizar, nenhum. Ou para fora, né? Que nem esse. É. Vem pro campo de ataque, torcedor quer mais rapidez, a saída de bola, a equipe do Guarani, o Pacheco faz a ligação na ponta canhota, quem sobe é Dieguinho de cabeça, escora, ela vai sobrando com o Messias, chega rasgando, ao bico da bola, joga pro campo de ataque, não tem ninguém do Goiás, tá sozinho ali o Salustiano, domina, rola a bola com o Jefferson lá na esquerda, já toca com o Matheus Bueno, tem marcação pra cima dele, devolve, Salustiano, começa tudo de novo a equipe do Guarani, tá sozinho o Pacheco aqui pela direita, deu um tapa na bola, o Léo Santos pro Pacheco, recebe a bola, o Sander encosta a marcação, ele faz a tabelinha com o Ayrton, volta no Pacheco, recua. Com o Léo Santos, começa de novo, 52 minutos, é o primeiro tempo, reta final, o Guarani joga desde o primeiro minuto de jogo com um jogador a mais, o Rildo foi expulso, você que está chegando aí no decorrer desse primeiro tempo, tá? O Guarani joga com um a mais, vem Bugrão no ataque, lançamento para a grande área, passa por todo mundo, Dieguinho. Dá um bico na bola, joga e não tinha ninguém do Guarani ali pelo meio, Pio. O João Vitor tava chegando, mas lá na ponta esquerda, né? E aí conseguiu afastar. Olha o Bugre. Vem Bugre, lançamento pra área! A batida direto pro gol do João Vitor. Passa por cima da meta, quase acerta todos os repórteres. Quase que fez um strike aí, Pio. E eu vou falar, se acerta um, cai todo mundo, né? Porque fica todo mundo perto, mas foi pra linha de fundo, embora o João Vitor tenha arriscado, e arriscado bem, o Tadeu se esticou todo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. E se Caio Almeida cair em cima de mim... Aí, meu Deus, né? Que coisa, né? Olha lá, ele abre o braço, que beleza, né? Olha o Goiás, chegando no campo de ataque, deu um chutão ali pra frente também o Wellington, a bola vai sobrando lá com o Douglas Borges, está jogando com o Léo Santos, vai terminar o primeiro tempo, apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeiro tempo, aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Guarani 1, Caio Dantas. Goiás 1, Natan. Opa! Jogadores do Goiás vão todos ali para cima da arbitragem, fazer aquela pressãozinha ali. E vem chegando o Júlio Nascimento no central da bola. Central da bola. 4 horas e 54 minutos. Time que está numa situação como a do Guarani não pode ser tão moroso dessa forma. O Guarani deixa o Goiás apitar o jogo. Guarani com um a mais desde o primeiro minuto de jogo. Empata com o Esmeraldino no primeiro tempo, 1-1, tudo igual. Daqui a pouco tem um segundo tempo com a narração de Carlos Capela. Rafael Pio, situação de momento no Brinco de Ouro. E o Goiás segue lá pressionando o árbitro. O Goiás é muito experiente, Pio. Muito experiente. E não tinha nenhum jogador do Guarani lá no bolinho, ô Julião. Os jogadores do Goiás todos foram para lá. Tinha ninguém do Guarani. Aí o Caio Dantas viu que isso estava acontecendo. Voltou correndo lá também para ficar no bololô. Me parece que o Dieguinho estava passando mal. Deu para observar ali. Ele se agachou, ficou meio agachado. O Tadeu passou por ele ali também, depois antes de ir para o meio do bolo. Mas ficou uns 30, 40 segundos o Dieguinho ali. Oi. Ô Pio, ó, só para relatar, a pressão dos jogadores em cima do árbitro é tão grande que o auxiliar, o senhor Pedro de Freitas, está tentando puxar o árbitro do lado ali a todo instante e precisa caminhar sempre um passinho para trás de tanta pressão dos jogadores do Goiás que agora vão saindo ali, fica apenas o Tadeu e alguém da comissão técnica. Tem o Diego, o Braz também tá, o David Braz também tá mais ou menos próximo ali, mas agora só observando, falando de longe também. Mas os jogadores do Goiás já perderam pelo menos aí uns 3 minutos de intervalo, né, Cabelo? E Júlio. Mas vou dar uma opinião aqui, eu acho que o Goiás na situação dele, sim, de um jogador certo a menos fora de casa, ele tá corretíssimo. Claro. O Guarani que tem que, na experiência, na malandragem do futebol, porque isso acaba pesando, o Guarani tem que estar ali no bololô, na pressão, na roda, e
Foi inteligente o Caio Dantas ao perceber isso. Aliás, Carlão de Freitas, se fosse para apontar um destaque do primeiro tempo neste Guarani 1, Goiás 1, quem é que você apontaria, hein, Carlão? Cara, apostaria 2 do Guarani. Gostei do João Vitor pelo lado esquerdo, arriscando, com personalidade. Claro, com algumas decisões equivocadas, mas gostei do comprometimento. Mas o Caio Dantas, efetivo, decisivo, importante. Chegou poucas bolas, mas na que chegou ele conseguiu concluir. Para mim, o destaque do Guarani nesta primeira etapa. Maravilha, daqui a pouco tem o segundo tempo aqui na CBN de Guarani 1, Goiás também 1. Um primeiro tempo de muitas nuances. Tem mais alguma coisa aí para falar, Rafael Pio? Houve um burburinho aí, mas é a torcida, né? É a torcida, é porque é a saída dos jogadores do gramado e aí a torcida fica xingando. Né? Ô, Pio, perfeito. Pois não, Cabela. Pio e Júlio. Ô, Pio, tem um cara da comissão, da comissão técnica, tá lá na frente do banco de reservas, caminhando ali do banco do Goiás, de jaleco amarelo. Ele é da comissão técnica do Goiás, certo? Certo. Você tá vendo ele? Ele tá indo pro vestiário agora. Não, ele é certo. Ele é da comissão técnica do Goiás. Isso. Depois do trio de arbitragem sair do campo, ele ficou numa resenha gigante aqui com o quarto árbitro. Muita resenha, só depois que o quarto árbitro foi para lá. E o quarto árbitro, quando deixa para a conversa, faz um sinal que sim. O que foi falado, o que foi dito, eu não sei. Mas que é estranho, é muito estranho. Ah, é estranho. Muito bem, 4 horas e 57 minutos, já o comentário do primeiro tempo com Carlão de Freitas, a gente analisa também e projeta o segundo tempo do Bugre. Fábio Scheibe, situação de momento central da bola, um giro sobre o futebol brasileiro, muita coisa acontecendo neste domingão, Fábio. É isso aí, Julio, mas vamos falar primeiramente do jogo do Bugre, a gente está acompanhando, né, com esse empate não resolve a situação do Guarani no momento não, o Guarani está indo a 8 pontos, ficando a 3 do vice-lanterna do Ituano, o Guarani empatando então, a situação se complica, vamos torcer para o Guarani no segundo tempo conquistar essa vitória para dar uma aliviada na situação, mesmo assim o Guarani fechará a rodada na lanterna, mesmo com a vitória, fechará na lanterna da Série B. No destaque do Caio Dantas, né, o Guarani fez o 12º gol com esse gol marcado. O Guarani tem 12 gols marcados na Série B e o Caio Dantas é responsável pela metade, justamente pela metade. Você me alertou aqui, o Caio Dantas tem 6 gols marcados, ou seja, metade dos gols do Guarani na competição feitos pelo Caio Dantas. Pela Série A do Brasileirão, nos jogos no intervalo, o Corinthians vai batendo o Bahia por 1-0 na Fonte Nova e o Atlético Mineiro está vencendo o Vasco da Gama por 2-0 lá na Arena MRV. Hoje mais cedo o Grêmio fez 2-0 no Vitória. Daqui a pouco às 6h30 tem Fortaleza e Atlético Goianiense, Bragantino e Atlético Paranaense e Juventude e São Paulo. Esse jogo você acompanha aqui na CBN logo depois de Guarani e Goiás. Às 8 horas, fechando a 18ª rodada, tem Cuiabá e Fluminense. Boa, Fábio Scheibe. Já a gente volta aqui com o Futebol Globo, CBN Campinas e todo o segundo tempo de Guarani 1, Goiás também 1. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Guarani, Goiás. Para garantir a segurança e o conforto do seu veículo e da sua família, você já sabe que pode confiar na Monroe Amortecedores e na Monroe Axios. São produtos de alta qualidade e excelência. E agora, você também pode ter orgulho em apoiar uma marca que vai além deste compromisso com a excelência automotiva. A Monroe não foi apenas pioneira inventando o amortecedor e evoluindo seus produtos, mas também está fazendo a diferença na educação do nosso país junto com o Instituto Ayrton Senna. Ao adquirir produtos Monroe e Monroe Axios, não apenas você está investindo na segurança do seu carro, mas também está contribuindo diretamente para o futuro de milhares de estudantes brasileiros. Uma parte das vendas é revertida para o Instituto Ayrton Senna, ampliando as oportunidades de aprendizado e crescimento para as futuras gerações. Juntos, podemos impulsionar um futuro brilhante e promissor para todos os brasileiros. Monroe, a primeira para o mundo, para você. Futebol Globo CBN.
Feliz é quem consegue voar com asas ou sem nem precisar delas. É por isso que a Azul apoia o time Brasil, que também está voando. É um prazer ser patrocinadora desses atletas que estão lá no alto, representando o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris. Embarque com a gente e acompanhe essa jornada. Azul, patrocinadora oficial do time que voa. Baixe o app e saiba mais sobre os nossos voos e serviços. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Em 2024, a Monroe Amortecedores celebra 50 anos de fábrica no Brasil, 5 décadas de inovação e qualidade no setor automotivo nacional. E tem mais! A partir deste ano, estabelecemos uma parceria com o Instituto Ayrton Senna, fortalecendo o nosso compromisso com o acesso à educação de qualidade para estudantes de todo o Brasil. Juntos, construímos um futuro melhor, com responsabilidade social e compromisso global. Monroe, a primeira para o mundo, para você. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani, Goiás, Central da Bola. 5h02, daqui a pouco tem o segundo tempo no Brinco. E ainda hoje no Futebol Globo CBN Campinas, depois de Guarani e Goiás, você tem as emoções da Série A do Campeonato Brasileiro com o duelo entre Juventude e também a equipe do São Paulo. Voltamos ao Brinco, cabine da CBN, porque agora é hora de opinião com Carlão de Freitas. O comentário do jogo. Fala, Carlão. Olha, Júlio, um primeiro tempo, assim, com relação à análise, muito tranquilo, né? Porque foi o jogo de um time com um a mais, desde o início, né? E realmente desde o início, porque o Hilder é expulso com 1 minuto de jogo e a partir dos 4 minutos, quando se configura realmente a expulsão, se confirma o cartão vermelho, o Guarani desde então passou a jogar com um a mais. Só que, Júlio, e você chamou atenção no intervalo e eu concordo contigo, cara. Eu achei que o Guarani caiu na armadilha do Goiás. Mesmo criando chances, mesmo exigindo demais do goleiro Tadeu, também acho que ao lado aí do João Vitor que eu citei, do próprio Caio Dantas, uma expressão importante, né, desse primeiro tempo. Mas eu acho que eu queria mais do Guarani. Mais de intensidade, mais de criação, tanto é que mesmo elegendo o Caio Dantas como um destaque, ele foi pouco participativo, né? Foi efetivo, foi decisivo, mas não participou tanto, mas isso não é culpa dele. Ele precisa de assistentes, né? As beiradas do Guarani não conseguiram concluir uma jogada, realizar uma jogada, a não ser o João Vitor, com finalizações, não com cruzamentos, não com assistências. Pacheco muito mal nos cruzamentos, o Jefferson chegou 2, 3 vezes e todas a jogada final, as jogadas foram equivocadas, não colocando essa bola numa situação boa para o Caio Dantas finalizar. Eu falo o Caio porque é o cara do Guarani, né? Essa bola tem que chegar para ele colocar em gol. E eu acho que o Guarani pecou nisso. O Goiás levou o jogo, né? Sabendo que seria difícil igualar as ações com relação a oportunidades, com relação a posse de bola, e o Goiás levou o jogo, apostando no contragolpe, mas esse contragolpe não se encaixou, não se configurou, até porque o Goiás perdeu o jogador de velocidade, que era o Rildo, né? O Regis não é esse jogador, muito menos o Galhardo. São jogadores de criação, são jogadores de armação, não são jogadores para puxar o contragolpe. Então o Goiás ficou na dele, apostando numa bola parada, e essa bola parada veio aos 44 minutos. O Galhardo foi lá, bateu bem e o Natan acabou colocando para dentro do gol. E o Guarani vai para o intervalo
com um resultado adverso. Não era o que nós esperávamos, não só pela qualidade, que o Guarani foi superior ao Goiás e não fez mais que a obrigação, né, mas foi com um resultado que nós não imaginávamos, porque pelo que o Goiás apresentou e pelo que o Guarani apresentou, o resultado mais justo era uma vitória do Guarani, até com uma certa tranquilidade. Mas faltou a criação, faltou essa jogada mais pensada, essa bola para chegar nos atacantes, para chegar numa situação clara de gol, ela precisa passar por um cara de qualidade. No meio campo do Guarani, quem tem essa capacidade é o Luan Dias, essa bola não passou pelo Luan Dias. Também cobro do Luan assumir esta responsabilidade, coisa que ele não fez. Então o Guarani ficou tocando. Aqui atrás, eu chamei a atenção para o Cabelo aqui. O Léo Santos acho que foi o cara que mais participou. Mas o que adianta o Léo Santos participar? A função dele é defender, não é de criar. Ele não tem essa capacidade. Hora ou outra pode acontecer, mas não é a dele. Então essa bola de criação, essa bola para fazer os beiradas participarem, ela tem que sair do Luan Dias. Essa bola para colocar o Caio Dantas em boa situação, ela tem que sair do Luan Dias ou então dos jogadores de lado de campo. Isso não aconteceu. Então faltou para o Guarani também um contra um para furar esse bloqueio do Goiás. Então eu esperava mais, realmente eu esperava mais desse Guarani no primeiro tempo, construir até uma vantagem mais confortável para tocar esse segundo tempo com mais tranquilidade, coisa que não aconteceu. E agora vai ter que ter uma postura muito mais agressiva do que fora no primeiro tempo e não cair nessa armadilha do Goiás, porque os jogadores do Guarani pareciam juvenis, né, e caíram como patinhos, né, na catimba de David Braz, na catimba de Galhardo, e o Goiás conseguiu se sair bem. Aquilo que o Goiás queria aconteceu. Saiu com um empate na bola parada, era a única chance que o Goiás tinha de igualar as ações, e isso realmente acabou surtindo efeito. Então que seja um Guarani maduro, um Guarani qualificado, para que ele possa fazer prevalecer a vantagem numérica e converter as oportunidades em gol para sair vencedor. Não pode deixar escapar. E não pode também cair na armadilha do matreiro time esmeraldino. Muito bem, o Guarani está voltando para o segundo tempo, na expectativa aí do time do Goiás. O Pio pode até nos informar se há alguma movimentação de mudanças, Pio. Lucas Paraíso já está na beira do gramado ali para entrar no Guarani. Goiás ainda não voltou. E diria que o Goiás vai querer demorar um pouquinho também. Tudo que puder fazer para catimbar hoje, o Goiás vai fazer. Paraíso, Paradise. Vem velocidade daqui a pouco, né, Carlão de Freitas? Paradise, verdade. Coldplay, né, Júlio Nascimento, Sim. Que tem Paradise. Aliás, uma música muito bonita. E o Paraíso, pelo que estou percebendo, o Cabela também foi astuto aqui, o Matheus Bueno. Eu não estou encontrando o Matheus Bueno. Eu acho que essa deve ser a alteração. Já o Pio confirma. Mas com o Paraíso no lugar do Matheus, ele abre mão de um segundo volante, o que também está certo, né? Não era necessário. O Goiás não vai atacar o Guarani. Então ele fica com um jogador de volante mais de contenção, que é o Bispo, e solta, né, com o Paraíso. Traz um pouquinho, talvez, aqui o João Vitor para ajudar ali na armação, mas vai com tudo que tem direito para atacar o Goiás. O Paraíso não é um jogador de 1 contra 1, é um jogador de arrastar, um jogador de força, e vai ser necessário. O ideal seria esse 1 contra 1, mas olhando aqui no reservado Bugrino, não tem, né? Guarani não reservado. Tem. O Reinaldo na Casa Mata, Bugrino, o Reinaldo não tem esse 1 contra 1, o Marlon nem tanto também, mas o ideal seria o cara para furar o bloqueio defensivo do Goiás. Mas o Paraíso é um cara que sabe marcar gols, é um cara que tem aí a velocidade como ponto forte para tentar furar o bloqueio defensivo do Goiás. Essa primeira linha de 5, né, feita pelo técnico Márcio Zanardi a partir da expulsão do Rildo. Rapidamente, antes do segundo tempo, Fábio Scheibe registrando a participação dos ouvintes aqui no Futebol Globo CBN Campinas. O Carlos Lima Nogueira fala que tá no brinco de ouro, o Guarani tá sendo muito ingênuo, tá caindo na conversa dos jogadores do Goiás, tá falando aqui o nosso ouvinte Carlos, o Valdir Félix de Cosmópolis tá falando que o Bugrão começa a reação hoje, e a gente tem um áudio também aí, um áudio de um ouvinte que mandou agora há pouco pra gente, ouve aí. Amigos da CBN, boa tarde a todos, Roberto aqui de Campinas. É um jogo difícil hoje, um jogo tenso, Guarani tentando se restabelecer novamente no campeonato, rumo à Série C, um jogo difícil. Eu espero um jogo tenso, nervoso, lances duvidosos, pausas dramáticas, tudo menos caixas, torcer para que o Goiás não emplaque nada. Vamos lá, força Guarani, um grande abraço. E ele tinha razão, ele mandou esse áudio logo no início da partida, antes mesmo da expulsão. A gente acabou colocando só agora, mas o que ele previu estava certo na análise dele, né? Muita discussão, muito jogo truncado. Vamos ver como vai ser o segundo tempo. É isso, então o ouvinte fica convidado também a participar mais vezes.
pode continuar mandando as suas mensagens, estaremos registrando aqui durante o segundo tempo. Cadê o Goiás, Pio? Já voltou o Tadeu. Mas o restante, o Goiás também vai ter mudança, tá dando para ver ali que já vem alguém que daqui a pouco... O Regis está de colete, hein? Acho que vai embora. O Regis vai embora. Daqui a pouco a gente comenta quem entra, mas o Goiás, os titulares ainda não voltaram, só o Tadeu. O Regis não acontece, né? Coisa, cara. E o jogo ficou ruim para ele também, né, Júlio? O jogo em si ficou ruim, né, para ele, né? Porque... Paulo Baia vem aí. O Paulo Baia é um jogador mais de força, de arremate. O jogo pro Regis não se desenhou em virtude da expulsão, porque ele teve que fazer uma função que não é a dele ali, de falso 9, de puxador de contragolpe, ele não tem sequer a velocidade para isso. E aí se encaixa nisso que você falou. Já faz uns 3 anos, né, Julião? Cara, é uma pena, porque é um baita jogador. Uma pena, baita jogador. Carlão, no gol, algum ponto a considerar sobre Douglas Borges? Tudo certo, né? Não, tudo certo. Eu acho que vai mais na conta da falha de marcação em cima do Datan do que uma falha ali, um vacilo do Douglas Borges. Muito bem, então vamos devolver o comando para Carlos Capela, que vem com muito ziriguidum no segundo tempo. A gente fica na torcida para que seja um ziriguidum bugrino para tirar essa zica de 11 jogos sem vencer na Série B. Muitas emoções no segundo tempo aqui na CBN. Vem ele. Não vai ele não, pô! Aplaude o Capela aí! A vai é para os jogadores do Goiás que estão voltando neste momento. Interessante que os dois auxiliares, tanto a Anne Kess como o Pedro de Freitas, eles foram lá na boca do túnel para chamar o time do Goiás, que não voltava para campo, Bill. Não voltava, tiveram que ir lá chamar, porque é aquilo. Talvez já estivessem até na boca do túnel. Mas aí tem a catimba, né, Cabelinho? Olha lá na arbitragem, olha lá. Ó. O árbitro chamou os dois técnicos lá. O Zanardi e o Pintado, ele conversa com os dois técnicos, Pio e os dois capitães. Isso, os dois capitães também já estão lá, mas é para pedir aquela, né? Vamos jogar bola, não vamos catimbar. Me ajudem, por favor, porque senão eu tô perdido. Me ajuda, para mim não ficar de gancho, pelo amor de Deus. A CBF tá dando gancho para todo mundo. Ontem já tem 2 lá que estão propícios a tomar gancho. Deles, né? Deles próprios. O que eu pego na arbitragem dele é que ele está deixando os jogadores do Goiás, eles estão apitando, né? A falta de comando. Disciplinarmente está indo bem agora. Ele precisa deixar o jogo correr, né? Porque ele está fazendo aquilo que o time do Goiás quer. Pois é, no meu cebolão aqui já são 17 horas e 13 minutos. Eu nem marquei quanto tivemos de intervalo, não sei se o Júlio ou o Fábio Scheib estão anotando lá, quanto nós tivemos de intervalo, porque o jogo não recomeçou ainda. Estamos neste momento, Cabela, com 16. Apita o árbitro. 1 minutinho a mais de intervalo, a bola tá rolando aqui no futebol da CBN Campinas. Guarani e Goiás. Futebol, vamos CBN. Bola já foi tocada para fora, arremesso manual para o Goiás. O Sander tá lá para fazer a cobrança lá do lado esquerdo, ataque da equipe goiana. Vai fazendo ali o arremesso, busca alguém, demora uma eternidade, joga na frente, joga lá o lançamento. É lá para o jogador, que é o Paulo Baia, que está em campo. Vamos confirmar as substituições aí, meu caro Rafael Pio? Confirmando. No Guarani entrou Lucas Paraíso com a camisa 7 e saiu Matheus Bueno, 18. Matheus Bueno, 18, foi embora, veio para o jogo Lucas Paraíso com a 7. A mudança no Goiás, saiu Regis com a camisa 10 e entrou Paulo Baia 7. Paulo Baia 7 em campo, Regis com a 10 foi embora. Muito bem, já estamos com quase 1 minuto deste segundo tempo, 1-1 placar da primeira etapa. A bola já está rolando mais ou menos, que não, quase com 1 minuto a bola não rolou tanto desse minuto de novo. Está lá a catimba do Tadeu com a bola para fazer a reposição para a equipe do Goiás. A reunião não adiantou nada, né, Cabelo? Nada, absolutamente nada. Falta cobrada, vem bola para o campo de ataque, lançamento foi feito lá na frente, é pro ataque goiano, sobe de cabeça o Natan, não acha nada, quem vem é Léo Santos para fazer o quarto, ela sobra com o Pacheco, despacha para o campo de ataque, no meio do caminho a bola foi desviada, ela vem pelo meio campo com o Messias, bota lá na frente, é mais um lançamento, novamente lá no ataque da equipe do Goiás. Estou percebendo aqui, Carlão, o Messias parece que vai jogar um pouquinho mais adiantado ali no meio campo, vai deixar com 2 zagueiros, o Lucas Ribeiro e o David Braz. Vamos ver como aparentemente vai ser essa configuração. Até porque o Guarani tomou conta, né,
do primeiro tempo tomou conta. Vem Guarani na saída de bola muito rápida. Chega o Messias por baixo, não bicou na bola. Joga para fora, arremesso manual de novo para a equipe do Guarani, lá pelo lado direito. Já faz o arremesso o Pacheco. Mais atrás com o Léo Santos para começar a equipe do Bugre. Rolando a bola, segundo tempo. 1 minuto e 50 desta primeira etapa. Vem para o campo de ataque a equipe do Guarani com o Jefferson, lado esquerdo. Tem marcação para cima dele do Galhardo. Rola a bola, lado esquerdo, que chega no lance para ficar com ela. O João Vitor volta ali pelo meio campo com o Gabriel Bispo. Bispo faz o domínio, carrega a equipe do Bugre lá pela direita. Léo Santos vem como se fosse um armador e quando arma o zagueiro joga para fora. Arremesso é manual, o torcedor já fala: a bola foi para fora, arremesso é manual para a equipe do Goiás. É lá pela esquerda, sem pressa nenhuma. O Sander está lá à frente da dona Aniquese para fazer a cobrança com as mãos. Vai lá, busca alguém, pede que alguém se aproxima, caminha com a bola, o torcedor xinga, grita, espana, ele vai lá, faz o arremesso. Atrás com o Salustiano, faz o domínio sozinho, o zagueirão da equipe do Guarani recua com o Douglas Borges. Rola a bola pelo lado esquerdo, o Paulo Baia fazia a pressão, a bola vem com o Jefferson. Lado esquerdo vai saindo lentamente a equipe do Guarani. o João Vitor recebe, faz o domínio, encara a marcação, puxa pela meia. Faz ali o toque curtinho do lado, quem chega é Bispo para fazer o domínio. Rola a bola lá do outro lado, quem chega por ali é Luan Dias. Agora sim, vai para a maçã de jogada com camisa 10 do Guarani. Então tapa na bola com o Pacheco, devolve pela intermediária com o Bispo. À frente do círculo central do gramado, bola na frente para o Caio Dantas, domina, devolve lá atrás, porque chegava a pressão do Messias para cima dele. Bola volta com o Luan Dias. Vai tentando armar a jogada do Luan Dias com a perninha esquerda ali, à frente da grande área. Toca na bola, foi para o João Vitor, devolve. Mais uma vez o Luan Dias, tenta a abertura lá, ponta canhota. Era o lançamento para o Jefferson. Sobe a zaga do Goiás para fazer o quarto e sai jogando. Natan com ela, domina, joga a bola pela intermediária, vem saindo jogando por ali. Mais uma vez o Wellington joga no campo de ataque, sobe o Jefferson de cabeça, bola recuada. Vai ficando o Salustiano, que sai o goleiro também, Douglas Borges para ficar com ela. 3 minutos e 40. É o segundo tempo de jogo, comecinho, segundo tempo, 1-1, placar da partida, hein? Vai tocando a bola mais uma vez a equipe do Guarani. Toda a tônica da primeira etapa é o início do segundo tempo. Vai tocando a bola o Guarani de um lado, do outro, tentando buscar um espaço ali na marcação forte do Goiás, que joga com um homem a menos desde o primeiro minuto da primeira etapa. Sobra de bola com o João Vitor, faz a finta, carrega na linha de fundo, vem por baixo para fazer o corte na roubada. Se estica tudo por baixo ali o Galhardo. Sai jogando, recebe falta. Malandro, olha lá, ele olha para o torcedor da risada. Malandrão, é falta pro Goiás, Bill. Inteligente, né, Cabela? 25 anos só de futebol, Thiago Galhardo. Um sorrisinho, sai tranquilo. E aí, nessas jogadas em jogadas, vai ganhando tempo, ó. Tanto que agora o Dieguinho deixa a bola pro Tadeu cobrar a falta e não ele cobrar. Então, o Goiás vai ganhando. O árbitro já chegou e já falou pro Tadeu, precisa ser rápido. E ele é velhaco pra caramba, né, Carlão? Galhardo? Nossa, mãe. Meu Deus. 33, 34 anos, jogador experiente. Bom jogador. Sim. Experiente e vai ditando o ritmo desse Goiás, né? É o cara que cava as faltas, é o cara que vai irritando os jogadores do Guarani. Fica caído, Caio Dantas ali pelo círculo central do gramado. Guarani vem para o campo de ataque, trabalha pela esquerda com o João Vitor. Encara a marcação do Dieguinho, deu uma pedalada, puxou o pé à direita, cruzamento da área, Natan de cabeça, faz o quarto, Bispo, fica com ela, à frente da grande área, já toca a bola do lado, Jefferson abre, bico da grande área com o João Vitor, devolve, Jefferson, João Vitor, ajeita, Dieguinho, tá na cobertura, ele encontra o Bispo, à frente da grande área, prepara a batida para fora do gol. Passa à esquerda do goleiro Tadeu, vai pra fora, só tiro de meta, Pio. É aquela que o torcedor aplaude porque o jogador tentou, né? Mas o Bispo pegou muito embaixo da bola, ela subiu e saiu, só tiro de meta. Foi de um lado, o Tadeu vem, pega a bola e vai ganhando tempo. Agora de novo, ó, o árbitro, o Arthur Gomes Rabelo, chega pra ele e diz: acabou. O Tadeu é outro experiente, né? Aí você sabe o que ele faz, o árbitro? Ele dá cartão pro Tadeu, mas aos 40 do segundo tempo, sabe? Pois é. Ele vai levando na bronca até os 30, a partir dos 30 ele dá cartão. Que coisa de louco, 6 minutos, o segundo tempo, 1-1, placar do jogo, sobe Léo Santos de cabeça, escora o Bispo, toca na bola, faz a abertura com o Pacheco lá pelo lado direito, o Paulo Baia encosta na cobertura, ele joga para o campo de ataque, dá o bicão da bola, o Sander fica com ela, agradece o presente, gira o corpo, já bota de volta no campo de ataque com o Paulo Baia, o Goiás vai trabalhando, a bola vai tocando de um lado e outro, teve desvio do próprio Pacheco, a bola foi para fora, arremesso manual, que favorece o Goiás, lá pela lateral esquerda, tá lá o Sander sem pressa nenhuma para fazer a cobrança. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra.
Trabalha a bola a equipe do Guarani pela esquerda com o Jefferson. Rola a bola do lado, curtinho. Quem vem buscar o jogo por ali para ficar com ele é o Ayrton. Vem tentar armar a jogada. O Ayrton já bota na frente o lançamento. Era pro Paraíso. Quem chega para fazer o corte é o Lucas Ribeiro. Toca na bola. Messias fica com ela. Aperta a marcação a equipe do Guarani em cima do zagueirão que gira o corpo, dá o bico na bola, joga para fora do campo. Manual para a equipe do Guarani. Ali pela esquerda o Jefferson. Já faz a cobrança, encontra o Bispo para fazer o domínio. Rola a bola pelo círculo central do gramado com o Luan Dias, que já dá um tapa dela lá pela direita. Tá ali o Ayrton. Ele puxa, vem pelo meio. Na verdade é o João Vitor. Carregou, fez a finta, pedalou, preparou a batida de fora da área. As mãos do Tadeu. Faz a defesa com tranquilidade, bota a ordem na casa Esmeraldina de novo, Pio. Ele foi avançando e ninguém fechava, né, Cabelo? Então ele continuou avançando. Aí quando o Lucas Ribeiro se aproximou, ele tentou a batida. Ela saiu um pouquinho mascada, fácil pro Tadeu. 7 minutos e meio. Tadeu dá bicando a bola, joga para o campo de ataque. O Léo Santos domina do peito, já sai jogando com o Jefferson pela esquerda. Encontra aberto o Ayrton, tenta o toque na frente, tenta a jogada de linha lateral. Chega a zaga do Goiás, faz o quarto. Rasga, bota no campo de ataque o lançamento. Tadeu sai de cabeça fora da área para fazer o corte. Devolve com o Natan, quem faz o toque pela direita mais uma vez com o Dieguinho. Dieguinho, Natan faz o domínio. Carrega a bola que vem para o campo de ataque, Natan. Deixa a perna ali pertinho do Ayrton, que na passada faz o toque. O árbitro anota a falta, o Natan cai, faz alongamento antes de se levantar ali. Tem pressa nenhuma, a equipe do Goiás. O Natan deixa a bola agora para alguém fazer a cobrança. Ninguém olha para a bola para fazer a cobrança, viu, Pio? Que beleza, hein? Se for o segundo tempo inteiro assim, vai ser chato, hein? Vou falar uma coisa. Natan sai da bola, deixa pro Messias cobra curtinho. Pois é. Olha o Messias, toca a bola no campo de ataque, sobe de cabeça o Léo Santos. Faz o corte, a bola vem pelo meio, o Natan tenta o toque, chega o Bispo, briga pela bola, o Ayrton recebe no peito, joga a bola na frente, vem David Braz, rasga, dá um bicão na bola, joga lá no 15º andar, Luan Dias tenta o domínio, bate na canela, sobra de bola com o Lucas Ribeiro, que despacha lá pro campo de ataque, recebe mais uma vez o Paulo Baia, dá um tapa na bola, abertura pro Sander, lá na ponta canhota, chega pra cima dele, João Vitor, tava lá na cobertura, joga em cima do próprio Sander, a bola vai pra fora, o arremesso é pra equipe do Guarani do sistema defensivo. A partida que o João Vitor está fazendo, sabe, de comprometimento, de entrega, ajudando na defesa, sendo um cara importante no ataque, com personalidade para finalizar, faz uma boa partida até aqui o camisa 19 Bugrinho. Tava lá na lateral direita para fazer o corte lá para cima do Sander. Sai jogando a equipe do Bugre. Vem ali pela intermediária com Messias. Ele encontra o Ayrton pelo círculo central do gramado. Tenta a finta. O Natan bate a carteira dele. Fica com a bola. Já trabalha com o Galhardo. Tenta a finta entre as pernas do Jefferson. Perde a bola. Recupera o Ayrton. Já bota a velocidade e vem para o campo de ataque. Rola a bola com o Caio Dantas pela minha direita. Já deu um tapa. Encontrou o João Vitor aberto na ponta direita. Cruzamento vem para dentro da grande área. O Paraíso tenta fazer o domínio. Sander rasga no bico da bola. Tira o perigo da grande área. Opa! Ô, Luciano! Vai dominar na coxa, a bola bateu na coxa, foi lá perto da grande área. Que beleza! Trabalha mais uma vez a equipe do Guarani, descendo do lado esquerdo com o Jefferson. Aperta a canhota, bota no campo de ataque, o lançamento é pro Caio Dantas, sobe David Braz de cabeça para fazer o corte. Ela vem pela direita com o Dieguinho, sai carregando, tentando imprimir velocidade, tentando botar o Goiás no campo de ataque. Dieguinho cai no gramado, recebe falta. E o árbitro dá cartão amarelo pro Ayrton, que matou a jogada. O Ayrton diz que não, o Dieguinho fica caído, bota a mão ali nas costas, geme do gramado, se estica, faz alongamento, continua caído. O jogo tá parado, Pio. Cabela, é a terceira do Ayrton já no segundo tempo, né? Então mesmo que não fosse tão forte a entrada, mesmo assim ele receberia o cartão amarelo. É tudo que o Goiás quer, ainda no campo de defesa do Goiás. O Ayrton dá um carrinho e recebe o amarelo. Vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 10 minutos e meio de bola rolando, segundo tempo de jogo. 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo tá enrolado aqui no Brinco de Ouro, hein? O placar da CBN tá assim, ó. Guarani! Olha a velocidade do massagista até ele chegar lá do banco de reservas até o Dieguinho. Algo assim, olha que dá pra competir até com o Usain Bolt, viu, Pio? E o cara da água parou no meio do caminho. O cara vem caminhando ali no meio, distribuindo água, gente. O médico tá lá, o massagista tá com a água parando no meio. Ó, ele para, serve uma galera, aí ele anda mais um pouquinho, serve mais uma galera, aí daqui a pouco ele chega lá. Charlie Chaplin tá algum Mas lugar aí, agora, brincadeiras à parte, tem que chegar um cara do Guarani ali e falar pro árbitro, né? Pô, chega chegando ali e fala, gente, pelo amor de Deus, olha ali, ó, virou festa, né? Olha lá, agora ele vai chegar. Olha lá, o Galhardo tá falando o que ali, o Galhardo? Olha lá, o Galhardo mandou ele voltar pro campo, que vai ter substituição.
Ele estava fora do campo, o Galhardo vai lá, tem que achar onde estão os três patetas, o Charlie Chaplin, porque virou pastelão esse jogo aqui, viu, Pio? Ah, pelo amor de Deus, eu vou falar pra você. E aquele sem áudio, inclusive, né? Porque a gente só vê, a gente não escuta o que eles estão falando, então é um pastelão mudo. Pois é, rapaz, olha lá. Voltou pro campo agora o Dieguinho. O árbitro não tem autoridade nenhuma, né? O Galhardo faz o que quer. Nada, nenhuma autoridade. Senhor Arthur Gomes Rabelo do Espírito Santo. Meu Deus do céu. E outra, pô, o Dieguinho saiu do campo, autoriza a bola voltar a rolar, depois autoriza o Dieguinho entrar. Não, ele já autoriza na hora. Quer dizer, os caras vão fazer isso toda vez. Claro. Agora vai para a cobrança da falta. Eu tava girando o placar, né? Até esqueci do placar, gente. Olha o Goiás. Vem com o Galhardo, faz o domínio, tabela feita, vem bola pro ataque ali. Paulo Baia entra na área, sai o goleiro, Douglas Borges faz a defesa. E eu dizia, 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Placar da CBN aqui no Pastelão do Brinco de Ouro, tá assim, ó. Guarani. Caio Dantas. Goiás. Também, Natan. Fábio Saib. Central da Bola. Pela Série A do Brasileirão, 18ª rodada na Arena MRV, o Atlético vai vencendo o Vasco por 2-0. Detalhe para a entrada de Felipe Coutinho, de volta ao futebol brasileiro neste segundo tempo, reestreando pelo Cruz Maltino. E na Arena Fonte Nova, o Corinthians vai vencendo a primeira fora de casa neste Brasileirão. 1-0 para o Corinthians contra o Bahia, 18 minutos do segundo tempo, o gol foi de Romero. Futebol Globo CBN. E o Goiás chega lá, o Paulo Baia joga a bola em cima do Pacheco, a bola vai para fora, tiro de meta, Carlão de frente, estamos com 13 minutos e meio. Vai longe, tem até 45, mais os acréscimos, vai longe ainda, olha lá. Caiu de novo, agora quem ganhou foi o Galhardo. Caiu o Galhardo, tem dois jogadores que vão entrar na equipe do Goiás, o Galhardo caiu, o Natan vai lá. Eu vou falar pra você, viu? Que beleza, viu, Pio? Não, é uma coisa impressionante, né? Bom, tá indo embora no Goiás o camisa 5, que é o Wellington. O Wellington tá indo embora. Me parece... Chegou a ver quem entra aí, Cabelo, na placa? É o 88. 88, que é o Luiz Henrique. Luiz Henrique é quem vai entrar. E depois é o 31 e o 33. Então vai embora o Thiago Galhardo com a 33 e vem o Wellington Matheus com a 31. Saiu um Wellington, vai entrar outro. Esse Wellington Matheus 31 no lugar do Galhardo com a 33. Olha, nós estamos com 14 minutos. Eu gostaria desse tempo cronometrado que a gente não tem. Olha, eu vou falar que se nós tivemos 7 minutos de jogo, a bola rolando foi muito, Carlão. Não teve jogo, os jogadores do Goiás apitam o jogo, né, na gira do futebol. Saiu o Galhardo, mas tem Messias, tem David Braz, jogadores experientes. E isso vai irritar. Às vezes a gente pede para não cair nessa pilha, mas, cara, paciência tem limite, né? Tem hora que não tem como você não cair numa armadilha dessa. Tal a inoperância do árbitro, né? Um árbitro muito conivente com a catimba do Goiás. Não tivemos jogo, e para o Guarani não é interessante isso. O Guarani precisa da bola rolando, o Guarani precisa do jogo, né? E o Goiás vai picando a partida e o árbitro concordando, caindo também nessa tática do Goiás, e o Guarani não consegue jogar. Bola tocada para fora, arremesso manual que favorece a equipe do Guarani, já cobrado. Luan Dias faz o domínio, coloca a bola no gramado, ele busca alguém para o passe, já joga a bola em direção a uma grande área, sobe de cabeça Lucas Ribeiro para fazer o corte, ela sobe, vai lá pela direita com Paulo Baia, devolve com o Sander, rasga, dá um bicão nela, joga para o campo de ataque, está lá sozinho, o Léo Santos, bola quica no gramado, sai o Douglas Borges lá da grande área, de cabeça, devolve ali com o Léo Santos, para sair tocando a equipe do Bugre. 1-1 é o placar do jogo aqui no Brinco de Ouro, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Refletores acesos aqui no Brinco de Ouro. Trabalha a bola, a equipe do Bugre. Ali pela intermediária com o Luan Dias, todo encolhido, a equipe do Goiás. Bota a bola pelo lado esquerdo com o Jefferson. Devolve na ponta canhota. Quem chega por ali é o João Vitor. Breca, encara a marcação, dá uma pedalada. Ginga de um lado, carrega do outro. Devolve com o Luan Dias, à frente da grande área. Fez o passe lá pela direita. Léo Santos devolveu o Bispo de frente para a área. Devolve com o Léo Santos. Demora para fazer a batida. Ou um toque mais dentro da grande área. Tem que buscar alguém ali pelo meio. Não adianta tocar a bola por aí. Vai mais uma vez o Bispo. Devolve Luan Dias para ficar com ela. Prepara o chute. O passe foi feito na entrada da grande área. O toque feito foi programado. João Vitor
Nada. Fica pedindo uma falta ali, o Pio tá na cara do lance ali, diz que não foi nada. Paraíso, recupera, Jefferson, devolve com o João Vitor, domina a bola, rola a bola à frente da grande área, mais uma vez com o Bispo, tocou, Caio Dantas, mais atrás, Léo Santos, é o zagueirão que tá lá na frente, é armador de jogada, vem com o Pacheco, domina a bola, cruzamento na área, sobrou o João Vitor, bateu foi ali no rosto, hein? Do jogador da equipe do Goiás, está caído ali o Messias, estendido no gramado ali. Vamos ter mais meia hora de jogo parado, Pio. Eu até quero a ajuda do Júlio, mas acho que não foi no rosto não, acho que foi ali na barriga, no estômago, sei lá. E aí... Olha lá a dupla de massagista, né? Olha lá, que beleza. Ó, é o Usain Bolt e o Vanderlei Cordeiro de Lima. Meu Deus do céu. Os dois vêm na velocidade. Se o cara tivesse com um problema sério ali, o tal do Messias, tinha que chamar a UTI ali, que está ali atrás do gol ali, viu? Rapaz, fortinho eles são, mas velozes não. Velozes e nada furiosos. Ô, Carlão, você pegou o microfone para falar, eu teve uma jogada, eu te cortei, pois não? Não, o jogo permanece daquela maneira como nós estávamos falando, né? O Goiás picando a partida, o Guarani vai se irritando, já não consegue clarear a jogada. Pode arrematar de longa distância, fica tocando de lado, né? Tem que ter um jogador com a personalidade também de chutar. De repente acerta, ué. É futebol, de repente acerta lá no arco e o Guarani acaba fazendo o gol. Mas é um bugre com a bola, porém com pouca efetividade, né? Cai nesta armadilha do Goiás, o Goiás muito bem armado, com duas linhas, né? Uma primeira linha de 5 jogadores, uma segunda linha com 4, sem nenhum atacante praticamente aqui para pegar o contragolpe. É um Guarani com a bola, mas não oferecendo tanto perigo à defesa do Goiás, que vai levando, vai cozinhando o jogo. Pois é, e o árbitro agora está sendo chamado lá na lateral do campo, não é chamado não, ele vai no banco de reservas do Guarani, é isso? Por causa, talvez, daquele pênalti que eu falei que não foi nada. Tô vendo aqui com o Vandeco, a imagem, inclusive, cinegrafista da IPTV. Dá um play pra gente aí. Vai lá, Pio. Vamos ver. Vai lá, Pio. Vamos ver se tem o bracinho. Interpretativo. Ele abre um pouco o braço, mas ele vai mais com o corpo. A bola não estava com o Guarani? Ele soltou a bola lá com o Tadeu. Bom, 19 minutos, um jogo confuso aqui no Brinco de Ouro. Segundo tempo, tá 1-1 placar do jogo. Vem bola para o campo de ataque da equipe do Goiás, quem sobe de cabeça para fazer o corte no Pacheco. Bota agora no campo de ataque mais uma vez, Paraíso. Lança lá pela direita, Caio Dantas, chega no lance. Briga lá com o Lucas Ribeiro, sobe a bandeira. Tá dando um impedimento do Caio Dantas. Ali auxiliar número 1, a Aniquese, anotou o impedimento do Caio Dantas. O jogo tá parado de novo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Monroe Amortecedores é sinônimo de segurança e qualidade para o seu veículo. Em 2024, cada compra apoiará a educação junto ao Instituto Ayrton Senna. Monroe, a primeira para o mundo, para você. Meu Deus, a arbitragem brasileira, cada dia que passa, vai deixando a gente mais assustado. Cada dia que passa. Trabalha a bola mais uma vez, o Goiás vem no campo de ataque, o lançamento foi feito lá. Campo defensivo do Guarani, tem arremesso manual, Pacheco está na cobrança, já faz o arremesso. Começa com o Léo Santos lá no sistema defensivo do Guarani. Trabalha a bola, buscando o campo de ataque, vê o Léo Santos ali como se fosse o armador, como se fosse o camisa 10 da equipe do Guarani. Chega ali no círculo central do gramado, ele carrega, levanta a cabeça, já pende lá pro lado direito, ele pende sempre lá pela direita. Agora tinha o Luan Dias, que recebe a bola, domina, deu um passe. Opa! Caiu de Maduro, jogador da equipe do Goiás, vem bola para grande área, cruzamento forte de novo, tenta na devolução. O Jefferson bate em cima do Dieguinho, vai para fora, escanteio para o Bugrão, meu caro Rafael Pio. Pelo lado esquerdo, o cruzamento de novo, né? Como diz Carlão de Freitas, não foi dos melhores, mas na tentativa do Jefferson de jogar essa bola na área, ela explodiu, foi para a linha de fundo, é escanteio. O Guarani vem para cima, João Vitor cobra. Oitavo escanteio no jogo, primeiro da segunda etapa, Luan Dias recebe ali a cobrança curtinha, João Vitor com ela, rola a bola à frente da grande área, Jefferson vem para o cruzamento lá na segunda trave, desvio de cabeça, a bola está viva, ali pelo meio, Caio Dantas, briga pela bola, vem Sander, rasga, dá um bico na bola, tira o perigo da grande área, Jefferson recua para começar de novo com o Bispo, lá no campo defensivo, é o Pacheco, bota a bola mais pelo meio, pelo círculo central do gramado ali com o Luan Dias. Já levanta a cabeça e vem para o campo de ataque tocando do lado. Os dois armadores da equipe, Luan Dias e Léo Santos. Vem para o ataque, Pacheco. Bola rolada lá pelo lado esquerdo com Ayrton. Devolve ali pelo meio. Trabalha a equipe
do Guarani. Agora é pela descida que vem o Luan Dias. Vai se ajeitando ali, marcação do Goiás está próxima. Fez o passe com o Jefferson, devolve, Luan Dias. Rola a bola com o Léo Santos, ali à frente da grande área. Já fez o passe errado. Sobra de bola com o Paulo Baia. Já bota a velocidade e saída do Goiás que vem para o campo de ataque. O Paulo Baia encarando a marcação do próprio Léo Santos. Ele vem pela meia, toca na bola. Natan de frente para a grande área. Encontra aberto pela direita o Wellington Matheus. Encarou a marcação, pedalou, chegou por baixo Luan Dias, que voltou para ajudar na marcação, faz o toque para sair jogando com o Jefferson ali pelo meio. Perde a bola a equipe do Guarani, mas a falta foi anotada em cima do Jefferson. Carlão de Freitas, vai mexer de novo a equipe do Goiás, Carlão, enquanto o Pio vai anotando lá. Esse toque de um lado, de outro, de um lado, não resolve nada, Carlão. É o que a gente estava falando desde a primeira etapa. É um toque improdutivo, um toque de lado, e principalmente quando esse toque é feito por zagueiros. Nada contra o Léo Santos, mas não é ele que vai armar o time, não é ele que vai colocar essa bola em condições para o Paraíso ou para o Caio Dantas na hora da finalização. Então o que aconteceu agora há pouco não me surpreende, é o que o Goiás faz. Ele marca o Luan Dias, que é um cara para sair, agora o Luan foi buscar jogo, eu acho que é assim que tem que ser, a bola tem que sair dos pés dele para proporcionar lances perigosos. Agora com o Léo Santos, com o Salustiano, isso não vai acontecer. Vai acontecer o que aconteceu agora há pouco, aí que quase dá o contra-ataque pro Goiás. Vem Guarani para o campo de ataque na grande área, foi feita a finta ali, chegava o Ayrton por baixo, a zaga estava lá para fazer o corte, dá um bico na bola, atravessa todo o campo, vai sobrando com o Salustiano. Mudou. Lá no sistema defensivo. Vai lá, Pio. Natan, camisa 70, autor do gol do Goiás, vai embora. Edson Felipe, o Edson vem pro jogo, ex-ponte, camisa 19, Edson Felipe está em campo, vai embora o Natan com a 70. Sobra de bola ali pela intermediária com o Bispo. Rola a bola lá pela direita com o Luan Dias. Domina a bola, já rola. Reita na lateral do campo. Trabalha com o Pacheco. Encara a marcação do Paulo Baia. Ele vem para o cruzamento. Joga a bola para a grande área. Sobe David Braz para fazer o corte. A bola volta com o Pacheco. Enfiou o pé na cara da bola. Longe demais. Só tiro de meta, Pio. Não, muito longe, né? Muito longe. Ela quase foi lá na arquibancada. Só para consagrar a defesa do Goiás. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 23 minutos e 40 de bola rolando. Segundo tempo de jogo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. É a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O placar da CBN tá assim, ó. Guarani! 1 a 30 minutos do primeiro tempo. O Caio Dantas abriu o placar. Goiás! Empatou o Goiás com o Natan a 44 ainda na primeira etapa. Fábio Scheibe. Central da bola. Daqui a pouco, pela Série B, às 6h30 da noite, lá em Ribeirão Preto, tem Botafogo e Brusque. Ontem o América empatou com o Amazonas 0-0 e o Ituano perdeu mais uma, 1-0 para o CRB no Rei Pelé. Vem Goiás no ataque, chega ali o Edson, dá um bico na bola, fica pedindo desvio. Bola vai longe, tiro de meta para a equipe do Guarani. O Dieguinho está caído, o árbitro manda parar o jogo para atendimento do jogador da equipe do Goiás. Departamento médico do Goiás a todo vapor, já na lateral do campo lá, viu, Pio? Tá trabalhando demais hoje o departamento médico do Goiás. Vai ganhar, inclusive, o cachê em dobro. O árbitro foi lá. Doutor Arthur Gomes já diagnosticou que não tem nada o Dieguinho, então segue o jogo. Vai mutar, hein? Ah, vai mudar. Já o Guarani, Reinaldo e Daniel dos Anjos. Entra o Daniel dos Anjos com a 39, Caio Dantas vai embora com a 99. Caio Dantas 99 foi embora, Daniel dos Anjos vem com a 39. A outra mudança, vamos ver no lugar de quem que o Reinaldo vai entrar. Tá prontinho ali com a camisa 20, já vem para o campo. Pacheco tá deixando o gramado com a camisa 28. Pacheco 28, embora Reinaldo tá no jogo com a 20. Pois bem, daqui a pouquinho o Carlão fala dessas duas mexidas do técnico Pintado no Bugre. Ele tirou o Pacheco, ele mandou, aparentemente, é o João Vitor na direita. O João Vitor foi lá na direita, é isso, né? Na direita, o João Vitor. Vamos ver se melhora, né? Esse cruzamento, mesmo o João Vitor atuando numa função mais defensiva, mas tem muita força para arrastar e vai ser uma arma aí pro Guarani do lado direito. E parece, Carlão, que ele puxou o Bispo como terceiro zagueiro, viu? E o dos Anjos entra no lugar do Caio Dantas, ali praticamente, né? 6 por meia dúzia, né? Eu digo com relação à característica, que é um jogador de defesa. Talvez ele seja 100%, né, Carlão? Não, já é. Ele sempre tem sido substituído.
Vem para o campo de ataque mais uma vez a equipe do Bugre. O Ayrton briga pela bola, faz a finta, escapa da marcação, carrega bico da grande área, prepara o cruzamento, bola rolada, mais atrás com o Luan Dias. Já ali à frente da grande com o Léo Santos. Ó o zagueirão ali, ó. Faz o domínio mais uma vez, Léo Santos, devolve, Jefferson com ela, faz a tabelinha, Léo Santos de ponta esquerda, recebe, faz a finta. Pintou bonito ali para cima do Dieguinho. Pisou na bola, olhou de um lado, olhou do outro, não sabia o que fazia, tocou mais atrás com o Jefferson. Rola a bola com o Luan Dias, a marcação em cima dele. Quem chega ali na marcação para cima dele é o Luiz Henrique. Mais uma vez o Luan Dias inverte a jogada é lá pela ponta direita, chegou, recebeu o João Vitor, faz o domínio, carrega, vai na linha de fundo, prepara cruzamento, vem na segunda trave, passa por todo mundo. Vai chegando ali na cobertura, bola vai para fora, só arremesso manual para a equipe do Goiás, da lateral direita, mais um cruzamento muito forte, Pio. Muito forte, pelo menos esse já foi mais no meio da área, né? Só que muito forte de novo, o João Vitor se livra do Paulo Baia, consegue fazer o cruzamento, mas aí o Jefferson não consegue chegar nela. Ô Carlão, estamos com 27 minutos deste segundo tempo. O Guarani não bate de fora da área. Não. O cruzamento lá dentro tem 3 grandalhões lá, que é Messias, o David Braz e o Lucas Ribeiro. Aí tem ainda agora o Edson, que também é grandalhão, que vai sempre lá pro meio da grande área. Tem o tal do Luiz Henrique também, que não é pequeno. Eu acho que cruzar a bola ali no meio da grande área do Goiás é facilitar as coisas para o time esmeraldino. A não ser que esse cruzamento venha perfeito para o atacante, de frente, chegar e cabecear ou finalizar com os pés. Difícil acontecer. Está difícil acontecer. E arriscar de longa distância, o único que tem feito isso é o João Vitor, né? Já arriscou umas 2, 3. O Bispo tentou, mas também sem sucesso. Olha, Guarani sobra de bola no meio da grande área. Sander de cabeça bota para fora em escanteio. E caiu de novo o Messias, hein? Desmoronou o camisa número 37 de novo, Piro. Levanta, Messias, levanta. E vou falar pra você, não aconteceu absolutamente nada, viu, Cabela? Foi apenas uma disputa de bola ali dentro da área entre o Messias e também o jogador do Guarani, que era o Reinaldo, camisa 20. Ele foi pro chão, ganha uns segundinhos. Luan Dias vai cobrar um escanteio lado direito. É lá pela direita, vem bola para a grande área. Luan Dias está na cobrança. Ali pertinho tem o João Vitor, perto dele, mas acho que agora vem cruzamento para dentro da grande. Vamos acertar, vamos calibrar esse pé aí. Vem bola para a área, o cruzamento na área. Sobrou com o Salustiano, bateu rasteiro! Diriguidu! Sobrou na frente dele, enfiou pela cara da bola, rasteiro no canto esquerdo do Tadeu. Estufamento é 28 minutos deste segundo tempo. Salustiano, o zagueirão do Guarani vai lá para botar a bola pro fundo do gol. Deu Giriguidum. 2 para o Bugrão. Goiás. 1 para o Goiás, Rafael Pio. Pode mudar o registro na carteira profissional do Salustiano. Tirar o zagueiro e colocar atacante, porque ele atuou como atacante. Veio o cruzamento do escanteio pelo Luan Dias. Ainda tem o desvio no meio da área e ela sobra para o zagueirão lá no segundo pau. Ele só ajeita para ela ficar bonita, para encher o pé esquerdo, para colocar no fundo das redes do goleiro Tadeu. Salustiano, Matheus Salustiano vai para a rede. O torcedor do Guarani explode no brinco de ouro. O Bugre, de novo, 2-1, tá na frente. Tá na frente o Bugrão. Foi lá o zagueiro para resolver a situação. A gente falava que o zagueiro tocava a bola para lá, tocava para cá, no caso do Léo Santos. Mas quem tinha que resolver era o Salustiano, Carlão. Salustiano foi lá e resolveu numa bola parada, né? Se não dava na base da criação, se não dava na base do arremate, a bola parada é uma arma importante. O Salustiano teve a personalidade, a qualidade, finalizou muito bem, tirando do Tadeu na bochecha da rede. 2-1 Guarani. Agora aquele velho, né? Aquele velho conselho, né? Calma, tranquilidade, atenção, concentração. Evitar essa bola parada que vai ser a única arma do Goiás, apesar que tem o Paulo Baia, que é um cara que arrasta, mas o Goiás ele vai ser efetivo na bola parada, então evitar as faltas laterais principalmente. Reinaldo já faz o domínio aqui pelo lado esquerdo, rola a bola mais atrás. Opa! Pegou sem bola, hein?
Pegou sem bola, o árbitro já manda levantar, pega sem bola lá o Dieguinho pra cima do Reinaldo. Bola chega no círculo central do gramado, toca a bola, Léo Santos já faz a abertura lá pela direita. Por ali que chega o João Vitor, faz o domínio, a bola perna canhota. Mais uma vez, era na verdade o Ayrton, né, que volta ali para fazer o toque na bola. Rola a bola de um lado e outra, a equipe do Guarani vai tocando a bola e fica esperando o Goiás. O Goiás fica esperando. O Guarani faz o 2-1. Tá na frente o Bugrão. Torcida vai ficando mais feliz ainda. Olha o árbitro de novo, quase que ele fez um corta-luz ali no meio campo. Sobra de bola com o Dieguinho. Já toca na bola, saída com o Edson. Faz o domínio, vem marcação pra cima dele. Vai pra fora, o toque feito. Chega pra cima ali o Paraíso, comete falta. O jogo tá parado, é falta que favorece a equipe do Goiás. No campo defensivo, Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Tá mexendo de novo a equipe do Goiás, daqui a pouquinho. Isso, o Pio, pode já, Pio? Bora lá. Tá saindo o David Braz com a camisa 4 e entrando Edu Júnior com a 99. Olha que nome estiloso, hein? Edu Júnior. Vem pro jogo com a 99 em nome de radialista para a saída de David Braz com a 4. É? Você conhece algum? Edu Júnior? É. Eu conheço o Edu, que é o pai do Edu Júnior. Ah, muito bem. Boa. Bola foi para fora, arremesso manual para o Guarani aqui pelo lado esquerdo. Chegou rasgando ali para botar para fora o Luiz Henrique. O arremesso manual para o Guarani, lado esquerdo, vai se ajeitando ali. Agora que não tem pressa nenhuma. E a equipe do Guarani e o árbitro já pede pressa. Pede que acelere ali a cobrança do manual. O Jefferson, ele joga a bola com ali pelo meio com o Bispo. Devolve lá atrás com o Salustiano. Recua lá com o Douglas Borges. Cuidado aí, Douglas Borges. Dá um bico da bola, joga para o campo de ataque. O lançamento foi feito lá na frente. Quem sobe de cabeça para fazer o corte é o Messias. Ela sobra com o Sander, lá no lateral esquerdo. O Ayrton vai acompanhando, faz o break e para na frente. Toque da bola pelo meio com o Edson. Devolve mais uma vez com o Sander. Vai trabalhando a bola a equipe do Goiás. Atenção, hein? Você que chegou agora. Tá 2-1 para o Guarani. O Guarani joga com um jogador a mais. Desde o primeiro minuto de jogo, lá da primeira etapa, gente. Olha só, hein? O Rildo foi expulso. Uma entrada violenta para cima do Léo Santos, no comecinho do jogo, com 1 minuto. Ele foi expulso, o Guarani joga todo esse tempo com um a mais. Ou seja, o Goiás joga o tempo todo com um jogador a menos. Detalhe, né, Carlão? Pela experiência do Goiás, não está demonstrando cansaço em campo mesmo com um a menos. E o Goiás, até por essa experiência também, Cabelo, ele não vai se lançar como um louco, não. A não ser ali, aos 40 minutos, aí vai. Mas ele vai tentar levar o jogo. A partir dos 40 minutos deve se lançar. Até porque, com a inferioridade numérica, se ele se lançar de uma maneira maluca, sem a menor organização, ele está fadado a tomar o terceiro gol. Então eu creio ainda num Goiás esperando um pouquinho a partir dos 40, 42, aí ele se lança de uma maneira desesperada. 34 minutos deste segundo tempo. Pois não, Pio? 2 alterações no Guarani. Saiu o Ayrton com a 30, entrou o Ian com a 29. Ian 29 no lugar do camisa 30, Ayrton. E a outra substituição, saiu o Luan Dias com a 10 e entrou o 5, Anderson Leite. Anderson Leite 5 no lugar do Luan Dias 10. Anderson Leite em campo com a camisa número 5, o Ian lá na lateral direita. Também é outra mudança na equipe do Guarani, mas é o Goiás que vem para o campo de ataque trabalhando com o Wellington Matheus aqui pela direita. Vai programado, é falta nele. É falta para o Goiás aqui pela direita, é falta para o Esmeraldino, pertinho da lateral da grande área. Vai levar um perigo tremendo lá para a grande área do Bugre, Pio. Até porque agora, né, foi reforçada a bateria aérea do Guarani, né? Vem do Goiás, vem o cruzamento pelo lado direito, a falta está marcada, todo mundo já vai para a área do goleirão do Bugre. Atenção aí, zaga bugrina. Na cobrança da falta tem o Paulo Maia. Vai fazer o levantamento que vem para dentro da grande área. Estamos com 35, toque CBN marcou 35 minutos deste segundo tempo. Tá 2-1. Guarani tá na frente, 2-1 para o Bugrão. É falta para a equipe do Goiás aqui pela direita. Na bola, Paulo Maia tá autorizado, correu, levantamento feito ali pelo meio, desceu de cabeça na trave, a bola voltou para fora do gol. Desvio de cabeça ali no meio do bolo, ela bate no pé da trave, volta no meio de cabeça, o Lucas Ribeiro bota pra fora, Pio. Cabela,
de forma aérea, o Goiás está ganhando todas. É isso que o time esmeraldino quer. A cobrança de falta pelo Paulo Baia, pelo lado direito, sobe todo mundo. O Lucas, mais que todo mundo, faz o cabeceio perfeito. Ela estoura na trave e fica só torcendo o goleiro Douglas Borges. Na volta, ela vai para a linha de fundo. Quase o Goiás empata o jogo. 36 minutos deste segundo tempo. Carlão de Freitas, essa zaga do Guarani por cima, meu Deus do céu. É um time que ainda sente muito, né? Um time inseguro, um time que não tem a confiança. Então qualquer instabilidade na partida ele fica, né? Tanto é que teve essa bola parada. Tem que evitar essas faltas laterais, Cabelo. Paraíso com muita vontade ali para cima do Dieguinho, comete a falta, o Dieguinho joga a bola no Paraíso. Esquenta o clima ali entre o Dieguinho e também o Paraíso. Chega o Reinaldo, bota a pilha ali pra cima do Tadeu. O Dieguinho vai empurrando o Reinaldo. Esquentou o clima na sua frente aí, viu, Pio? Mas o Paraíso não precisava, né? Porque ele faz a falta no Dieguinho e aí ele abaixa e fala alguma coisa pro Dieguinho. Não precisa. Levanta e vai embora. Chega o Guarani na recuperação de bola, mas com falta é falta que favorece a equipe do Goiás de novo ali pela meia direita. Falta em cima do Luiz Henrique. O jogo tá parado, é falta para a equipe do Goiás. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Paulo Baia de novo ali na cobrança da falta. Todo mundo em cima da linha da grande área. Pintou o levantamento lá na segunda trave. Passa por todo mundo, linha de fundo. Tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Vamos chegando a 37 minutos e meio. Reta final de partida. O Guarani tem que se segurar. É 3 pontos importantíssimos para o Guarani. O Guarani não sai da última colocação. Queria até chamar aqui o Fábio Scheib para falar para a gente. O Guarani não sai da última colocação, mas ele chega aqui pontuação, o Fábio Scheib. Exatamente, Cabelo. O Guarani com a vitória está subindo a 10 pontos ganhos. É a segunda vitória do Bugre na competição. E o Guarani está ficando a 1 ponto do vice-lanterna do Ituano, que tem 11. Então o Guarani, 10 pontos, ainda não sai da última colocação. Mas já dá uma respirada, né? Já dá uma respirada. Quem sabe é aquele jogo para botar o jogador de uma maneira diferente em campo, mais leve, mais tranquilo, para pensar melhor o jogo, para jogar melhor o jogo, né, Carlão? Não é hora nem de ficar olhando classificação, não. É jogo a jogo, porque se olhar a classificação você fica pessimista, falta confiança. É jogo a jogo, é o Guarani construir essa campanha de recuperação a partir de hoje contra o Goiás. Por isso, muita concentração nos minutos finais, não se deixar levar pela catimba goiana e atenção nessa bola aérea. Renda. Jefferson tomou amarelo ali porque colocou a mão na bola ali fora do campo, é isso, né, Pio? Exatamente. Vai. Jefferson, lateral do Bugre. Quando quiser, público e renda. Agora, aproveita que a bola tá parada, tem outra falta pro Goiás, Pio. A grana, 44.600 para um público total de 4.763. Vai todo mundo lá pro meio da grande área, mais uma vez, é mais uma falta que favorece a equipe do Goiás aqui pela direita. Vai pintar levantamento, todas as faltas que levaram perigo foram pelo lado direito, inclusive o cruzamento do gol da equipe do Goiás. Paulo Baia está na cobrança, todo mundo lá na meia-lua da grande área, está preocupado o Douglas Borges, autoriza a cobrança da falta, Paulo Baia, levantamento, primeira pau, bola está viva ali pelo meio, sobra de bola, batida, Salustiano, ele se atira da frente da bola, bola volta com Paulo Baia, vai para o cruzamento, teve desvio, bola passa por todo mundo, vai sobrando lá pelo lado direito, por ali, quem chega é o Ian, com ela já despacha para o campo de ataque, lançamento foi feito no meio do caminho, o Dieguinho estava por ali para fazer o corte, ela volta com o Goiás, Sander recebe lado esquerdo, prepara o cruzamento, vem bola para dentro da grande área, mais uma vez, quem sobe de cabeça para fazer o corte foi o Bispo, sobrou com Paulo Baia, batida de fora, na trave! Uma pancada no meio da rua, ela explodiu na trave para a sorte do Guarani, tenta sair jogando, pressão do Goiás que está com o jogador a menos, vem para cima, Dieguinho, recebe a bola, faz o domínio ali pela intermediária, ele busca alguém para fazer o passe é feito mais atrás para começar de novo para a equipe do Goiás, a finta do Lucas Ribeiro, para cima do Reinaldo, já dá um tapa na bola, faz a abertura lá pela esquerda com o Sander de novo, pintou o cruzamento na área, subiu, Douglas Borges deu um soco da bola, ela sobra mais uma vez com a equipe do Goiás ali na frente da grande área, sobra de bola com o Dieguinho pela lado direito, já domina a bola, tem marcação para cima
cima dele, ginga o corpo de um lado de outro, carrega, toca mais atrás com o Messias. Tem o Lucas Ribeiro ali do lado, é o Lucas Ribeiro que fica com a bola dominada, gira o corpo, sai carregando lá pelo lado esquerdo, bota na frente, adiantou demais a bola ali, mas consegue fazer o domínio, puxa de um lado, carrega do outro, toca a bola pela direita, a torcida do Guarani começa a cantar nesse momento aqui no Brinco. Tem pressão do Goiás para cima, do Guarani, toca na bola pelo lado esquerdo, o Edu Júnior recebe de volta, vem pro cruzamento, lá dentro da grande área, sobe de cabeça para fazer o corte. O Léo Santos para botar para fora, escanteio para o Goiás, é lá pelo lado esquerdo, Pio. Rapaz, e Paulo Baia, quem te viu e quem te vê, hein? Que pancada da intermediária de perna direita. A bola foi fazendo uma curva, daqui de trás deu para ver. Ela tinha o endereço certinho, que era o ângulo. Bateu na trave e o Goiás continuou pressionando. Escanteio lado direito. Lado esquerdo. Primeiro escanteio para o Goiás, lá pela esquerda, vem embora. O que o árbitro está correndo, que nem doido lá do lado esquerdo. Lá, vai lá, de um lado, do outro. Agora vai no meio da grande área. O Douglas Borges está caído, o goleiro da equipe do Guarani. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 41 minutos e meio de bola rolando, segundo tempo de jogo. Placar da partida aqui, placar da CBN Campinas. Guarani. 1-2 para o Guarani. Goiás. 1 para a equipe do Goiás. Fábio Scheibe. Central da bola. Pela Série A, encerrado em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro bateu o Vasco da Gama por 2-0. Minutos finais lá na Fonte Nova, em Salvador. O Corinthians está vencendo o Bahia por 1-0. Às 6h30 tem Juventude e São Paulo e você confere aqui na CBN. Bola para fora, tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Agora o Goiás tem pressa. O Paulo Baia vai lá pegar a bola correndo para botar ali para a batida do tiro de meta do Guarani. Carlão de Freitas, 42 minutos. Vai ser um final de jogo emocionante. Rapaz, que Deus nos acuda. O Goiás fica com toda a segunda bola aqui. Parece que tá 11-11, não é possível. Ou 11-10 pro Goiás. Né? Meu Deus do céu, tem que ajustar essa marcação aí, porque todos os rebotes nos últimos minutos, eles ficaram com o Goiás. E o Goiás arrematando de longa distância, principalmente com o Paulo Baia, que tem essa qualidade, sim. Então tem que tomar muito cuidado, ajustar essa marcação, apertar essa marcação, porque o Goiás está tendo muita liberdade ali nas proximidades da área. 42 minutos e 40. O jogo tá parado. Por quê, Pio? O árbitro tá lá chamando a atenção do banco do Goiás, é isso? Tem vermelho lá, ó. Alguém tomou vermelho no banco da equipe do Goiás. E é jogador, né? É o Galhardo, é isso? É o Galhardo que tá de pé ali na lateral do campo, é o Galhardo, não é? Mas auxiliar, cartão... Cabela. É pro auxiliar, né? No cartão não foi pro Galhardo, foi pro auxiliar. Tá à esquerda do Zanardi nesse momento. Tá deixando o campo lá, olha lá. Tá deixando o campo lá o auxiliar do Zanardi, que tomou cartão vermelho no banco de reservas da equipe do Goiás. Tá todo mundo pedindo VAR lá no banco de reservas. Tem alguma movimentação aí na tela aí, meu caro Júlio Nascimento? Cabela, a televisão não mostrou. Pelo menos não mostrou até aqui. O árbitro manda esperar a cobrança do tiro de meta. O banco de reservas do Goiás faz sinal de pedido do VAR. O árbitro manda aguardar. 43 um cruzamento que o Edu do Goiás, ele ficou, é o que ele reclama com o árbitro agora, ele fez ali um gesto, a jogada seguiu, mas ele está conversando sim. Tá tendo revisão no VAR. O árbitro manda aguardar, os jogadores do Goiás vão para cima ali do árbitro. Ali o Edson está em cima do árbitro, também o Edu Júnior. E o árbitro na posição de Zé Rico, viu, Pio? Ouvindo que está vindo de lá da cabine do VAR. Eu confesso para você, Cabela, que inclusive no momento do lance, não deu para observar nenhuma grande reação dos jogadores, por exemplo, nada disso. Então é um lance que para mim passou completamente desapercebido. Agora mostrou o lance, é um lance com o Matheus Salustiano. A bola parece resvalar sim, viu, Cabela, no braço dele. Agora vai depender da interpretação do árbitro, se ele vai entender como um lance de braço colado, um movimento natural ou um movimento que amplia ali o espaço do zagueiro. Mas é uma revisão para pênalti. Diante de todo esse ambiente que está no jogo, ele vai dar pênalti para o Goiás. Mesmo que seja duvidoso, ele vai dar pênalti para o Goiás. A pressão do Goiás em cima do árbitro é muito grande, desde lá do primeiro minuto da primeira etapa. Aconteça o que acontecer, eu pego carona nisso que você está falando, Cabela, mais um árbitro. São dois fraco, lances, um árbitro fraco, um árbitro sem personalidade, um árbitro que deixou os jogadores do Goiás tomarem conta da partida, não sei se ele vai dar ou não, mas mais uma arbitragem ruim, uma arbitragem complicada. E você disse até durante a transmissão, o que fazer, né?
todo fim de semana é a mesma história. Cada que rodada safra fica mais complicada, assustado, né? Que safra complicada. O lance da falta da expulsão do Rildo, por exemplo, cara, foi absurdamente clara, né? Ele tava na frente, ele tem que ir pro Ele vai dar o pênalti, hein? É um lance do Léo Santos. São 2 lances, Cabela. São 2 lances. Tá no telão, inclusive. Tá ali no telão, inclusive. O braço tá aberto, escancarado ali. O Léo Santos foi bem juvenil. Agora o telão apaga. Apagaram o telão ali. Os jogadores do Goiás festejaram ali no banco de reserva quando passa o lance aqui no telão. E os jogadores do Guarani ficam catimbando ali. Mais uma vez, ficam catimbando. E o árbitro continua lá. Mais uma vez, o VAR é o destaque de uma partida de futebol. Ontem nós tivemos 2 jogos com um grande destaque para o VAR, no Flamengo e também no jogo da Ponte. Hoje, e eu só estou vendo esse por enquanto, hein? Tá lá o árbitro, ele deu o pênalti. Tava na cara que ele ia dar o pênalti. Na cara, tava mais na cara do que a minha barba que ele daria pênalti, viu, Pio? É aquela história, né, Cabela? E o Carlão foi muito feliz pela situação, ou você foi muito feliz, pela situação do jogo, a tendência é que ele desse, a não ser que ficasse claro que nada aconteceu. Mas o Léo pênalti, realmente com o braço aberto. Exato, Julião. Eles mostraram aqui, né, no telão, inclusive, uma imagem um pouco mais distante, mas o Léo tá com o braço aberto, né? Então ela bate no braço. Tá aberto, não tem o que fazer. Foi bem juvenil, Léo, viu, Cabela? Eu ia dizer exatamente isso. Então, eu retiro tudo que eu disse do árbitro, do senhor Arthur Gomes Rabelo, neste lance. Peço perdão a ele. Agora, o Léo Santos não é mais garotão, né? Cabela, vamos de repente aí o Douglas Borges faz a defesa e se consagra, mas a instabilidade emocional do Guarani, qualquer momento de pressão, qualquer momento contrário, o Guarani se desespera, né? E esse foi mais um lance. Vamos ver. Vai que os deuses do futebol, Neneca, esteja lá com o Douglas Borges. O radialista que vai para a cobrança, o Edu Júnior. Vai para a cobrança da penalidade 99 da equipe do Goiás. O Douglas Borges está embaixo da trave. Está ali o Jefferson jogando ali um copinho d'água para fora do campo para se posicionar no local. O Edu Júnior está na cobrança da penalidade. 48 minutos neste momento. 10 de acréscimos. Vamos a 55. Edu Júnior na cobrança da penalidade. Douglas Borges embaixo da trave. Ele que veio de última hora para o jogo, hein? Quem sabe agora? Edu Júnior na bola. Douglas Borges na trave. Correu. Edu Júnior na batida. Ziriguidu. Gol! Do Goiás! Edu Júnior cobrando o pênalti no meio do gol. O Douglas Borges cai para o lado esquerdo, a bola vai no meio do gol, estufa a rede a 48 minutos deste segundo tempo. Tá tudo igual aqui no Brinco de Ouro. 2 para o Guarani, 2 também para a equipe do Goiás. Rafael Pio. É aquele tipo de cobrança que o cara até espera um pouco a definição do goleiro, né, Cabela? Porque ele só empurra pro gol, né? Meio do gol, sem nenhuma chance. O Douglas Borges cai pro canto esquerdo, mas aí o Edu, numa categoria absurda, né? Ele coloca a bola, faz o gol de empate do Goiás. Tá 2-2 no Brinco de Ouro. Detalhe, Guarani com 1 a mais desde os 3 minutos do primeiro tempo. Vai jogando a equipe do Guarani de novo. O Pintado já faz sinal para todo mundo para cima. Vai todo mundo para cima. Vem bola para a grande área. Cruzamento feito. Sobe de cabeça ali pela meia. Quem chega escorando ali pelo meio de cabeça. Chegava ali para fazer o toque. Ali na grande área. Cai o jogador 19, o Edson. Bota a mão no rosto, fica sentindo ali. O jogo está parado de novo e acabou onde, Fábio Scheibe? Acabou lá em Salvador, na Fonte Nova, e deu Corinthians. O Corinthians vencendo o Bahia por 1-0, gol de Ángel Romero. O Corinthians que nesse momento deixa a zona de rebaixamento. É o 14º colocado, 18 pontos ganhos. Empurra o Vitória para a parte de baixo da tabela, para a degola. Corinthians conseguindo a primeira vitória fora de casa. Eu já sabia. 50 minutos deste segundo tempo. É louco, hein, Pio? Louco. O que aconteceu aí, Pio? Que tá caído lá o tal do... E agora, cadê o departamento médico do Goiás que não entrou? Agora não quer saber, né? Tá caído o Edson, mas é porque realmente ele se envolveu
numa jogada ali pelo alto, levou a pior e por isso está caído. O Daniel dos Anjos foi quem acertou o jogador camisa 19 do Goiás. Muito bem. Agora ele se levanta, agora tá tudo bem com ele. Depois de ter ficado 1 minuto e meio caído lá, tá tudo certo ali com o Edson. Já se levanta, o árbitro foi lá, o doutor Arthur Gomes já diagnosticou que não tinha nada, mandou seguir o jogo. Vai ser cobrada ali a falta pro Tadeu, repor a bola em jogo, tá 2-2 o placar do jogo aqui no Brinco de Ouro. Despacha a bola, Tadeu bota a bola lá no campo de ataque. Lançamento foi feito lá do lado esquerdo, quem sobe de cabeça por ali o Edu Júnior. Bola vem pelo meio, tá Luciano, tenta dar um bico na bola, quase que ele fura ali, sobra de bola, volta com o Goiás, trabalhando lá no campo de ataque do Júnior, tenta a fita, vem por baixo, zaga do Guarani para fazer a roubada, sobra de bola lá do lado direito com o Bispo, despacha no campo de ataque, lançamento foi feito, vai o Paraíso para fazer a cobertura, bola para fora, arremesso é manual para a equipe do Bugre. Olha lá o João Vitor para fazer a cobrança rapidamente para o Anderson Leite, coloca no gramado, pinta o cruzamento que vem fraquinho por baixo, chega rasgando o Messias, dá um bico na bola, vem mais uma vez o Anderson Leite, só que ele faz o cabeceio da contramão ali. Vai lá o Salustiano para consertar, a bola fica com ele 51-20. Vamos a 55, mas devemos ter mais acréscimos ainda, hein? Devemos ter mais acréscimos ainda, que depois dos 45... Ficamos parados com o VAR, ficamos parados com a cobrança do pênalti, com comemoração, com a caída do Edson, sobra de bola com o Guarani, Bispo com ela, tenta o toque, sobra de bola pela meia, trabalha Luiz Henrique na saída, toca o Guarani, vem caindo ali no meio, o Edu Júnior, o árbitro para, anota a falta, ô seu Arthur Gomes Rabelo, fraco, muito fraco, esse árbitro do Espírito Santo, para apitar jogos importantes como esse, em Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Monroe Amortecedores é sinônimo de segurança e qualidade para o seu veículo. Em 2024, cada compra apoiará a educação junto ao Instituto Ayrton Senna. Monroe, a primeira para o mundo, para você. Interessante que a direção de arbitragem da CBF, Carlão, faz curso, faz teste, faz avaliação, bota o árbitro em pré-temporada. Gente, faz um monte de coisa. E aí a gente vê isso. Tanta preparação, tanto investimento. Eu acho que uma coisa, eu não sei se a CBF faz, mas olha o Bugre aí. Vem Guarani, lançamento feito, o Dieguinho sobe de cabeça, a bola vem à frente da grande área, Messias, toca nela, sobra do meio, Bispo, fez a tabela ali com a canela do Daniel dos Anjos, bola volta com o Reinaldo, prepara o chute, prefere o toque, lançamento no meio da área, vem por baixo Messias para fazer o corte. A bola não saiu não, Gandula já jogou outra bola para campo, já tanta pressa. Ai, hein, ontem já deu rolo isso. Pois é, pelo amor de Deus, hein. Sobra de bola mais uma vez com o Bispo. 53 minutos, é o segundo tempo, finalzinho de jogo. Anderson Leite, toca pela meia, tabela, recebe de volta. Anderson Leite vem com ela, prepara, cruzamento na área, sobe, Messias de cabeça, estava lá para fazer o corte. O Edu Júnior vai lá, toca da bola para o Sander. De perto da canhota, despacha para o campo de ataque, lançamento foi feito. Ela vai sobrando ali pelo meio com o Paulo Baia, faz a finta para cima do jogador do Guarani, que era o Salustiano. Ele quase escorregou ali, mas conseguiu se segurar em pé. Preparou a batida, explodiu no Salustiano. O tal do Wellington Matheus ficou doido aqui na lateral do campo, que ele queria a bola, estava sozinho. Vem para o campo de ataque, Reinaldo mais uma vez, rola a bola pela intermediária. João Vitor dominou, rolou lá pela direita. Anderson Leite de frente para o gol, prepara a finta, perde a bola, briga por ela, recupera a bola, brigando por ela, faz o domínio mais uma vez o Anderson Leite. Tenta o passe errado, mais uma vez o Sander na roubada de bola, sai jogando para a equipe do Goiás, que vem para o campo de ataque, se enrosca lá com o João Vitor. O árbitro diz que não foi nada, segue o jogo. Banco inteiro do Goiás levanta ali para reclamar com a arbitragem. Enquanto isso, o banco de reservas do Guarani, fica todo mundo sentado, acompanhando, de longe, quietinho. Olha o Jefferson, com o cruzamento que vem ali pelo lado direito. O Dieguinho está sentindo a perna direita ali, fez o corte, sobra de bola mais uma vez com a equipe do Guarani. Vai trabalhando em 54 minutos, vai subir a placa de mais acréscimos lá. Sobra de bola à frente da grande área, batida de longe. Pra longe do gol, Rafael Pio. Cabelo, a cada 25 dessas, uma vai no gol. Nem todas entram, ou seja, a chance do João acertar uma dessa nesse momento era muito pequena. E aí arriscou, né? Mas ela foi direto para a linha de fundo. Ih, rapaz, estão se enroscando ali no meio campo, ali, ó, o Daniel dos Anjos e o Edson. Dá uma olhada, ó. Daniel dos Anjos, o Edson veio correndo de costas lá, deu um encontrão ali no Daniel dos Anjos. Mais dois. Vamos a 57, finalzinho de jogo. Nós chegamos a 55, domina Bispo no peito, coloca no gramado, carrega, já bota na frente, o lançamento é para o João Vitor, lá na ponta direita. Subiu ali esquisito para fazer o toque, a bola voltou ali com o Lucas Ribeiro. Todo mundo fica pedindo um toque de mão do 14 da equipe do Goiás ali. Tava na área, hein?
Tenta sair jogando, o Reinaldo bota pra fora, o Reinaldo reclama ali com o auxiliar, a dona Anne Kese. E a gente, olha lá, mandou esperar porque mandou seguir. Não, tá aguardando. Não tá aguardando não, né, Pio? Não tá aguardando. Não. Ele manda cobrar, até porque pra mim, ela só desce na coxa do jogador. Trabalha mais uma vez a equipe do Goiás para chegar no campo de ataque. O toque é feito, Edu Júnior dá um bicão na bola, vem o Jefferson, responde com outro bicão, Messias sobe de cabeça. A bola sobra lá pelo lado direito mais uma vez, brigando pela bola, João Vitor. Chega na bola, toca nela, briga por ela ali o Bispo. Sobra de bola com o Guarani, vai tocando a bola, mais uma vez, chega, lado esquerdo, vem com o Jefferson, preparou o cruzamento, vem bola para a grande área, mais uma vez o Messias de cabeça, estava lá para fazer o corte, Messias cabeçou umas 50 bolas no jogo, tenta o cruzamento, lá pela direita, o Ian, bola bate em cima do jogador do Goiás que fica caído. Arremesso. Nossa, mas posso falar? Essa bola não me machucaria, eu que sou um frango praticamente. Jogadores de... É o quê, Pedro? Jogadores do Goiás estão parecendo jogadores de cristal, meu cara. Que isso, futebol brasileiro, pelo amor de Deus, cara. Sabe, aí eu sei que é um assunto para um simpósio, mas é por isso que a gente anda passando vergonha aí, sabe? É um negócio... Tudo bem, o Goiás está com um a menos, está se superando, mas há um exagero, né? No quesito fazer cera, no quesito antijogo, pelo amor de Deus. Olha, o clima vai esquentar no apito final, viu? Pode guardar, pode escrever aí. Bispo, toca na bola, devolve com o Ian. Tenta chegar na linha de fundo, teve desvio, bola para fora, escanteio. É mais um que favorece a equipe do Guarani. Na minha marcação aqui, é o 10º escanteio para o Guarani, Pio. O Paulo Baia foi quem chegou desviando essa bola. Vem pro cruzamento, lado direito, o Guarani ainda tenta, Cabela. Reinaldo. Vai se ajeitando lá, Reinaldo. João Vitor foi lá para fazer aquela jogadinha lá. Reinaldo falou, não, vou jogar lá para dentro. Joga na bola, sobrou Salustiano, brigou pela bola, vem Bispo, rasga, briga por ela. Por baixo, mais uma vez era o Lucas Ribeiro. Botou na frente, contra-golpe para a equipe do Goiás. Chega na frente, Paulo Baia, bota a velocidade, invade a área, prepara o chute, cruzado. Ziriguidu! Do Goiás! 57 minutos! Nos últimos respiros do jogo, num contragolpe fulminante de Paulo Baia, no lançamento do zagueiro Lucas Ribeiro, depois de um bolo na área, dá um bicão na bola, joga para o campo de ataque, a zaga do Guarani, dormindo no ponto. A marcação do Guarani, dormindo em serviço. Paulo Baia joga profundo do gol num chute cruzado, estufa a rede, 57 minutos, faz o terceiro. Goiás que jogou os 90, ou melhor, mais de 100 minutos com um jogador a menos, vira o jogo para cima do Guarani. 3 Goiás, 2 Guarani, Pio. Cabela, é até difícil, né? Porque ele pega essa bola na intermediária ainda de defesa, aqui, um pouco antes da linha que divide o meio campo. E aí ele vai avançando em velocidade, altíssima velocidade, ganha. Depois, como você disse, desse bololô dentro da zaga do Guarani, só que não ficou cobertura nenhuma. E aí o Paulo Baia pega pelo lado esquerdo, sai em velocidade, vai ganhando na corrida, entra na área e bate cruzado. Méritos para o Paulo Baia também, óbvio, méritos. Ele foi na velocidade, teve o controle da bola, bateu cruzado. Agora, não ficou ninguém na cobertura do Guarani, essa é a realidade. Paulo Baia vai para as redes, o Goiás com um a menos vira o jogo para cima do Guarani. Sai jogando o Guarani. 3-2, o Goiás vira para cima do Bugre. Já vem lançamento para a grande área. Cruzamento na área ali com o Messias ali no meio. A gente tem que parar, acordar que isso não dá certo. Já foi provado isso durante 100 minutos. Toca a bola mais uma vez quando apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo aqui no Brinco de Ouro. Deu Goiás no último minuto do jogo. Guarani 2. Goiás 3 para a equipe do Goiás. Vem aí Júlio Nascimento e o central da bola. Central da bola. E situação do Guarani, 6 horas e 13 minutos. Guarani afundado na lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, cada vez mais próximo de um rebaixamento depois de anos consecutivos na segunda divisão. Hoje,
Atuação pífia do Guarani, jogando com a mais desde o primeiro minuto de jogo. E um time que não conseguiu fazer absolutamente nada, caiu na malícia do Goiás e perde de forma lamentável. Rafael Pio no gramado do Brinco de Ouro. Pio. Bom, imediatamente assim que o árbitro apitou, o Pintado foi para lá, para conversar com o trio de arbitragem. Jogadores do Guarani vão deixando o gramado, mas acho que dificilmente, né, alguém vai falar. Acho que muito difícil alguém conversar com a gente, porque 2 já passaram por aqui, 3 passam, o Ayrton passou, não quis falar, o Léo passa, não quis falar. Vamos, o Pacheco parou para falar, vamos ouvi-lo. Jogador a menos em casa e muita pressão agora da torcida. Sim, é difícil até falar nesse momento, o grupo vem trabalhando forte, nós fizemos de tudo para sair vitorioso, infelizmente, uma desorganização ali, tomamos a virada, vamos trabalhar forte, vamos buscar sempre a vitória, vamos minimizar os erros, mano. Eu sei que é difícil agora esse momento, mas vamos fazer de tudo para sair dessa situação aí. Pacheco, sai, tá falando ainda, vamos ouvir enquanto não vem mais ninguém. Organização ali mesmo, nós não podemos, nós temos que conversar bastante, não podemos tomar um gol, um a mais, tomar a virada, não podemos, nós temos que conversar, se acertar e fazer de tudo para nós sair dessa situação. Pacheco diz que é desorganização, lateral do Guarani, passou e falou. Jogadores ainda estão. Matheus Salustiano, ele atendeu a televisão. Luan Dias está saindo. Luan, palavrinha aqui, não quis falar, desceu. Agora o Matheus Salustiano está voltando lá para dentro do campo para conversar com o pessoal lá do Goiás e tal, aquela coisa toda. Só um registro que é um pouco óbvio, né, Júlio Nascimento? Que é em relação ao torcedor. Acho que a hora que o Goiás faz o gol, o torcedor não vaia. Foi realmente um silêncio no estádio absurdo. Daquele não estamos acreditando, foi mais ou menos isso, né? E aí depois, quando o árbitro apita, aí sim. Aí vem as vaias e tudo mais, os protestos e obviamente que a maioria desses protestos é para cima do técnico Pintado, que aliás já era lá a partir dos 30 minutos do segundo tempo, para cima do treinador do Guarani. O Matheus Salustiano ainda está batendo um papo ali, daqui a pouquinho, se ele parar para conversar com a gente, eu te chamo, Julião. Maravilha, Carlão de Freitas, uma derrota que compromete muito a temporada do Guarani, né, Carlão? Fica difícil, né? Fica difícil, é aquela derrota que tem cara do rebaixamento, embora o campeonato ainda não virou turno, né? Mas o Guarani vai ficando defasado em termos de pontuação. E moralmente, né? A equipe, esse gol do Paulo Baia arrebentou completamente. O Pio chamou atenção, os torcedores até sem força para reclamar. Os jogadores desabaram, né? Aquela coisa que não tem o que explicar. Né? Não tem o que explicar. A maneira como o jogo se desenhou, a maneira como o Guarani não conseguiu ser eficaz, não conseguiu furar o bloqueio do Goiás. E quando conseguiu furar o bloqueio, não teve a capacidade de segurar. Uma instabilidade emocional gigantesca, aliás, é o que está pegando muito no Guarani nesta Série B, né? Sem nenhuma justificativa, o Léo Santos subiu, estabanado da maneira como subiu e deu o pênalti, né? E, cara, é derrota de rebaixamento, né? A gente tem esperança, a gente dá um alento para o torcedor do Guarani, o campeonato está correndo, tem muita coisa, a gente já viu coisas malucas dentro do futebol e é nisso que a gente apega ainda para não decretar a queda do Guarani, mas hoje uma derrota com cara de queda, como se desenhou o jogo, como que o Guarani perdeu o jogo. Vai lá, Pio. Vou pegar a palavrinha aqui do Matheus Salustiano, zagueiro do Bugre. Primeiro tempo com um a mais, com a torcida, indo para o ataque, consegue o gol, mas depois acaba levando o gol do empate. E você consegue marcar o seu primeiro gol com a camisa do Guarani, mas no final do jogo, o Guarani perde a partida no estádio Brinco de Ouro. São 12 partidas sem vitória. O que dizer para o torcedor neste momento tão complicado? É difícil encontrar palavra nesse momento. O torcedor tem toda a razão de protestar, né, contra nós. A gente estava com um jogador a mais desde acho que 5 minutos do jogo, controlando o jogo, todas as ações. Perdemos para nós mesmos hoje, infelizmente. A gente tem que
lutar agora, trabalhar pra gente conseguir ganhar os jogos aí. A gente tem um jogo difícil, trabalhar essa semana aí pra gente poder ganhar quarta-feira. Às vezes falta aquele equilíbrio, Matheus, entre o sistema defensivo e o ofensivo, exatamente para ter essa tranquilidade? Hoje faltou muito, né? Faltou ainda mais quando a gente tava à frente do placar, né? A gente tava controlando as ações do jogo e a gente acabou dando os gols para o adversário, né? O primeiro, o último também agora de contra-ataque, a gente não pode estar tomando esses gols, a gente tem que trabalhar para evitar essas brechas que a gente tem dado. Como trabalhar essa pressão da torcida no vestiário agora, Matheus? Cara, tem que trabalhar, infelizmente. A gente tem que trabalhar, se dedicar e buscar sair dessa situação. Aí, Matheus Salustiano marcou o primeiro gol dele com a camisa do Guarani, o segundo gol, aliás, belo gol, né? Ele dá aquela matada, já deixa a bola certinha para bater cruzado, para vencer o Tadeu. Mas não foi suficiente, Júlio Nascimento. Depois o Goiás virou o jogo. Aliás, que lances de Paulo Baia, né? Aquela pancada que ele dá da intermediária. Depois essa arrancada e o gol que sacramentou a vitória do Esmeraldino, que volta a vencer, inclusive. Depois de 7 rodadas em que havia vencido apenas um jogo, o Goiás vai encostar de novo na parte de cima na tabela de classificação, Julião. Ô Pio, só me lembra aí o nome dos jogadores que pararam para falar com a imprensa. Salustiano, teve mais um, né? E teve o Pacheco. Pacheco, maravilha. Dois jogadores que chegaram recentemente, inclusive. Jogadores que tiveram a personalidade. Nesse momento, Carlão, é difícil encontrar palavras. Eu entendo os jogadores. É difícil justificar o injustificável, mas mostraram personalidade e tentaram pelo menos dar uma justificativa aos torcedores. É importante falar, né? A gente entende também o não falar, né? É um momento terrível, um jogo em que se desenhou para o Guarani, se apresentou para o Guarani perdeu da maneira como perdeu, né? Então, é até coincidência ou não, os jogadores que chegaram agora, ou seja, eles não estavam vivendo este turbulento 2024. Então, por isso até acho que eles falaram, estão com a cabeça mais fresca, mais... Júlio do céu, analisar o jogo, analisar esse momento do Guarani, realmente faltam palavras, porque não tem mais o que falar, né, Júlio? Acho que a gente tem extraído tanto do Guarani, tentado passar confiança, tentando encontrar algo positivo para alentar o torcedor. Mas depois de um jogo desse, o que a gente vai falar, cara? Um jogo maluco e que o Guarani teve oportunidade, começou o jogo 11-10, né? E sai na frente, aí o Goiás um pouquinho que se lança, o Guarani já se desespera e cede o placar, foi assim no 1-1 e foi assim no 2-2, tomou bola na trave, eu já chamava atenção quando estava 2-1, todos os rebotes ficaram com o Goiás, meu Deus do céu, e o Guarani com 11-10, e aí o Léo Santos me sobe de uma maneira estabanada, o terceiro gol nem vou falar, que aí foi consequência do desespero que já estava instalado dentro de campo. Mas que coisa, que time instável, né? É um time muito fraco, é um time terrível, um dos piores da história do Guarani, né? Da história recente com certeza, no momento de reorganização do Guarani, pode chegar esse rebaixamento que seria acachapante, né, para este processo, né, de melhora do Guarani, não só dentro de campo, mas fora dele também. Mas que jogo maluco, um jogo para arrebentar, cara. Eu acho que é um jogo para arrebentar. Eu não sei, até eu falava com o Cabelo aqui, o futuro do técnico Pintado. Não sei se ele vai ter forças para extrair algo desse grupo ainda. Não sei como que o Guarani vai se restabelecer depois desse jogo, mas é um jogo que tem cara de queda, cara. Até o cenário aqui, torcedores chorando, gritando, desesperado, porque realmente foi um jogo, assim, um terror. Para o torcedor do Guarani hoje, dormir vai ser muito complicado, porque esse jogo vai demorar para sair da memória do torcedor bugrino. Muito bem, são 6h22. Fábio Chaib, situação de momento, então, da Série B do Campeonato Brasileiro. 12 jogos, o maior jejum, igualando a marca de 2014, 12 jogos sem vencer para o Guarani. O Guarani estaciona nos 7 pontos ganhos, né? Uma vitória na competição ainda, é o lanterna da competição, mas com o fechamento da rodada, daqui a pouquinho às 6h30, entre Botafogo e Brusque, lá no Santa Cruz, lá em Ribeirão Preto, a situação do Guarani pode piorar, porque o Guarani está com 7 pontos. O primeiro time fora da zona de rebaixamento neste momento é a Chapecoense, que tem 18. Mas se o Botafogo, que tem 17, que é o primeiro time na degola, vencer o Brusque, Botafogo vai para 20 pontos, empurra a Chapecoense para 18 na parte de baixo da tabela, na zona de rebaixamento, e a distância do Guarani para o primeiro time fora da zona de rebaixamento, caso o Botafogo vença o Brusque, será de 13 pontos ganhos ao final dessa 18ª rodada. Então o Guarani precisando que o Botafogo não vença, né, o
o Brusque. Se empatar, a distância continua de 11 pontos ganhos. Mas se vencer, a distância para sair da zona de rebaixamento ao final da 18ª rodada será de 13 pontos. Situação triste, complicada do Guarani. Daqui a pouco a gente continua analisando este cenário. Vamos até às 6h30 para passar o bastão para o jogo do São Paulo. E antes de votar no melhor em campo, no pior em campo e da análise completa do Carlão, a gente faz um rápido intervalo aqui no Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Guarani, Goiás. Central da Bola. 6h25. Vamos agora à eleição do melhor jogador da partida. O time do Goiás venceu 3-2 com gol 57 minutos de Paulo Baia. O craque do jogo. Carlão de Freitas, para você o melhor em campo. Cara, melhor em campo. Nossa, isso é difícil mesmo, hein? Nossa. O jogo mudou tanto de cenário. Nossa, muito. Vários jogos dentro de um só, né? Mas eu acho que até no momento em que o Guarani estava organizado e com 11-10, ele foi um cara importante, fez defesas sensacionais para o Goiás. Eu poderia até colocar na reta final, o Paulo Baia desequilibrou, né? Bola na trave, fez o gol decisivo, pode ser colocado também como um dos destaques. Mas eu vou com o Tadeu, por todo o jogo, até a catimba que a gente condena, né? Mas era um recurso que o Goiás tinha, aí cabia ao árbitro tentar coibir esta situação. Eu fico com o Tadeu. Carlos Cabela. Eu tinha até me esquecido das defesas do Tadeu no começo no primeiro tempo, principalmente, da metade do primeiro tempo. Eu vou com o Carlão também no Tadeu e iria votar no Paulo Baia, que eu achei que o segundo tempo foi do Paulo Baia. A reta final do Paulo Baia, ela foi sensacional e seria bem votado também, mas pelo conjunto da obra, até pelo jogo inteiro, eu fico com o Tadeu, mas um voto de louvor pro Baia, sem dúvida. Também, Tadeu. O Pio tá comigo? Opa, tô aqui. E aí, Pio? Paulo Baia. Pra mim o Paulo Baia. Acho que o Tadeu, obviamente, fez grandes defesas, mas sofreu 2 gols, né? Acho que o cara que desequilibrou pro Goiás virar o jogo, pra mim, foi o Paulo Baia. Então, fico com ele, camisa 7 do Goiás. Tem o melhor e também tem o pior. O pior em campo. E aí, Carlão? Ai, cara. Nossa, mãe. Léo Santos. Cabela. Léo Santos. Grande abraço, boa volta, hein, Cabela? Um abraço para vocês, até terça-feira estarei de volta. Até lá. Rafael Pio. Léo Santos. Um abraço, Pio. Valeu, Julião. Talvez tenha coletiva, né? Talvez. Carlão, amanhã a gente tem muitos assuntos aqui, tá? 11 horas da manhã no CBN Esportes, a gente vai destrinchar toda essa crise do Guarani, combinado? Haja assunto, Julião. Valeu, até amanhã. Boa semana a todos nós. Grande abraço, boa volta também, Carlão de Freitas. Fábio Chaib, seu destaque final aí, dando um geral no Central da Bola, por gentileza, Fábio.
O destaque final em relação ao Goiás, né? O que acabou vencendo o Guarani nessa partida no Brinco de Ouro. O Goiás dá um salto, vai para a 7ª colocação, 24 pontos a 2 pontos do G4. O G4 da Série B, que tem o Santos, 29 pontos, Vila Nova, 28, América Mineiro, 27 e Novo Horizontino, 26. Daqui a pouquinho, às 6h30, o jogo já falado entre Botafogo e Brusque, lá no Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Caso o Botafogo vença, a distância do Guarani, o último colocado no momento, para o primeiro time fora da zona de rebaixamento, aumentará de 11 para 13 pontos na 16ª rodada da Série B. Pela Série A, encerrados, Atlético Mineiro 2, Vasco 0, o Corinthians conseguiu uma vitória fora de casa também, 1-0 para cima do Bahia na Fonte Nova. Valeu, Fábio Scheiber. Na sequência, no Futebol Globo CBN Campinas, tem Juventude São Paulo. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne.